De 18 anos. Jogue com responsabilidade. Lugar de notícia, de reportagem, de informação. Lugar de debate e opinião. De análise. Lugar da boa conversa. De companhia. Esse lugar você sabe. É aqui, na Bandeirantes, que você acompanha. Onde você estiver, fazendo o que for, a qualquer hora. Bandeirantes. Aqui é o seu lugar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Estamos transmitindo em 107.3. Salva na memória e avisa todo mundo. Bandeirantes, no dial de São Paulo, em 107.3. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Opa, gostei do sambão, deixa o sambão. Opa, se for uma sexta-feira, tira o azar, hein? Ah, tira o azar. Cair no sambão na sexta, tira o azar. Agora sábado é só alegria. Alegria, só coisa boa e positiva. Jogo da Ponte, Seduz, coisa positiva sim. Aqui tudo é positivo, meu amigo. Um grande abraço. Muito obrigado, amigos da Bandeirantes. No ar, o Concentração. Hoje tem sofrência. Jogo da Macaquinha contra o Goiás, no Majestoso. Quem narra é Leandro Boles. O CH comenta, a Glória comenta e Pedro Piscinato já tá no Majestoso, hein? Cadê o Pedrão? Você tá comigo, Pedrão? Tô por aqui, Edu. Sozinho eu não faço. Já estou aqui no estádio Moisés Lucarelli nesta tarde ensolarada de sábado, Edu. Sozinho eu não faço. Você tá bom, Pedrão? Tudo certo, tudo bem, graças a Deus. Como vai, amigo? Melhor agora com você. Agora é o seguinte, equipe técnica, deixa eu completar aqui, você com o Gilberto Sulfa aí, você tá muito bem acompanhado. Aqui comigo, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e o Edson Freitas. Você perdeu aqui, viu, Pedrão? Tá uma festa aqui. Ah, tem guloseimas, tá uma festa aqui. Confraternização? Sim. Tá pensando o quê? Que beleza, vou passar aí depois do jogo então, Edu. Vou guardar uma pra você, Pedrão. Combinado. Ó, é o seguinte, vamos lá. A Ponte tem 8 pontos. Penúltima colocada, o Ameriquinha ontem empatou de novo, hein, Pedrão? A América não consegue ultrapassar a Ponte, rapaz. Estão disputando pra ver quem assume a lanterna da Série B. A Ponte tentando assumir a lanterna, o América não deixa a Ponte chegar. Tá feia a coisa. O América não vence há 5 jogos. O Humberto Louser assumiu o América, não consegue vencer. Não consegue vencer. E aí, ontem América e Ceará foi 1-1. Tava 1-0 pro América, aí o Ceará empatou. Bom, é o seguinte, componha os 8 pontos que a Ponte tem. Ela ganhou de quem? Do América e ganhou do Avaí. São 6. Empatou com o Ceará, são 7. Empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto, são 8. Eis aqui a composição dos 8 pontos da Ponte, certo, Pedrão? Certo, Edu. Então é o seguinte, a única equipe que não ganhou da Ponte e que não está no Z4 é o Botafogo. Vou repetir, a única equipe que não ganhou da Ponte e que não está no Z4 é o Botafogo. Porque a Ponte empatou com o Ceará tá no Z4. A Ponte ganhou do Avaí tá no Z4. A Ponte ganhou do América, a América é o último.
Então é o seguinte, ó, vai vendo. Classificação da Série B. Em primeiro, Criciúma com 33. A Ponte perdeu pro Criciúma. Em segundo, Juventude com 32. A Ponte perdeu pro Juventude. Em terceiro, Vila Nova com 31. A Ponte perdeu pro Vila Nova. Em quarto, Operário com 31. O Operário vai jogar com a Ponte na quarta-feira em Ponta Grossa. Em quinto, Fortaleza com 31. A Ponte perdeu pro Fortaleza. Em sexto, Novo Horizontino com 30. A Ponte perdeu pro Novo Horizontino. Em sétimo, São Bernardo com 27, a Ponte perdeu pro São Bernardo. Oitavo, Sport com 26, a Ponte perdeu. Em nono, Goiás com 29, a Ponte... Aliás, 25, né? Vai jogar. É hoje. Nono, Goiás com 25, é hoje. Em décimo, Atlético Goianiense com 24, a Ponte perdeu. 11º, Cuiabá com 24, a Ponte perdeu. 12º, CRB com 29, 13º, Atlético com 23, em 14º, Náutico com 21, esses três a Ponte perdeu. 15º, aqui foi 0x0, Botafogo e Ponte, né? Ponte Botafogo tá com 21. Em 16º, Londrina com 20. E aí saiu do Z4 Londrina. Londrina ontem empatou com o Botafogo 0x0. E aí, Ceará, os quatro últimos, Ceará 19, Avaí 17, Ponte 8 e América com 8. Essa é a situação e faltam 21 rodadas, 21 jogos, hein? 21 para terminar, 45 se livra do rebaixamento. Ô Pedro Pessinato. Oi, Edu. Saiu? Saiu. Seja o que Deus quiser. Segura, deixa eu dar uma olhadinha no grupo. Deixa o Pedro dar uma olhadinha. Espera um pouquinho, só não fala não, Pedrão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Escuta, a janela abre quando, hein, Pedrão? Segunda-feira, dia 20 de julho. Torrano News não informou que você vai pagar o Transferban? Nada ainda? Vai. Que todos os reforços vão ser inscritos. Vão ser inscritos, mas não pagou ainda o Transferban, né? Ainda não. Você vê que o repórter hoje da Ponte tá com paradinha. Você faz uma pergunta, o cara pensa. A fase é terrível. Terrível. Atenção, maestro Elton Grimaldi, Macaca Escalada. Essa amada Ponte Preta, orgulho de nossa Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Márcio Zanardi. Macaca com Guilherme Viana no gol número 1. 3 zagueiros. Diego Leão tem a 4, Lucas Cunha com a 3 e Sérgio Palácios 23. Pela ala direita, o garoto Júlio retornando ao time titular, veste a 2. Do meio de campo, o garoto Juan ganha a primeira oportunidade entre os titulares, tem a meia dúzia. Danilo Barcelos tem a 14. Elvis tem a camisa número 10. E pela ala esquerda, Kevson com a 32. Dupla de ataque com novidades também. David da Hora com a 18 e o garoto Miguel com a 17. Repetindo o time da Ponte: Guilherme Viana, Diego Leão, Lucas Cunha e Palácios, Júlio, Juan, Danilo Barcelos, Kevson e Elvis, David da Hora e Miguel. No banco de reservas, à disposição do Márcio Zanardi, Vinícius, goleiro, Nicolas Araújo, pela primeira vez entre os titulares, é um garoto lateral direito, André Lima, volante, Diego Porfírio, lateral esquerdo, Gustavo Almeida, zagueiro, Léo Gomes, volante, Brandão, atacante, Daniel Baianinho, também atacante, Gustavo Teles, volante e Rodriguinho, atacante. Essas são as opções do técnico Márcio Zanardi no banco de reservas, Edu. Explicando o banco, Pedrão, quem que é revelado pela Ponte aí? Vamos lá, Vinícius, goleiro, Nicolas Araújo é um garoto, lateral direito, disputou a copinha com a camisa da Ponte Preta, depois foi emprestado para a equipe do Paulínia na disputa da Bezinha e agora retorna de empréstimo e hoje aparece pela primeira vez entre os relacionados da equipe profissional da Macaca, é claro, com a carência aí na lateral direita, já que o Thales e o Lucas Justen deixaram a Ponte Preta, o garoto Nicolas ganhando a primeira oportunidade no elenco profissional. Mais jogadores, o Gustavo Almeida é zagueiro, também revelado nas categorias de base da Ponte Preta, e o Gustavo Teles, volante, também mais um jogador formado pela Macaca, Edu. Deixa eu ver, Léo Gomes, você falou, o Gustavo Teles é revelado na base também e participou da Série C, né, do ano passado, tá? Isso. O Rodriguinho é atacante, foi contratado para a Série B.
É tanta gente que sai, que entra na ponte, não dá de cabeça falar pra você, cara. É muita coisa, né? Tá bom. Tem o departamento médico, quem que tá, Pedrão? Departamento médico, 2 volantes, Murilo Cavalcante e Rodrigo Souza. Ambos já iniciaram o processo de transição física. Acredito que são baixas as chances deles ficarem à disposição para a partida contra o Operário, partida que acontece na próxima quarta-feira, fechando o primeiro turno. A tendência é que eles voltem a ficar à disposição para a primeira partida do segundo turno contra o Atlético, aqui no estádio Moisés Lucarelli, Edu. Já tô na área, hein? Já tô na área. Se precisar, é só chamar. Olha, tô vendo até o sol batendo de você para acariciar os novos cabelos. O topete tá brilhando aqui, ó. Você sabe que ontem eu tava ouvindo o Esporte em Debate? Tava ouvindo, né, Edu? E o primeiro confronto entre Ponte e Goiás foi realizado em 1982 e Mestre de Cá, que recentemente completou mais um ano de vida, 7.9 no dia 13, foi o autor do gol da vitória. Tô certo ou tô errado? Sensacional, espetacular. Eu pensei que não, assim, vou mandar pro mandar, ele não vai ouvir, né? Mas tem uma bolachinha boa no pedaço, não sei se é fruta, acho que é fruta. É o seguinte, quem que é o capitão, ô Pedrão, hoje? Danilo Barcelos. Há algum tempo já vem sendo o capitão. Então o Elvis meteu a boca, mas treinou, vai pro jogo, tá tudo certo, né? Treinou normal, tá garantido com a camisa 10. Aparentemente, tudo normal. Mas você fala o seguinte, assim que terminar o jogo, você vai em cima dele, tá? Ganhou, perdeu, você vai em cima dele. Pode deixar, Está de Edu. parabéns, esqueci de falar, você foi brilhante, Pedro Piscinato. O Elvis tá saindo aqui e fragou, fez a pergunta, né? E ele descarregou aqui. Parabéns, viu, Pedro Piscinato. Obrigado, Edu, obrigado. Tá uma fase maravilhosa, hein? Você vê a Ponte, com você, a Ponte foi campeã. Isso. Hoje tá uma fase terrível, mas tá anunciando aí uma parceria, uma sociedade, uma SAF, tudo sob sua gestão, Pedrão. Não coloca na minha conta não, Edu. Tá. Que é a pergunta? Quem que tá pendurado, Pedrão? Os jogadores pendurados pela Ponte Preta: Kevson, lateral esquerdo, Miguel, atacante, Daniel Baianinho e Elvis. Do time titular, Kevson, Miguel e Elvis, e o Daniel Baianinho no banco de reservas. O Danilo Barcelos, ele chorou lá com o Eduardo Batista, né? Técnico do Criciúma, no último jogo. Isso, se abraçaram no centro aqui do gramado do Majestoso, uma cena bem emocionante. Situação dramática, a gente fica preocupado, a gente brinca tudo, mas que situação, cara, os caras, a família. Terrível, viu? Bom, vamos lá, o Goiás tá escalado? Escalado e definido pelo técnico Mozart. Parece que o trio é feminino, hein? Vamos lá, o Goiás escalado. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e... Goiás escalado com Thiago Rodrigues, número 1, Rodrigo Soares, número 2, Luiz Felipe tem a 3 e Ramon Menezes com a 4, fechando a primeira linha, Djalma com a 54. No meio de campo, Felipe Machado com a 5, Juninho, capitão, com a camisa número 8, e ele, Lucas Lima, ex-Santos, ex-Palmeiras, tem a 10. O trio de ataque comandado por Cadu Souza com a 40, Jean Carlos com a 21 e Cadu com a 18. Repeteco aqui da equipe esmeraldina: Thiago Rodrigues, Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes, Djalma, Felipe Machado, Juninho e Lucas Lima, Cadu Souza, Jean Carlos e Cadu. No banco de reservas, à disposição do técnico Mozart, Ezequiel com a 12, Nicolas meia dúzia, Anselmo Ramon, artilheiro da equipe na Série B, com a 9, Lucas Ribeiro 14, Esli Garcia com a 15, Pedrinho 17, Luizão 25, GG 28, Baldoria 55, Alejandro 77, Brian 88 e Lourenço 97. Essas são as opções do técnico Mozart no banco de reservas. Não dá pra ver aqui, eu não encontrei, pode ser, eu tô comendo bola aqui, será? Eu não encontrei, a não ser o Mozart, que foi técnico do Guarani, eu não encontrei, tem o Anselmo Ramon, ex-Guarani, né, tá no banco? Isso, Anselmo Ramon. Tirando Anselmo Ramon, que passou por Campinas. Eu acho que são Juninho. só esses mesmo, Edu. Quem? Não, Juninho, capitão do time do Goiás. Volante, ex-Ponte? Jogou na Ponte. Ah, bom, Juninho, lembrei. Vi a foto dele aqui, lembrei. Juninho. Muito bem, CH. Deixa eu ver aqui, acho que... Tá bom. Atenção, hein? No vestiário do árbitro, rosas do vestiário do árbitro.
Quem apita é a senhora catarinense Charlie Wendy Straub, assistente número 1. A senhora Anne Kessi Gomes, assistente número 2. Fernanda Nandrea Gomes Antunes. O VAR, Vinícius Gomes do Amaral, de Minas Gerais, Edu. Estávamos em junho de 2015, um domingo pela manhã, Campeonato Brasileiro, Ponte e Goiás. A Ponte atacava para o gol da Fepasa. E o atacante Rony, que veio do São Paulo, deu um chute cruzado. Ele atacava pela direita. Tentou um chute cruzado. Foi pra fora. Até aí normal. Mas o que ele conseguiu fazer nunca mais aconteceu. A bola foi na ambulância. Ela entrou pela janela do motorista e saiu pela janela do passageiro. Sensacional. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Não altera o preço do dólar, mas foi sensacional. Eu anotei aqui, até aqui, tem a história do jogo aqui, ó. Tá aqui, ó. Anotado em vermelho, datilografado. Um fato inusitado que aconteceu no Majestoso. O treino da Ponte era Guto Ferreira e do Goiás, Hélio dos Anjos. Já 30 vezes foi técnico do Goiás, hein? Olha, um rápido intervalo, depois as vozes que farão essa jornada. Agora são 15h13. Na fita, na sequência, CH e Gleger analisando a Macaca Escalada. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Você está na Bandeirantes em Concentração. Opa, ó o sambão. Ô Boris, Leandro Boris. Chamou, falou, Edu. Antes dos nossos comentaristas, por gentileza, como será hoje a nossa jornada? No final da nossa jornada, atenção. Senhores ouvintes e toda a nossa equipe aqui, hoje tem a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, França e Inglaterra. Então, Leandro Boris, como será o encerramento, por gentileza? Ah, claro, eu explico para você, pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, terminando a transmissão de Ponte Preta e Goiás no Dial, em 85,7, a gente vai direto para a rede, com a narração do Rogério Assis, o Canhão, sempre ligado aqui na programação da Rádio Bandeirantes, passou por aqui, inclusive, uma rápida passagem, o jogo entre França e Inglaterra. Porém, contudo, entretanto, no YouTube, o apito final no comando do Edu Pinheiro vai rolar normalmente. Então, no Dial, terminando o jogo aqui, a gente vai tentar ainda, né, dentro do Dial da transmissão, ouvir os jogadores, né, na saída de Ponte Preta e Goiás, e vamos na sequência para a transmissão da disputa do terceiro lugar entre Inglaterra e França, e no YouTube normalmente o apito final seguindo a nossa transmissão. Edu? Vamos imaginar que aconteça alguma coisa, ô Boris, que retarda o jogo, ok? Então acontece alguma coisa, expulsão, de repente vai terminar 18:10. Um exemplo, 18:05.
Nós vamos até o final, 18h05, 18h10, terminando, não tem nem gramado. Vamos pra rede. E aí, no aplicativo e no YouTube, nós continuamos e vamos fazer o apito final. Certo, meu amigo? Certíssimo, Edu. Qualquer coisa a gente liga lá pro Gianni Infantino e pede pra ele segurar um pouquinho, né? Afinal de contas, terceiro lugar, aquele churrasco vegano, né? Não resolve muita coisa, não, o terceiro lugar da Copa. Não, aliás, a FIFA falou para o seguinte, vai terminar o jogo da ponte, depois a gente coloca a França e a Inglaterra. Não tem dúvida, deixa assim. Oi, CH, um abraço, boa tarde. Suas considerações, ponte escalada, CH, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Edu. Um grande abraço a todos, um abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu gostei da escalação, viu, Edu? Gostei de verdade. Ele mantém uma coerência de colocar, ele sabe que enquanto as coisas não se ajeitarem, ele protege lá, teoricamente, com 3 zagueiros. A entrada do Diego Leão me agrada. O problema é o Palácios, mas é o que temos para o momento. Nas duas alas, volta o Júlio no lado direito e o Kevson é mantido do lado esquerdo. Aí a grande novidade do jogo, que eu tenho muita curiosidade e acho que vai dar certo. Danilo Barcelos, esse menino Juan, que entrou na última partida e não vai deixar mais o time, esse menino é bom de bola, e o Elvis. E na frente outra novidade, o David da hora e o Miguel de começo. Eu gostei, Edu, é uma espécie de 3-5-2, mas tem variação aqui, mas em relação ao elenco que a Ponte tem, eu acho que o Zanardi encontrou aqui uma saída teórica. Resta saber como é que vai ser a execução do plano de jogo. Por quê? O Goiás tem um time superior à Ponte. Vou falar só de 2 jogadores, do Juninho, que é o capitão, e do Lucas Lima, que quando tá acordado é terrível. E sem falar do Cadu lá na frente, que é um tormento. Então, mas eu não vou enxergar, pelo menos por enquanto, a coisa por esse ângulo. Eu gostei da mexida do técnico da Ponte e espero que dê certo na prática, Edu. Forte, hein? Goiás muito forte. Um grande abraço, boa tarde, Gleger. Aliás, depois do Gleger, atenção, depois do Gleger, pessoal que está acompanhando pelo YouTube aqui, eu vou colocar imagens de quando chegou o ônibus da Ponte. Teve um treco-treco lá, pra variar, né? É a fase. Depois do Gleger, eu vou colocar no YouTube imagens de quando chegou o ônibus da Ponte. Tá bom? Vá pro YouTube, por favor. Muito obrigado, pessoal do YouTube. Oi, Gleger Sorzinho, um abraço, meu amigo. E o Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Tranquilo aí que essa semana eu vou na nossa área, eu vou bater um papo com esse pessoal da mesa aí, viu? Eu dou um grande abraço pra você, um abraço também, a todos da equipe. Claro que é uma brincadeira e um abraço pro CH também, ao Boles, a todos, ao PP, né, que faz... Aliás, o PP tá em grande fase, hein? Pedro Piscinato tá voando. Espetacular. Olha, Edu, eu tô com o CH nessa, viu? Tô com o CH. Eu gostei do time da Ponte também. Eu acho que tem algumas variações. Eu acho que dar oportunidade a esses meninos é o momento. Né? O Miguel merecia uma oportunidade. Esse Juan é bom jogador, né? Tá aí o Júlio também. Essa questão do sistema defensivo, a gente sabe que o Palácios é sempre uma incógnita, né? Nos últimos jogos que jogou de titular, acabou aprontando e a Ponte acabou sendo derrotada. Enfim, mas eu acho que ele usa uma coerência. Eu acho que ele tá certo. Tá aí o Elvis chefiando, liderando todo esse elenco, né? Era uma expectativa muito grande depois de tudo que aconteceu, das declarações. Mas eu acho que é o profissionalismo acima de tudo. E o Elvis não falou nenhuma bobagem, né? Todos nós aqui sabemos. Foi lá e abriu o coração. Aliás, o Elvis, ele deve estar sendo adorado e amado por todos do elenco, né? Porque acho que todo mundo queria fazer o que o Elvis fez. Mas ele, claro, é o grande líder desse time, é a referência, e foi lá e acabou expondo aí algo que todo mundo já sabia, mas a gente ficava naquela dúvida porque os atletas sempre muito quietos, né? Sempre falando pouco. Tem aí uma questão aí, o André Lima tá no banco, não sei, talvez eu colocaria, eu acho o André Lima bom jogador, mas ele usa uma coerência e pra mim tá certo. E agora? A expectativa, claro, e eu tava dizendo isso durante toda a semana, lá na nossa área, no programa Os Donos da Bola, na tela da Band também, é tentar, né, juntar esses bons momentos que tem tido a Ponte, aquele segundo tempo contra o Criciúma, aquele primeiro tempo contra o Fortaleza,
que foram apresentações de que dá uma esperança ao torcedor. O grande problema é emocional, que a gente sabe, né? A Ponte toma um gol, acabou, aí não tem jeito. Aí começa uma lambança atrás da outra, e isso no futebol a gente sabe como é que é. Então, a minha expectativa, viu, Edu, é que a Ponte inicie bem e continue bem durante todo o jogo, independente daquilo que ela vai enfrentar e vai encontrar dentro da partida. O Goiás é um bom time, jogadores experientes, tem uma defesa muito sólida e tem um bom treinador, né? O Mozart virou um especialista no acesso da Série B para a Série A e tá aí o Goiás o contratou justamente para isso, para tentar buscar o acesso. Então vai ser um jogo duro, mas claro e óbvio que a expectativa é de bom resultado da Macaca, viu, Edu? Muito bem, pois não, CH? Eu gostaria, boa tarde ao Gleger e a todo mundo de novo, mas a gente não pode deixar passar batido, né, o corte novo de cabelo do PP, né? Tá na régua. Foi apresentado ontem, né? Não diga. Um cabeleireiro renomado da cidade de Campinas, verdade. Chegou Gleger. até atrasado no programa. E por que eu tô falando isso? Porque nós temos aqui na transmissão, Edu, 2 especialistas sobre cortes e de cabelos. Gleger e o nosso Leandro Bodes. Exatamente. Tá fazendo escola, realmente. Depois da moral que o Bolis e o CH deram ontem no programa, o barbeiro falou que vai fazer até promoção agora pra mim cortar o cabelo lá. Do Henrique. Mandar um grande abraço pro Henrique, meu barbeiro. Cortou, todo mundo aprovou o corte. Ele cornetou, Edu. Cornetou o cabeleireiro dizendo que tá caro. R$50, tá caro. Ó, é o seguinte, hein? Pra ganhar essa moral aqui, tem que cortar o cabelo do menino de graça. De graça. E não ficou bom. Tem que ir lá fazer uma recalchutagem. Tem que ir lá fazer um refil. Porque o negócio não ficou bom, Edu. Cara, eu apresentei, viu, Edu Pinheiro, o meu cabeleireiro ao Leandro Bolis. Cara, você tá pagando PP 50 pra cortar o cabelo? Isso. Pô, tá barato pra caramba. Eu e o Bolis, a gente corta o cabelo, é 550 cada um. Dá uma olhada aí, ó. E ainda na promoção, hein? Na promoção ainda. Mas depois que vocês cortam, nasce de novo? Espera um pouquinho só. Deixa eu colocar a imagem aqui de quando chegou o ônibus da Ponte. Obrigado ao Pedro Gozzi, amigo nosso aqui. Pedrinho, grande amigo. Chegou Pedro Gozzi, grande amigo. Vamos lá, por gentileza, o Lucas Pessoa colocando a imagem no YouTube. Olha lá. Chegou o ônibus daquele lugar tradicional. Tem aquele gradil, né? Que separa o pessoal da Ponte aí chegando, jogadores descendo o ônibus. Atenção, tem lá um pequeno grupo batucando. De repente, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Dá pra entender o que eles falam? Deixa eu ver, tá saindo os jogadores. Colocou desde o início, né, Luquinha? Desde o início, né? Deixa eu ver, olha lá. Ih, rapaz, é bom. O áudio eu tô escondendo um pouquinho por cima. É que a imagem que o Pedro mandou em determinado momento chega alguém querendo chutar o gradil, querendo invadir. Olha lá, a polícia já chegou. O pessoal da polícia já chegou para reforçar. Ânimos exaltados, virou. A imagem virou. Eu sei que teve um momento aqui, teve um pega-pega aí. Deixa eu ver aqui. Tá terminando você voltou? Voltou? Aí lá. Olha lá. É que não dá pra ver. Olha lá, tentou. Chutou. Vou falar pra você, viu? Ô, situação. Ô, Pedrão, quer dizer que e picharam os muros da ponte aí, ó? Isso, de quinta pra sexta, os muros do Majestoso amanheceram pichados, Edu. Pois é, aí fazendo referência ao Torrano, ao Iberlin. Fora Torrano, fora Iberlin, fizeram uma alusão aí à SAF, escreveram safados com as letras SAF em maiúsculo, pedindo a renúncia, estenderam faixas também na Avenida Prestes Maia na tarde de ontem, fazendo críticas ao presidente, Dr. Torrano, ao primeiro vice-presidente, o Marco Antônio Eberlin, também a membros do Conselho Deliberativo, ao Dr. Tagino. Diversos protestos aí feitos pela torcida da Ponte Preta. E já pintaram novamente ou não? Não, né? Já pintaram. Ontem né? pela manhã mesmo já
já pintaram os muros do Majestoso. Ô Edu, sim, eu sinceramente eu não consigo entender. Qualquer manifestação pacífica eu apoio, tá tudo certo. Mas no ônibus de jogadores eu tava vendo ali torcedor querendo arrebentar com tudo para pegar os jogadores. Pois é. Eles são os culpados dessa história? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A torcida tem que ir na beira ali do ônibus e aplaudir os caras que estão sem receber. O protesto ele está direcionado de maneira errônea, na minha opinião. Cada um pensa o que quiser. Os jogadores, é só olhar as imagens aí. Se não tivesse os seguranças da ponte e a polícia militar, os caras iam pegar os jogadores da ponte. Pelo amor de Deus, eu não concordo com isso. Não, toda razão. Aí depois outra, esse negócio... A ponte, ela tem, onde eu sei, viu, Pedro? A ponte tem câmera, Oi, Edu. né? A ponte tem câmera de vigilância 24 horas, né? Antigamente, eu não sei se a gente tem acesso ainda, mas o Lucas pode confirmar isso pra gente. A gente tinha acesso a uma câmera que fica aqui em frente ao estádio Moisés Lucarelli, que pertence à prefeitura. Depois o Lucas pode até dar uma olhada aí para ver se a gente consegue achar alguma coisa, mas existem sim câmeras de segurança aqui em frente ao estádio Moisés Lucarelli. É essa que você referiu, tô recebendo a notícia aqui que essa não tem mais, né? Ah, tá bom. Mas eu sei que tem porque, você quer ver, só foi 2022. Vê pra mim aí, quando que morreu o Pelé? Pelé é 22 ou 23? Pelé é 22. É 22, né? Foi um dia depois que o Pelé morreu. Era 7h30 da noite, eu tava passando com o meu carro atrás do Campo da Ponte, exatamente atrás, tava chovendo um pouco, eu já falei isso aqui, aí um cidadão com uma moto na contramão, a batida foi feia, rapaz, mas graças a Deus não aconteceu nada pra mim, eu fui pra um hospital, o rapaz foi pra outro, quebrou o pulo. Aí que eu fui atrás da imagem, Pedrão, pra ver se tinha imagem, pra poder pegar, autuar. Quer dizer, o seguro foi atrás, mas não tem. Atrás do campo não tem. Aí que eu fiquei sabendo que tinha câmera, mas na frente. Na frente do estádio. E aí, é uma pena que a ponte tem que ir atrás disso, né? Afinal de contas, sabe, isso aí é uma afronta contra a história do clube, o estádio construído pela torcida, ficar pichando. O que eu... Não, a gente, pelo amor de Deus, aqui ninguém é a favor do que tá escrito lá não, hein? Eu acho que tem que protestar, toda a razão, tem que ir no campo, se manifestar, toda a razão, faixa em frente ao Majestoso, tudo bem, mas pichar o estádio, é a mesma coisa. Você lembra quando a Ponte perdeu do Vitória, em 2017? Foi o dia do Rodrigo Dedada, né? A Ponte foi rebaixada. Isso. A turma na saída começou a colocar pedrada no Salão Nobre, quebrar o vidro. Não é por aí. Isso aí tem que pegar os caras, tem que autuar isso aí, né? Mas a Ponte nunca revelou se vai atrás, se pegou e tal. Também não sei se tem interesse. Leandro Borges, tem torcida do Goiás aí, Borges? Não. Deixa eu ver aqui, Edu. Uns cerca de 10 torcedores. Torcedor organizado não vejo nenhum. Normalmente o torcedor esmeraldino acaba comparecendo, né? Acompanhando o seu time. Mas nesse momento não, assim como também tem pouquíssimos torcedores da Macaca, né? Tá chamando a atenção, já o PP vai descer no gramado, que o gramado não tá dos melhores não. O gramado do Moisés Lucarelli, pelo menos nos últimos anos, sempre muito bem cuidado, né? Teve um período ruim, né? Um período principalmente deste tempo seco, estamos vivendo esse momento, né? De estiagem, mas o que parece aqui de cima é que são aquela grama que acaba ficando, né? Ô Boles, mas tiricas, algo do tipo já assim, faz né? um tempo que tá ruim. A Band não transmitiu no rádio a final do Amador, mas eu estive aqui fazendo um conteúdo pro Instagram da Rádio Bandeirantes. Depois fizemos uma matéria também que foi ao ar no programa Os Donos da Bola. Já há algum tempo o gramado do Majestoso está bem ruim. Inclusive jogadores comentando entre eles, não da Ponte, eu vi jogadores de outro time, acredito que foi na última partida contra o Criciúma, reclamando justamente da qualidade do gramado do Majestoso. Ele tá seco, sabe, Edu? Sabe? Principalmente aqui nas intermediárias, o gramado tá seco. Não que isso seja um empecilho, atrapalha, evidentemente, né? Vai atrapalhar os dois times. Mas só como registro essa situação do gramado do Majestoso. Eu percebi quando o Criciúma que tava bem seco mesmo. Ô Pedro, pra encerrar, os contratados, tá fácil, Pedro, que eu tenho aqui, tá? Tenho aqui, Edu, 9 no total. 9 no total, então a Ponte pagando o transfer ban,
Na segunda-feira já pode escrever. Quem sabe contra o Operário em Ponta Grossa alguém entrar. Quem são os contratados, Pedrão? 9 no total. O goleiro Douglas Marques, 3 zagueiros, Alex Nascimento, Diogo Silva e Iago Ribeiro, o lateral esquerdo Jota, o volante Otávio, além dos 3 meio-campistas David Brau, Cezinha e Enzo Bauer. Esses são os 9 contratados até o momento pela diretoria da Ponte Preta. Faltou o Jota. O Jota, qual que é Jota é lateral esquerdo, estava na Portuguesa Santista. Lateral esquerdo, Santista. Tem um que veio da Santista também, Otávio, volante, o Otávio, volante. Foi o Sérgio Guedes que indicou, né? Isso, o Batista conversou com o Sérgio Guedes durante a semana. O Sérgio Guedes fez bons comentários a respeito do Otávio. Disse que é um volante muito bom de bola. Muito bem. Então, Macaca Escalata, repita, Pedrão. Ponte Preta de Guilherme Viana no gol, Diego Leão, Lucas Cunha e Sérgio Palácios na zaga, Júlio pela ala direita, no meio de campo, Juan, Danilo Barcelos e Elvis, e pela ala esquerda, o Kevson. Dupla de ataque, David da Hora e o garoto Miguel. Esse é o time da Ponte Preta, definido e escalado pelo técnico pelo técnico Márcio Zanardi, melhor dizendo, que vai fazendo o seu 6º jogo no comando da Macaca, Edu. Sabe quem que eu achei falta no Goiás? O Tadeu, goleiro, rapaz. Faz muito tempo que ele está lá. Está no departamento médico, Edu. Tá machucado o Tadeu? Tá machucado. Olha, você sabe quantos jogos ele tem pelo Goiás? Ele tá no Goiás desde 2019. Ele tem 398 jogos pelo Goiás. Goleiro Tadeu, que já marcou 13 gols, tudo de pênalti, evidente, né? Mas é um baita goleiro, rapaz. Que é isso? Tem um gol nesta Série B, mesmo número de gols que o David da Hora, atacante da Ponte Preta, Edu. Entendi, David da Hora. Quem sabe hoje, Pedrão? Mas Lucas Lima joga muito, 36 anos, hein? O time do Goiás é forte, seja o que Deus quiser. Tá preparado, Bolis? Opa, sempre. O que vai dar, França ou Inglaterra? França. E Espanha e Argentina? Espanha. Você, CH, França ou Inglaterra? França. E amanhã? Argentina. Você, Pedrão? França hoje, Espanha amanhã. Zorzinho? Amanhã, hoje e amanhã. França e Argentina. Muito bem, Argentina cotada, hein? É bom mesmo, Argentina, pra gente falar, tá vendo, Brasil, toma vergonha na cara. Pessoal, final do Concentração, vem aí, Ponte Goiás com o Leandro Bolis e até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Registrado. E com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo.
Olá pra você, um grande, forte abraço pra você ligado no microfonaço na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Falamos ao vivo do estádio Moisés Lucarelli, o Majestoso, nesta tarde ensolarada de sábado 18 de julho de 2026. Já 4 da tarde a bola rola. Tem a Macaca em campo, a Ponte Preta com problemas dentro e fora de campo. Uma crise terrível. A Macaca, 19ª colocada com 8 pontos, encara o Goiás. O time esmeraldino, que nos últimos 7 pontos em disputa, ou nos últimos 9, 3 jogos, só somou 7 pontos. Vem em evolução, é o 9º colocado com 25 pontos e já está mirando o G6 da competição. É a Macaca em busca de um resultado positivo, o que não ocorre há 11 jogos. São 6 derrotas consecutivas, mas futebol às vezes prega peças e é isso que o torcedor se apega. Afinal de contas, a Ponte, a Macaca, uma camisa centenária, prestes a completar 126 anos, estará em campo já diante do time do Goiás. Esta aqui é a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, é a penúltima rodada antes do final do primeiro turno. O campeonato de 38 rodadas é um campeonato longo e dá sim tempo de recuperação, só não pode seguir vacilando, principalmente quando joga em casa. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, estamos no FM em 85,7, pelos aplicativos da própria Rádio Bandeirantes Campinas. Temos também os aplicativos Bandplay, TuneIn, Band Rádios, enfim, uma infinidade de aplicativos para você curtir o futebol, ter o futebol na palma da sua mão, além, é claro, do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, rumo aos 65 mil inscritos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. A nossa live já está no ar rolando, então deixe o seu like na nossa live e participe conosco através da nossa arquibancada virtual. Vamos juntos, é o futebol da Rádio Bandeirantes neste sabadão, sempre com muita alegria, descontração, aqui no futebol da Bandeirantes Campinas, para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores. Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar, ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app, proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024, Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. E Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, durabilidade e confiança para rodar todos os dias. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Sempre com a marca, a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos rodar a nossa equipe, as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva do futebol Bandeirantes. Integrantes do timaço de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. As últimas da Macaca, antes da bola rolar do gramado do Majestoso. Alô, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço pra você. Boa tarde, Pepe. Fala, Leandro Boles, um grande abraço pra você, um abraço pra todo mundo ligado aqui na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Como você bem disse, a Ponte Preta vem de uma fase muito ruim dentro e fora de campo. Macaca chega a 11 jogos sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, mas é claro, após mostrar uma boa reação no segundo tempo da última partida, o técnico Márcio Zanardi promove alterações na equipe titular e vai em busca da primeira vitória no comando da Macaca. Boles. E como chega o Esmeraldino Goiás para este jogo importante hoje como visitante, Pepe? O Goiás, que ainda não perdeu sob o comando do técnico Mozart. Ele chegou há 2 rodadas atrás, na estreia venceu o Goiás lá em Goiânia e na última rodada empatou com o CRB 2-2. Hoje, jogando em Campinas, o técnico Mozart vai em busca da primeira vitória fora de casa, Leandro Boles. Informações de Ponte Preta e Goiás, da voz de Pedro Piscinato, PP, repórter da Rádio Bandeirantes Campinas.
Agora, os comentaristas vão falar aqui na Bandeirantes, eles que vão analisar este jogo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Um grande e forte abraço, boa tarde, CH. Um abraço, Boles, boa tarde a todos. Olha, pela necessidade, pela situação, a Ponte tem que vencer o jogo. O empate, efetivamente, não interessa. Para a Ponte não interessa. Se ela quer começar a partir de hoje a reação, ela tem que ganhar o jogo. E eu acho que para ganhar o jogo, o técnico faz o que é possível fazer. Ele promove o Juan de começo, volta o Júlio na lateral direita, aparece com o Miguel no ataque, tira do time o André Lima, que está em péssima fase, e acrescenta o terceiro zagueiro, que é um menino também, o Diego Leão. Vai dar certo? Só na hora do jogo que a gente vai ver. É uma tentativa. 3-5-2. Eu acho que quando você não encontra um caminho ou esse caminho não dá certo, você tem que buscar outra maneira ou enxergar um outro prisma a situação geral em termos de elenco de profissionais da Ponte Preta. Eu acho que está bem escalado. Agora, para vencer o Goiás, a Ponte vai ter que fazer como ela fez no último final de jogo, ou segundo tempo. Vai ter que fazer 90 minutos de um futebol muito intenso e errando o mínimo possível. Botes. Boa! Olha, antes do Gleger, baixa o som aí pra gente do ambiente. O ambiente, sobe o ambiente e tira a trilha, porque ó, esse barulho que a gente vai ouvir agora, atenção, ó, é a finalização do Goiás. O Goiás na finalização, o Lucas Lima tocou na bola, o goleiro pegou. Então aqui você não perde um só detalhe, microfone ambiente, mais um, ó, mais uma finalização. Aí, ó, barulho da rede, barulho bonito, foi no ângulo essa finalização do time do Goiás. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes. E a expectativa para o jogo, um grande abraço, boa tarde, Gleger. Boa tarde, Bolis. Um abraço para você, um abraço mais do que especial para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Em especial, claro, o torcedor pontepretano, que tá magoado, que tá chateado com toda essa situação. Mas a gente sabe que o primeiro passo para que o time saia dessa situação, e aí eu tô falando fora de campo, é ganhando os jogos, é trazendo bons resultados. Eu tinha uma coisa comigo quando eu jogava, quando passei diversas vezes por situações parecidas como essa da Ponte, eu dizia, olha, até como uma referência, até como um dos líderes do elenco, olha, não vamos ficar devendo nada para ninguém. Se alguém tiver que dever alguma coisa, eles vão dever pra gente. E eu tenho visto muito isso no time pontepretano, mesmo com os resultados ruins, a dedicação, o empenho, né? Os jogadores não têm feito corpo mole, muito pelo contrário, tem corrido uma barbaridade, claro, dentro das suas limitações. E a minha expectativa é essa, de empenho, de dedicação e principalmente de concentração, porque é um jogo onde, por exemplo, a Ponte pode sair na frente e aí ter uma boa performance e conquistar um resultado positivo. O empate é um péssimo resultado. A Ponte precisa ganhar o jogo, Leandro. Já já a bola rola, 4 da tarde, aqui estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Goiás. E agora informações do mundo da bola, os últimos resultados, as partidas que serão realizadas. Mais uma vez um grande e forte abraço, Edu Pinheiro. Grande Bolis, um abraço a você, a todos da nossa equipe também, em especial os amigos da Bandeirantes. Então, Copa do Mundo, terceiro lugar hoje, 18 horas, França, Inglaterra. Amanhã, a grande final, 16 horas, Espanha e Argentina, com grande cobertura da Band de São Paulo. Olha, no Brasileirão, retomou 19ª rodada, última do primeiro turno, na quinta-feira no Engenhão, o Botafogo marcou nos acréscimos e ganhou. Botafogo 2, Santos 1. Mas o Santos teve sorte porque o Vasco na mesma quinta perdeu. Lá em Salvador, Vitória 1, Vasco 0, gol do Renato Kaiser. E também teve sorte o Santos porque o Grêmio perdeu ontem. Em Mirassol 2, Grêmio 1. Outro jogo de ontem, Maracanã, Fluminense e Bragantino, estava 1-0 Bragantino, gol de Eduardo Sacha, e aí teve briga, jogadores expulsos, John Kennedy do Fluminense, Santana e Fabinho do Bragantino, e aí aos 57, segundo tempo, empatou o Fluminense. Então Maracanã ontem, Fluminense 1, Bragantino 1. E tivemos jogo atrasado ontem em Salvador, jogo atrasado da quarta rodada, Bahia 2, Chapecoense 0, Chapecoense na última colocação. O Brasileirão só retoma na terça-feira com Atlético Mineiro e Bahia. Na quarta,
Destaque para São Paulo e Atlético Paranaense. E na quinta-feira, dia 23, 19h30, Corinthians e Remo. Olha, na Série B, tivemos na quinta-feira o início da 18ª e penúltima rodada do primeiro turno. No Rei Pelé, CRB 2, Náutico 1. Situação difícil do Náutico também, hein? Ontem, Juventude 2, Cuiabá 0, São Bernardo 1, Avaí também 1, América Mineiro 1, Ceará também 1. O América estava vencendo, deu empate e o América não ultrapassou a Ponte. Londrina 0, Botafogo de Ribeirão também 0 e Fortaleza 1, Novo Horizontino 0. Então, a Ponte é penúltima com 8, em último América com 8 também. A diferença é que a Ponte tem 2 vitórias, o América tem 1. A diferença da Ponte com 8 para o primeiro fora, que é o Londrina, com 20, vai vendo. A Ponte com 8, o primeiro fora, Londrina com 20. Uma diferença aí de 12 pontos. Olha, hoje além de Ponte de Goiás, tem Criciúma e Vila Nova, Esporte Operário, Atlético Goianiense e Atletique. Lembrando que quarta-feira, pela última rodada, a Ponte joga em Ponta Grossa contra o Operário. E na Série D de dado, atenção, hein? O único paulista sobrevivente, a Portuguesa, é a quarta fase começando, logo mais às 17 em Uberlândia, no Parque Sabiá. Uberlândia e Portuguesa. O jogo da volta é sábado, que vem dia 25, no Canidé. Aí na quinta fase é que vale acesso. A partir da quinta fase vale acesso. São 6. Meia dúzia que sobem da D para a C. E na terça-feira tem Sul-Americana, hein? Lá na Venezuela, Universidade Central e o Santos. O jogo da volta é dia 28 da vida pela repescagem. E o Guarani só joga dia 27, uma segunda-feira. Guarani e Inter de Limeira. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa no YouTube, Elton Grimaldi na mesa, Gilberto Sufi no Majestoso, juntamente com Edson Freitas no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, vai, lá, 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 lá. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado. E muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem futebol na Bam Bam Bam. Lele, Leandro Boles. Estamos de volta no Futebol da Bandeirantes. Antes da ficha técnica do jogo aqui no YouTube, a galera segue participando, interagindo conosco, deixando o like. Tá por aqui o Adilson desejando uma excelente jornada a todos. O Gilberto, gerado nosso Giba Sufi aqui. O Emerson tá por aqui também, Santana. Lebrão, sempre, Maringá, também Azamada, Ponte Preta, Macaca Querida, Ricardo Souza, enfim, toda a galera que está aqui conosco, participando, interagindo através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. E agora, às 15h52, na voz de Pedro Piscinato, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Márcio Zanardi. Macaca vai a campo com Guilherme Viana, número 1. Diego Leão tem a 4. Lucas Cunha tem a 3. E Sérgio Palácios, 23. Esses, os 3 zagueiros da Macaca. Pela ala direita, o garoto Júlio tem a veste a número 2. Juan no meio de campo, primeira vez entre os titulares, tem a meia dúzia. Danilo Barcelos, capitão, com a 14. Elvis, número 10. E pela ala esquerda, Kevson com a 32. Dupla de ataque, David da hora, 18, e Miguel, 17. Repetindo o time da Ponte Preta: de Guilherme Viana, número 1, Diego Leão, número 4, Lucas Cunha com a 3, Sérgio Palácios, 23, Júlio com a número 2, Juan, meia dúzia, Danilo Barcelos, 14, Kevson, 32, Elvis, número 10, David da hora, 18 e Miguel, 17. No banco de reservas, à disposição do técnico Márcio Zanardi, Vinícius com a número 30, Nicolas Araújo, 7, André Lima, número 8, Diego Porfírio, 13, Gustavo Almeida, 15, Léo Gomes, 16, Brandão, 21, Daniel Baianinho, 26, Gustavo Teles, 35 e Rodriguinho tem a 90. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás, eu sou Goiás. O Goiás, definido e escalado pelo técnico Mozart. Goiás de Thiago Rodrigues no gol com a número 1. Na lateral direita, Rodrigo Soares tem a 2. Dupla de zaga de Luiz Felipe com a 3 e Ramon Menezes com a 4. E na lateral esquerda, Djalma, 54. No meio de campo, Felipe Machado com a 5, Juninho Esponte, capitão, com a 8 e Lucas Lima com a 10. O trio de ataque tem Cadu Souza com a 40, Jean Carlos com a 21 e Cadu com a 18. Repeteco do Esmeraldino, Thiago Rodrigues, número 1, Rodrigo Soares, número 2, Luiz Felipe com a 3, Ramon Menezes, número 4, Djalma, 54. Felipe Machado, 5, Juninho, 8 e Lucas Lima, 10, Cadu Souza, 40, Jean Carlos, 21 e Cadu, 18. No banco de reservas, à disposição do técnico Mozart, Ezequiel, número 12, Nicolas, meia dúzia, Anselmo Ramon, número 9, Lucas Ribeiro, 14, Esli Garcia, número 15, Pedrinho, 17, Luizão, 25, GG, 28, Baldoria, 55, Alejandro, 77, Brian, 88 e Lourenço, 97. Arbitragem do jogo. Quem apita é a catarinense Charlie Wendy Deretti, ela que terá como assistente número 1 a Anne Kessi Gomes de Sá e assistente número 2 a senhora Fernanda Nandréa Gomes. O VAR fica a cargo do mineiro Vinícius Gomes do Amaral. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Bom, eu tava dizendo agora há pouco que a minha expectativa, claro, é uma expectativa de vitória, uma expectativa de retomada desse time da Ponte. A situação ela é realmente difícil, complexa, não só fora de campo, mas dentro do campo também. Dá para dizer que é um reflexo daquilo que está acontecendo fora, isso é verdade. Mas a Ponte tem tido lampejos de bons momentos. Então, por que não hoje tentar manter isso durante todo o jogo? Controlar a partida, estar concentrada nos lances
primordiais, né? Bola parada, né? Uma jogada ensaiada, uma triangulação, e a Ponte está preparada para aquilo que ela vai enfrentar. É esse time que a gente espera. Na escalação eu acho que o Zanardi acerta, é esse o time mesmo. A única dúvida, poderia ter colocado ali o André Lima, que para mim é bom jogador no meio de campo, mas a gente vai esperar a bola rolar, né? Ele é um jogador que leva essa bola, que tem essa característica, mas enfim, para mim tá bem escalada, e eu espero, viu, CH, que a concentração seja o ponto primordial do jogo. Porque na parte técnica, em alguns momentos, eu estava falando agora, a Ponte tem mostrado um bom futebol. Então por que não hoje mostrar durante toda a partida? Essa é a minha expectativa, e claro, que ela consiga transformar isso tudo que eu estou falando em vitória. Essa é a minha. E a sua expectativa, Carlos Henrique? Um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde, Gleger. Eu espero vitória também, mas eu não aposto nenhuma ficha. Porque tudo que está sendo colocado aí é muito novo, né? O trabalho do Zanardi não é tão novo assim, mas ele promove algumas figuras aí que a gente precisa ver dentro da arena aí, para efetivamente confirmar se dão conta do recado ou não. Estou falando do Diego Leão, estou falando do Juan e estou falando do Miguel. Eu gostei da escalação. O problema é que do outro lado tem um time arrumadíssimo, né? Tudo é tudo no campo teórico, tá, gente? Pelo prognóstico, pelos times, né? Pelas escalações, pelos jogadores que o Goiás tem, tudo indica que vai conseguir vencer o jogo. Agora, a minha expectativa, além de um resultado positivo que é a vitória, é que o Zanardi tenha feito os jogadores da Ponte entenderem que não adianta jogar só 45 minutos. Se não jogar 90 minutos na terra e no ar, não tem jeito. Agora, como convencer os caras nessa situação geral? Tomara que ele consiga. Vamos aguardar, mas em termos de escolha de começo, eu acho que esse 3-5-2 está correto e espero que na prática dê certo. Leandro Bolles. E nesse momento vamos respeitar a execução do hino brasileiro. Estádio Moisés Lucarelli, lembrando que assim que terminar o jogo no Dial em 85,7, vamos diretamente para os Estados Unidos. Tem a disputa do terceiro lugar da Copa entre França e Inglaterra, Miami, 18 horas, horário de Brasília. A bola começa a rolar, os dois times que perderam a semifinal, as duas seleções vão se enfrentar na briga aí pela terceira colocação, só que no YouTube, normalmente você vai seguir conosco, o apito final vai acontecer normalmente. Por conta disso, aqui para quem está ligado no Dial, a gente vai ter que encerrar rapidamente, né, Pepe? Então explica pra gente aí, pro torcedor da Macaca, se existiu alguma novidade de ontem para hoje em relação à SAF, que para muitos torcedores da Macaca é aquela luz ainda distante, mas que está lá no fim do túnel, Pepe. Na tarde de ontem, a assessoria de imprensa da Ponte Preta emitiu uma nota oficial justamente comentando mais uma vez a respeito do assunto SAF, dizendo que foi assinado um termo aí de compromisso e investimento com um grupo empresarial aí que tem sim o interesse em adquirir a SAF da Ponte Preta. Recentemente, ou melhor dizendo, na quinta-feira, o presidente falou no podcast lá, disse que existe já uma proposta bem encaminhada de cerca de R$1 bilhão. Então, torcedor ponte-pretano aí, quem sabe pode esperar dias melhores na Ponte Preta. Ô, Boris, e só informando a respeito daquele vídeo que o Edu Pinheiro
transmitiu aí no nosso YouTube, na chegada da delegação Ponte Pretana ao estádio Moisés Lucarelli. Conversei com algumas pessoas que estavam ali no tumulto, funcionários do clube, e me disseram que não houve nenhum protesto, nenhuma cobrança diretamente aos jogadores. Os torcedores viram alguns membros da diretoria Ponte Pretana descendo do ônibus e aí, por isso começou o tumulto, mas não foi feita nenhuma cobrança direta aos jogadores e nem ao Elvis, o principal jogador do elenco da Ponte Preta. Ontem, dentro do Esporte Debate, a gente falou bastante sobre o tema, mas na ocasião o Gleger não esteve participando conosco. Eu gostaria até de ouvi-lo, Gleger, em relação a isso. SAF da Macaca é a alternativa, é realmente a luz no fim do túnel. Como é que você está vendo toda esta movimentação em Gleger? Ô Boles, eu acho que a SAF ela é sempre bem-vinda, sempre. Eu acho que é a solução dos problemas, sem dúvida nenhuma. Agora, precisa ser uma SAF com uma solidez, né? Bem estabelecida, bem acordada, bem ajustada. Nós já vimos aí diversos clubes que tentaram esse tipo de situação e acabou dando errado, porque não tiveram uma solidez, né? Um conselho bem efetivado. Então, para mim é isso. Eu acho que seria maravilhoso, desde que sejam pessoas sérias e de pessoas que estejam realmente interessadas em fazer um trabalho de crescimento para o time Ponte Pretana. É isso que precisa. Agora, também não dá para ficar acelerando o processo, porque nós vimos a Lusa lá de São Paulo, aceleraram o processo da SAF e está cheia de problemas também. É isso, é a opinião do Gleger Zorzin, comentarista do futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Tudo pronto, os jogadores estiveram reunidos, de um lado o time do Goiás, do outro a Macaca. Hoje a Ponte com o uniforme número 2, a camisa preta, a faixa branca, o Goiás todo de branco e a Macaca vai atacar neste primeiro tempo pro gol da linha do trem. Boa sorte pra Macaca, quem sabe vem a reabilitação depois de 11 jogos, 6 derrotas seguidas, apenas 8 pontos. A Ponte tem 2 vitórias, uma fora, outra em casa. Saída do Goiás, apita a árbitra Charlie Deret. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Leandro Boles. Tá registrado. E com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, na Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Bola rolando pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta, 19ª colocada contra o Goiás, 9º colocado, o time esmeraldino com 25 pontos. Aí ficou reclamando o Elvis já no comecinho do jogo, queria uma falta, a árbitra manda seguir. A árbitra que é de Santa Catarina, aliás, um trio feminino. Até a quarta árbitra, né, Pepe? Tem um quarteto, é isso? É isso mesmo, um quarteto, apenas o VAR, que é um homem. Beleza. Sai jogando aqui no campo defensivo o time do Goiás. Bola para Ramon Menezes. Ele ajeita, termina com o pé direito, faz o passe lá do outro lado com o Luiz Felipe. Zagueiro que passou pelo Peixe. Abertura curtinha na ponta para Rodrigo Soares. Recolhe, domina, dá o combate, tenta recuperar Miguel. Tentativa de passe no comando para ninguém. Ela sai em lateral para o time da Macaca bater. E aqui é Ramon Menezes, né? O quarto zagueiro do Goiás. O futebol brasileiro teve por muito tempo Ramon Menezes, um meia de muita habilidade, Vasco da Gama, seleção brasileira, que inclusive nesse ciclo aí negativo da seleção brasileira da Copa, treinou a seleção brasileira em 2 jogos. Sai jogando de novo aqui o time do Goiás com Djalma Silva. Ele ajeita, domina, para, prende, olha, pensa, observa, lançamento para Lucas Lima. Chega primeiro Sérgio Palácios. Que saber de brincadeira, meteu a bola pela linha lateral, vai lateral para o time do Goiás bater. Na faixa do campo, com sombra nesse momento, o Goiás ataca para o gol do portão quebrado do Majestoso. Futebol da Bandeirantes para Rocha do Peças há 33 anos. Rumo aos 34, oferecendo o melhor para você. Lucas Lima tentou, Djalma, chega de novo, Palácios para cortar. Sobra da bola ficaria para Macaca, ficou, o Juan foi atropelado. A árbitra pegou a falta, jogo parado, tem falta para fazer a cobrança o time Ponte Pretano. Danilo Barcelos ali está pelo meio, ele que é o capitão hoje do time da Ponte, sinalizando para que o Sérgio Palácios levante a bola para o campo de ataque. Hoje o ataque formado pelo David da Hora e também por Miguel. Lançamento é para o David da Hora, muito forte na proteção do Luiz Felipe. A bola fica de graça para o goleiro Thiago Rodrigues, que segue já há algum tempo jogando com uma proteção no rosto, numa máscara, em função de uma situação que ele sofreu exatamente no rosto, né? Uma lesão muito séria, e desde então ele já atua há algum tempo com esta proteção, com esta máscara no rosto.
Sai jogando de novo o time do Goiás com o Luiz Felipe. É só o comecinho do jogo para você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vem buscar o jogo Lucas Lima no campo defensivo. Pé esquerdo na bola, fez o levantamento no comando. Procurava Cadu. Chega a defesa para cortar. Insiste no lance o time do Goiás. Recebeu, dominou aqui na ponta de Djalma. Recebe de Juninho. Deixou pelo meio para Lucas Lima. Lucas Lima faz a inversão. Pelo meio para o Felipe Machado. Era o Rodrigo Soares quem trabalhava a bola para Luiz Felipe. Recomeçando com o Ramon Menezes. Praticamente só o Goiás até aqui tocou na bola. Recebe Juninho aqui para o setor esquerdo. Fez o passe, tentativa lá na ponta do Djalma para Lucas Lima. Tentou cortar luz. Estica bem lá atrás a defesa da Macaca para cortar. Na sequência foi derrubado David da hora. O jogo tá parado, tem falta Macaca, Pepe. Falta do camisa número 4, Ramon Menezes. Falta na intermediária. Ponte Preta não tem pressa. Sérgio Palácios vai fazer a cobrança. Eu acho que Gleger Zorzin, 20 anos de carreira como goleiro profissional, já deve ter levado um gol de Ramon Menezes. Lembra do Ramon Menezes, Gleger? Não esse na que verdade, tá aqui eu levei campo, gol né? do Ramon Menezes. Eu levei gol do Ramon Menezes e tive a oportunidade de jogar com o Ramon Menezes. No Vitória, 2008, 2009, o Ramon Menezes era o cara do time, camisa 10, grande jogador, excelente jogador. Depois virou técnico da seleção sub-20 e também da seleção principal, que, se eu não me engano, está até hoje na CBF. Boa. Aqui aperta na marcação Júlio, evita o lançamento do Djalma, tem lateral para bater o time do Goiás, mas aqui atrás no campo defensivo o time Esmeraldino vai sair jogando. Fica atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara e em Sorocaba. Acesse igacomh.com.br. Diego Leão, toca de cabeça, a bola sai, a lateral para o time do Goiás, lateral já cobrado pelo Djalma, volta a bola para Ramon Menezes. Ele ajeita, domina no campo defensivo com 4 minutos, vem o primeiro tempo, 0-0. Aqui está de Moisés Lucarelli, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Rodada que começou na última quinta-feira com a vitória do CRB sobre o Náutico do Hélio dos Anjos, que balança no cargo do Timbu por 2-1. E o gol da vitória do CRB foi marcado pelo Christopher, com assistência de Dadá Edu Pinheiro Belmonte. Aqui vem embora, programa de ataque, o time do Goiás recebeu, dominou na entrada da grande área, tentativa do Cadu Souza, chega a defesa para cortar, Danilo Barcelos ficou com a sobra, vacilou, dançou, perdeu a bola, ninguém avisou quem é ladrão, já recuperou Djalma, soltou na ponta para Lucas Lima, tentou a devolução, Júlio chega travando, só que não valia mais nada, porque no início do lance, na origem do lance, o Cadu Souza estava em completo impedimento, só com o auxiliar número 2. Ela tem que esperar o protocolo, mas aí rodou toda a bola ali na frente da área, voltou, a defesa tirou, só depois do lance definido é que ela levantou o instrumento, né, Pepe? É isso aí, assistente número 2, a Fernanda Andréa Gomes de Minas Gerais, tem 35 anos, assistente número 2 de Ponte Preta e Goiás. 0-0 para você ligado aqui no Futebol da Bandeirantes. Agora uma chegada mais forte do Danilo Barcelos, derrubando o jogador do Goiás um pouco antes da risca no meio campo. Falta cometida para cima do Juninho, experiente Juninho. O jogo tá parado, tem falta o Goiás para bater. E atenção, galera, ligado no Futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 6 minutos, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, 18ª rodada aqui, Moisés Lucarelli. Vem o time do Goiás, Palácio tentou tirar, não deu, voltou para Djalma. Diego Leão chega bem travando, a bola sai, que iria lateral para a Ponte, reclama, abre os braços, a galera chia. Só que tá marcado o lateral para o time do Goiás bater. Deixa eu ver a definição do lance pra gente seguir pro Edu. Aqui no giro do placar, 0-0, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vem pra cobrança do lateral de Djalma. Djalma colocou na entrada da grande área. Bola rolada por Cadu Souza, deixou pra Cadu Souza, ele bate! Falhou Guilherme Viana, é gol do Goiás! Gol do Goiás! Eu sou Goiás, eu sou Goiás. Cadu Souza tem a 40 estampado na camisa. Uma bola parecia fácil pro Guilherme Viana, só que ele acabou aceitando o chute do Cadu Souza com o pé direito na entrada da grande área. O Goiás sai na frente. Cadu Souza, 7 minutos do primeiro tempo, tá registrado no majestoso. Goiás 1, Ponte Preta 0, falha do goleiro da Macaca, Pepe. É realmente falha do goleiro Guilherme Viana. O Cadu Souza, camisa número 40, fez a finalização.
O goleiro Guilherme Viana acabou aceitando. O Goiás abre o placar no majestoso quarto gol do Cadu Souza nesta Série B, Leandro Bolles. Edu Pinheiro estava 0-0, não está mais. Cadu Souza abre o placar, 1-0 pro time esmeraldino e por aí, Edu. Pois é, olha, ainda a Série B, primeiro tempo, Criciúma 0, Vila Nova 0. Na Ilha tem gol do Operário, hein? Ailon, Sport 0, Operário 1. É o futebol da Bandeirantes Campinas. Gleger Zorzinho, nosso especialista. Temos o especialista na transmissão, mas não tem muito o que falar, né, Gleger? Falhou o Guilherme. Ah, não tenha dúvida, Boles. Uma falha incrível, né? Uma bola fácil, tranquila. Não sei o que quis fazer o Guilherme ali. Acabou tomando o gol. Uma falha realmente total do goleiro do Ponte Pretano. Uma infelicidade, digamos assim. Ele fez o movimento errado. Carlos Henrique, o bate pesado, 1-0 com 7 minutos. O Goiás abre o placar aqui no Majestoso. É um jogo de um time só, né? A Ponte tenta marcar, não conseguiu agora nessa falha do goleiro da Ponte, mas é um jogo de um time só. Com 8 minutos, o Goiás toma conta da partida. Veio o Kevson lá pela esquerda, cruzamento na segunda trave, era pro Júlio. Chega a defesa do Goiás para cortar. Bola colocada para fora, escanteio primeiro para Macaca bater, Pepe. E foi o camisa número 5, o Felipe Machado, quem cortou esta tentativa de cruzamento do Kevson. Escanteio pelo lado direito. Elvis na bola. Elvis vem para a cobrança. O Goiás foi o último time do Elvis, antes dele se transferir para Macaca. Vai ser autorizada a cobrança aqui pela direita, gol do portão, aliás, gol da linha do trem, oposto do portão de entrada. Elvis vem pra bola, pé direito nela, levantamento, bola curta, Palácios tentou, voltou, Kevson tentou bater pro gol no meio do caminho, bateu no Danilo Barcelos, voltou pra ele, dominou, limpou, bateu, tira a defesa, volta pra Elvis na direita, prepara o cruzamento, levantou pra boca do gol, saiu do gol, Thiago Rodrigues dá um tapa na bola, insiste do outro lado, briga Kevson, insistiu pra tentar recuperar, melhor pro time do Goiás, recupera, bola pra Juninho, Juninho recolheu, dominou, tentou na ponta, vai chegar na cobertura, Júlio para cortar, recupera, está jogando por time do Macaca, consegue o passe na ponta para Kevson, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, Miguel abriu, ele para, prende, segura e volta, recomeçando com Lucas Cunha. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Bola pro Guilherme Viana, goleiro da Macaca com o pé direito, abre para Palácios, tentou passe no comando pro David da hora, cortou a defesa, Júlio vai brigar, passe atrás, recolhe, domina Rodrigo Soares, sai jogando bonito pelo meio, aí o Juninho errou, Felipe Machado tentou consertar, tira mal, dá de graça no meio campo para Danilo Barcelos, recolhe, domina, faz o passe, deixou por dentro, recolheu, dominou Juan, o garoto deixou na ponta, recomeçando com Palácios para Diego Leão, empurrou do outro lado, recebeu, dominou Elvis, um pouco depois da risca no meio campo, forçou na ponta, esticou para Kevson, deixou para Miguel recolhe, domina, é o Kevson, quem sai da ponta vem pra B, tem Miguel Curtinho, pé canhoto, ele cruza pro Júlio, Thiago Rodrigues, sai do gol pra fazer a defesa, Pepe. E sai muito bem o goleiro do Goiás naquele lance anterior, no cruzamento do Elvis, que foi feito com muita qualidade. O David da hora estava inteiro na bola, mas mais uma vez o goleiro Thiago Rodrigues saiu muito bem, goleiro que está substituindo o Tadeu, ídolo da equipe esmeraldina. 1-0 pro Goiás, gol marcado pelo Cadu Souza, 7 minutos na falha do goleiro Guilherme Viana. Vai de KTO, aposte do seu jeito, baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Atenção, proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Danilo Barcelos fez o lançamento para David da hora entre os zagueiros do Goiás. Ele chegou até a ganhar de cabeça do Luiz Felipe, mas não tinha ninguém da Macaca. A bola fica de graça para Ramal Menezes. Sai jogando curtinho para Lucas Lima no campo defensivo. Quinto sinal está marcando 4h15, horário oficial de Brasília. Nesta tarde quente de sábado aqui em Campinas e em toda a região. Recolhe Luiz Felipe, agora na quarta zaga, deixou para Djalma, Djalma deu uma apanhada na bola, aí chegou o Júlio rasgando, mas a bola acabou saindo, lateral para o time do Goiás bater. 12 minutos, primeiro tempo, na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter, proteção de verdade para quem não pode parar. Djalma tentou aqui na frente, Palácios corta, Júlio tentou no comando, tira Djalma de novo, vem Palácios, rebate, a bola fica pelo meio, Danilo Barcelos, aí se livrou da bola, né, Barcelos? Para absolutamente ninguém, ela fica de graça com o Thiago Rodrigues para sair jogando no campo defensivo para o time esmeraldino, que vence o jogo por 1-0, vai subindo para 28 pontos,
encostando entre os líderes da competição. Ramon Menezes, volta a bola para Djalma com o pé canhoto, recobra o goleiro Thiago Rodrigues. Agora não pode usar a mão, não. Com o pé canhoto, levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Rodrigo Soares. Chega o Kevson, esperto, conseguiu evitar que o Rodrigo Soares chegasse na bola. A bola acabou saindo. Lateral que o próprio Kevson vai fazer a cobrança lá pela esquerda. Ele cobra, volta a bola para Lucas Cunha. Ajeita, domina para Macaca. São 3 zagueiros da Macaca. Ele chamou, acionou o Diego Leão. Fez o passe para Elvis. Elvis tentou o lançamento de novo para ninguém. A bola fica fácil com o Thiago Rodrigues. A Ponte fica muito pouco com a bola nos pés, né, Pepe? É isso, a Ponte não aproveita a posse de bola que tem. E agora um leve bate-boca entre o Elvis e o Miguel. Eles não se entenderam ali na jogada da Ponte Preta, mas como você bem disse, a Ponte Preta não aproveita os momentos em que tem a posse de bola na partida. Sai jogando o time do Goiás com Luiz Felipe com 13 minutos e meio no primeiro tempo. Ramon Menezes se apresenta para o jogo. Lucas Lima recebe praticamente aqui na lateral esquerda. Com o pé canhoto, levantou para o campo de ataque na velocidade do Djalma. Chega Diego Leão rasgando, metendo a bola para fora. Tem lateral no campo ofensivo o time do Goiás para bater. Goiás tem 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Destas 7 vitórias, 2 foram conquistadas fora de casa. Vem para a cobrança de Djalma no campo ofensivo. Tá esperando o Lucas Lima arrumar sua chuteira ali. Agora, tudo ok? Lucas Lima que surgiu de fato no futebol aqui na região, na Inter de Limeira, né? Depois foi pro Santos, Palmeiras, toda aquela polêmica, o Palmeiras não conseguiu jogar, rodou e agora tá no Goiás. Goiás que ataca, Djalma botou na frente, chegou na marcação Danilo Barcelos, a bola acaba saindo. É tiro de meta pro Guilherme Viana. Gleger, quase 15 minutos e o panorama do jogo 0-0. 0-0 seria bom, né? 1-0 pro Goiás, Gleger. Seria bom não fosse aquela falha incrível do Guilherme, né? Mas o jogo é de um time só. Apenas o Goiás joga, o time da Ponte, eu falava isso, né? Toma o gol. Tentava, antes de tomar o gol, né? Enquanto o jogo estava 0-0, tentava uma ação ou outra, mas sempre neutralizado pelo time do Goiás. E depois que tomou o gol, aparentemente ela naufragou na parte emocional novamente. Tomara que consiga se recuperar, mas nesse momento o Goiás é melhor no jogo e merece o resultado. Jean Carlos foi para a dividida, ganhou lateral para o time do Goiás, bater lá pela direita, lateral já cobrado, Lucas Lima pede, recebe, empurra pela meia para Felipe Machado, se organiza ofensivamente o Goiás, faz inversão para Djalma, recebeu, dominou, acabou atrapalhado um pouquinho aqui pelo gramado, pensou assim, controlou a bola, fez o passe pelo meio para o Felipe Machado, parou, prendeu, olhou, segurou, voltou, empurrou pela meia para Rodrigo Soares, centralizado lateral, porque o Lucas Lima sai lá na ponta direita, passe para o Jean Carlos, curtinho, dentro da grande área para Juninho, rodopiou, girou, voltou para Lucas Lima, para Juninho. Juninho recolhe, pico na grande área, empurrou pela meia para Jean Carlos. E chega Miguel, acabando com a festa esmeraldina. Tirou Kevson no comando pro David da hora. Recolheu, dominou, já estica, aperta Luiz Felipe para recuperar. Sai jogando pelo meio para Felipe Machado, esse jogador do Cruzeiro. Ele ajeita, domina, para, prende, olha, pensa, observa, empurra pela meia para Rodrigo Soares. Já abriu na direita para Lucas Lima. Ele sai da ponta, vem para meia para Juninho. Juninho leva a marcação, consegue o passe na direita. Vem de novo o time do Goiás. Entrada na grande área, Jean Carlos soltou para Juninho. Djalma abriu aqui para a esquerda para receber, recebeu, dominou, vem cá na marcação, sai da ponta, vem para meia, falta para cima dele. Falta cometida pelo Juan, bico na grande área, falta perigosa para o time esmeraldino bater. Pedro Piscinato. Foi muito inteligente o jogador ali da equipe do Goiás, deu tapa na frente e aí o Juan realmente cometeu a falta perigosíssima para a equipe esmeraldina que vai vencendo a Ponte Preta aqui no Majestoso, falta pelo lado esquerdo de ataque. Tá por ali o Felipe Machado, ajeita a bola agora o Lucas Lima. Na área o Luiz Felipe. O Luiz Felipe, na verdade, está conversando com o Moser. Ele não foi. Ramon Menezes está chegando por ali, o zagueiro. Fala alguma coisa para os dois homens, jogadores próximos da bola e tá indo para a área. Lucas Lima e Felipe Machado. É a falta na meia esquerda para o time do Goiás que vence o jogo pelo placar de 1-0. Lucas Lima saiu da bola, deixou para Felipe Machado. A bola passou no meio da barreira, foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, a barreira abriu e quase matou o Guilherme Viana, hein, Pepe? Mais uma vez, dessa vez o goleiro Ponte Pretano contou com a sorte. A batida foi pelo lado de fora da rede do goleiro Ponte Pretano, que já vai repor a bola em jogo. Boles. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. Pouco mais de 17 minutos. Primeiro tempo.
Campeonato Brasileiro da Série B, 18ª rodada aqui, Moisés Lucarelli, Ponte 0, Goiás 1, Edu. Tem gol na Série B, lá em Criciúma, gol do Criciúma, Felipe Matheus, hein? Criciúma 1, Vila Nova 0, Criciúma líder com 36 pontos e na Ilha do Retiro empata o Sport com Biel Fonseca. Sport 1, Operário também 1. É o futebol da Bandeirantes Campinas, você ligado conosco também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falta para Macaca bater no círculo central, vem para a cobrança Elvis um pouco depois da risca no meio campo. Tem o Júlio aberto aqui pela direita, tem o Kevson lá pela esquerda, vai ter que tocar curtinho, né? Ninguém vai se apresentar. Agora ele tentou o lançamento pro Kevson. Tentou toque na bola na frente pro David da Hora, conseguiu, mas aí o Ramon Menezes chega para cortar. Volta para Miguel, de cabeça, David da Hora, com o peito, ajeitou pro Kevson. Dominou, carregou, escapou, falta! Falta pra cima do Kevson na entrada da grande área. Pode ser uma boa oportunidade pra Macaca empatar o jogo, Pepe. Foi inteligente o Kevson, brigou, fez a disputa ali no pé de ferro com o camisa número 5, o Felipe Machado. O jogador do Goiás levou a pior, está caído no chão, reclama de dores, mas fato é que a falta está marcada, falta perigosíssima para Macaca. O Elvis está por ali, já pegou a bola, colocou debaixo do braço, chamou a responsa o camisa 10 da Macaca. É a chance de empate da Ponte Preta. Levou a pior, portanto, o jogador do Goiás. Departamento médico do time esmeraldino foi acionado. Qual é o jogador que tá caído, Pepe? O camisa número 5, Felipe Machado. É porque acho que o Kevson, quando ele cai em cima das pernas do Felipe Machado, né? E acabou levando a pior o jogador esmeraldino. É isso aí, o técnico Márcio Zanardi aproveita esse momento enquanto o jogador esmeraldino recebe o atendimento ali para conversar com os seus jogadores. O Júlio tá por ali, o David da Hora também. O técnico da Ponte Preta passando instruções ao time da Macaca. E uma cena curiosa também, o Danilo Barcelos, um dos mais experientes aí desse elenco da Ponte Preta, chamou o garoto Miguel de cantinho e os dois conversando muito ali. Danilo Barcelos passando orientações ao garoto Miguel. Boa, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Tem falta Macaca para bater. Felipe Machado tá saindo, não houve a necessidade da maca. Os maqueiros entraram, mas ele tá saindo, até correndo, né? Dando ali um trotezinho. Parece estar tudo ok ali com o Felipe Machado. Tem falta perigosa, Macaca para bater. Elvis, Danilo Barcelos, o Elvis está reclamando, parece impaciente, nervoso. O Elvis está toda hora reclamando, acho que é com a árbitra, né? Tá reclamando que a barreira tá muito próximo. Ou talvez da bola, a bola deveria estar mais perto da área. O fato é que os principais jogadores da Macaca, desde o início, estão reclamando bastante com a arbitragem da Charlie Deret, de Santa Catarina. Talvez tenha sido isso mesmo. Só que é o seguinte, ela marca a falta porque o Kevson não levou vantagem. Então ela tem que mostrar, ela tem que voltar exatamente onde ela viu o início da falta. E foi exatamente onde a bola tá ali. Aí não justifica a reclamação do Elvis e também do Danilo Barcelos. Falta perigosa para Macaca. Quem sabe agora? Torcedor em expectativa. O Júlio tá livrinho aqui na entrada da grande área. Sem marcação. Autorizada a cobrança. Elvis e Danilo Barcelos. Falta frontal para Macaca. Partiu Elvis. Pegou o goleiro na sobra. Júlio. Pegou mal na bola. Incrível e perdeu. Perde uma grande oportunidade o garoto Júlio. A bola se apresentou limpa para ele. Após a finalização, a cobrança de falta do Elvis a meia altura. O goleiro espalmou nos pés do Júlio. Ele pega muito mal, manda para fora, Pepe. Uma chance incrível desperdiçada pelo garoto Júlio. O Elvis bateu a falta, dando trabalho ao goleiro Thiago Rodrigues. E aí você destacou, o Júlio tá sozinho aqui pelo lado. O garoto teve a oportunidade de empatar o jogo, mas pegou muito mal, ficou nervoso. Desperdiça a chance de empate aqui no majestoso a Ponte Preta. Carlos Henrique, o bate pesado. Como você descreve esta finalização do Júlio? Como ele foi para a bola, parecia que encheu o pé, mas ele pegou muito mal na bola, CH. Aí não tem tatu que aguente, né? O goleiro toma frango e tem um lance desse que não tem ninguém, é só empurrar a bola para dentro do gol e perde. Aí fica muito complicado, né? Espero que a Ponte se acalme. Ela começou muito nervosa o primeiro tempo. Parece que está estabilizada e tem que jogar. Tem que jogar. Para encarar, tem que jogar. Para fazer gol, tem que jogar. Não existe outra maneira de empatar o jogo. Agora, até agora, o Goiás é melhor. 22 minutos, primeiro tempo. Vem o Goiás com Cadu. Cadu para o Lucas Lima. Ele sai da ponta, vem para meia. Voltou para o Felipe Machado. Pegaram o Lucas Lima e foi o Palácios, né?
e dedurada ou dedurado pela quarta árbitra, a árbitra Charly mostra cartão para o zagueiro colombiano para manter a média, né, Pepe? Tudo normal no time da Normal, Ponte normal. Preta. Mais um cartão amarelo para Sérgio Palácios, colombiano. O primeiro cartão do jogo. Vou dizer uma coisa, ele deu uma levantada no Lucas Lima bem na risca do meio campo com a risca lateral aqui. Foi na cara da quarta árbitra que imediatamente já sinalizou para a árbitra principal. Cartão amarelo, portanto, para Sérgio Palácios. O primeiro cartão do jogo mostrado para o zagueiro colombiano. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. 1-0 para o Goiás, bola para Ramon Menezes, tentou lançamento para o Cadu, Diego Leão, chega, tira, coloca a bola para fora, tem lateral para bater o time esmeraldino no campo ofensivo, tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0, vem Djalma para a cobrança do lateral, se mexe, se apresenta para o jogo, Jean Carlos, tem Cadu um pouco mais à frente, Cadu um atacante revelado pelo Atlético Mineiro, né, tá emprestado ao Goiás para exatamente ganhar ritmo, passe aqui na ponta, ganhar experiência, Jean Carlos sai da ponta, vem para a meia, tentou o passe para Juninho, chega a defesa para cortar, tira a rua de qualquer maneira, falta, já foi seguro o David da hora, agora ela tem que mostrar cartão também e vai, né? Vai manter o critério, pelo menos em termos de critério, a árbitra vai bem do jogo, Pepe. Cartão amarelo para o zagueiro número 4, Ramon Menezes. Não estava pendurado, segundo cartão do jogo, dessa vez para a equipe visitante. Ela mostrou o cartão porque o Ramon Menezes segurou o David da hora. Bola para o time da Ponte com Elvis. Elvis tentou o lançamento, a bola explodiu no Cadu Souza, autor do gol do Goiás, e saiu lateral para o time da Macaca bater. Quantos gols tem o David da hora com a camisa da Ponte? Um gol. E o Tadeu, goleiro do Goiás que está machucado, também tem um gol na Série B. Tá bom. Aqui o Danilo Barcelos vai para a dividida com o Cadu. Tocou por último na bola o jogador do Goiás. É mais um lateral para o Macaca bater aqui na direita. Júlio, curtinho para Elvis, para Júlio. Júlio domina, puxa bem o lance, empurra para Elvis. No comando pro David da hora. Tentou no pivô, chega Julinho para cortar. Bola recuada para Luiz Felipe pressionado. Levanta a bola para o campo de ataque. Ninguém do Goiás. Diego Leão de cabeça, empurra lá do outro lado para Lucas Cunha. Dá um bico na bola, levanta para o campo de ataque. Rodrigo Soares toca de cabeça, volta pelo meio para Danilo Barcelos com liberdade. Lançamento para o David da hora. Luiz Felipe chega de cabeça para afastar. E aí o Thiago Rodrigues tranquilo vai sair do gol. Tem um tempo tranquilo, né? Um possível. Porque esse cidadão que tá batendo aí, ó. Ah, é a placa, é o nosso microfone ambiente, ô Giba. Ele vai lá e arruma a placa, bate. Que coisa, não? E vai pro microfone ambiente. Coisas do futebol. Tô de olho aqui pra ver se ele não vai... Vai de novo, olha lá, olha lá. Olha lá. Tapinha. É o tapinha não dói, né, Pepe? Não dói, na placa não dói. Danilo Barcelos. Tá consertando legal. Deixa o supervisor saber disso. Miguel faz o passe com o Kepson. Ele sai da ponta, vem pra meia, parou, prendeu, olhou, pensou. Agora é a vez do Goiás se defender, deixar a bola pra Macaca, que tem muitas dificuldades para criar. Danilo Barcelos para Lucas Cunha. Ele ajeita, domina, botou na frente, no corredor. Lançamento pro Kepson. Linha de fundo, já prepara o cruzamento. A árbitra pode optar por marcar o escanteio ou a falta. Ela marca o escanteio, Pepe. Escanteio para Macaca. A bola realmente bateu no braço do Juninho, capitão da equipe do Goiás, mas como você bem disse, a árbitra optou pelo escanteio. Segundo escanteio para Macaca, novamente Elvis na bola. Quem sabe agora, o torcedor da Macaca acredita, a macacada que está reunida, vem para a cobrança da falta ou do escanteio. Elvis parte para a bola, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu a defesa para afastar. Kepson de primeira encheu o pé, a bola bateu no meio do caminho no jogador do Goiás. O time da Ponte reclama de um pênalti, o torcedor também. Eu tive a impressão que bateu na barriga. Claro que o lance vai ser checado. Tira lá atrás Rodrigo Soares. Insiste, briga Jean Carlos. Ficou procurando a bola. O Júlio encontrou, mas a árbitra deu a falta e agora está pedindo para esperar. Lance vai ser revisado. E aí, Pepe? Realmente ficou muito claro. A bola realmente acerta o braço do Cadu Souza. Mas o braço estava colado no corpo. Não interferiu aí na trajetória da bola. Para mim, lance normal. Falta para Macaca na intermediária. E aí ela confirmou de fato a falta. Falta que a Macaca vai bater. A Macaca mais presente no campo ofensivo nesse momento. Tá perdendo o jogo por 1-0. O Cadu Souza logo a 7 minutos abre o placar por time esmeraldino. Ela ainda não autorizou, não. Os jogadores da Ponte encostam ali. O Juan. Conversa também o Danilo Barcelos. Nossos comentaristas sem o auxílio da TV. Se a TV já reprisou o lance, né? Já tem um replay. Eles podem opinar se houve ou não pênalti para Macaca. Pra mim, normal. E pra você, Gleguer? Lance normal pra mim também.
Mas para a árbitra ainda não. Está esperando, o lance está sendo revisado, tem o árbitro de vídeo com as imagens. A arbitragem tem outras imagens, diferentemente da transmissão. Já há uma certa demora, né, para definição. Ela está sinalizando e confirmou a falta. Então, não nada de pênalti, apenas falta para Macaca. Vem para a bola Elvis. Pé direito, levantou para a boca do gol. Thiago Rodrigues se sai do gol. Aí não foi nada, né? Ela deu a falta ali do Diego Leão. Só que é o seguinte, o Thiago Rodrigues sobe e tira, e daí inevitavelmente ele se choca com o Diego Leão. E ela pegou a falta, é o tradicional perigo de gol, viu, Pepe? Exatamente isso, Diego Leão não fez movimento nenhum faltoso no goleiro Thiago Rodrigues, mas a gente sabe que o goleiro é protegido dentro da área dele. Ah, é? Falta marcada para a equipe do Goiás. O Gleger pode falar melhor. Você viu essa aí, Gleger? Tá vendo? O goleiro é sempre protegido, palavras de Pepe. Eu concordo plenamente com ele. Aliás, o goleiro é o que mais sofre. Tá vendo como ele nem... Ele quer gesticular e discutir, justificar e nem sai o que ele falou. Porque não, é injustificável. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas e Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Confira em iga.com.br. Logo mais tem a decisão da terceira posição, terceiro lugar da Copa. França e Inglaterra, 6 da tarde. Você confere aqui na Rádio Bandeirantes e amanhã a grande decisão, 4 da tarde. A bola rola lá no MetLife Stadium em New Jersey, pertinho de Nova York. Espanha e Argentina. A Espanha buscando o bicampeonato, a Argentina buscando o tetra. E aqui vem Macaca. Capson recolhe, domina pela esquerda, prepara o cruzamento, bom cruzamento para o boca do gol. Sobrou para Júlio e agora vai marcar para fora de novo, Júlio. Mas a bola foi desviada, hein? Então é escanteio, Pepe. Mas a assistente número 1, a Anne Casey Gomes, tentou dar o tiro de meta, mas a árbitra Charlie Wendy Deretti estava próxima do lance e confirmou o escanteio para Macaca. O Júlio não nasceu para fazer gol, escanteio para Ponte. Elvis vem para a cobrança. Thiago Rodrigues não tá bem, não. Pede atendimento médico o goleiro do time do Goiás. Senta no gramado. Ele joga com aquela proteção, agora coloca a mão nas costas. Naquele primeiro lance que o Júlio teve a chance clara de empatar, ele ficou um tempo ali no chão, talvez alegando que bateu as costas na trave. Talvez tenha sido esse momento que gerou agora esta segunda situação ali para o goleiro do time do Goiás, viu, Pepe? Ô Boles, mas confesso que aqui de perto não pareceu nada faltoso, não vi ele batendo. Agora... Foi naquele primeiro lance, sabe, do Júlio que ele perdeu? O médico do Goiás agora passa aquele spray milagroso nas costas do goleiro Esmeraldino e agora já tá bom. Realmente o spray faz milagres. Tem escanteio, uma Macaca para bater, 30 minutos. Primeiro tempo, 1-0 pro Goiás. Vem pra cobrança Elvis. Aqui na direita, Macaca atacando pro gol da linha do trem deste primeiro tempo. Todo mundo se pegando. Deixa eu ver. Aí, ó, tá vendo? É, tá brava a árbitra. Partiu pra bola Elvis. Levantamento pra boca do gol de cabeça pra fora. Lucas Cunha chegou a desviar sozinho. Ninguém marcou o zagueiro da Macaca. A bola passou à direita. Foi embora. Tiro de meta pro Goiás, Pepe. Subiu sozinho o zagueiro Lucas Cunha. Teve a oportunidade de empatar a partida no Majestoso. A bola passou muito próxima da trave do goleiro Thiago Rodrigues. A Ponte Preta vem criando chances e oportunidades para conseguir o empate. Thiago Rodrigues está demorando para cobrar o tiro de meta. A árbitra quase foi em direção ao goleiro do Goiás. Palácios disputa com o Cadu Souza. Agora o outro Cadu tenta, tira Diego Leão, volta pelo meio para Felipe Machado. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Da família certo para a sua mesa. Luiz Felipe recobra o goleiro Thiago Rodrigues. David da hora aperta. Agora aperta o Ramon Menezes. Consegue passe curtinho para Djalma. Bola curta. Ramon Menezes tirou no meio do caminho. Juan tentou chegar, não deu. Diego Leão. Houve a falta para cima dele. A árbitra não deu. Sobra da bola fica para o time Esmeraldino. Daí para o Luiz Felipe. Luiz Felipe sai jogando curtinho para Lucas Lima. E atenção, galera ligada do Futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 32 minutos. Primeiro tempo. O tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo. Série B, 18ª rodada. Ponte fecha o primeiro turno
Na próxima quarta-feira em Ponta Grossa contra o Operário, aqui Majestoso, 1 pro Goiás, 0 pra Ponte, Edu. Olha, continua no primeiro tempo, Criciúma 1, Vila Nova 0, ainda a Série B lá na Ilha, Esporte 1, Operário também 1. Tem futebol na Bamba. Em alto e bom som pra você ligado aqui na Bandeirantes com o Timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol pra você. Bola recuada pro Thiago Rodrigues, com o pé esquerdo, levanta o programa de ataque, pra ninguém a bola sai. O Zanardi, que não faz muito tempo, passou pelo próprio Goiás, né, o PP, lembra? Sim, passou pelo Goiás, mas o último clube comandado pelo Márcio Zanardi foi o Figueirense, no início desse ano de 2026. Miguel, boa jogada, empurrou na ponta, Kebson domina, pé direito, cruzou pra boca do gol, passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo é só tiro de meta. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Quase 34, primeiro tempo, 1-0 Goiás na frente, CH. Mas a Ponte melhorou. Teve 2 oportunidades. Se não fosse a imperícia do Júlio, teria empatado o jogo no mínimo, não é? E o Goiás, de uma maneira inexplicável, fez o gol e foi lá para trás. E a Ponte está tomando proveito disso. Nesse momento, o jogo equilibrado. Falta do Diego Leão para cima do Cadu, perto da risca do meio campo. Tem falta o time do Goiás para bater. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campim com 1-0 para o Goiás. Tem lateral Macaca para bater, bola requadra o Júlio para o Palácios. Recolheu o domínio, já tem cartão amarelo no jogo, o zagueirão da Macaca. Diego Leão, marcado ali a distância pelo Cadu. Passe na ponta para Lucas Cunha, deixou para Kebson, a bola veio toda torta, né? Chegou viva para cima dele, não conseguiu dominar na sequência, tá valendo, Juninho caiu, o árbitro vai seguir. Kebson recolheu, dominou no corredor, ponta esquerda, deixou curtinho para Miguel. Miguel domina, puxa, leva a marcação dobra para cima dele, falta do Rodrigo Soares, se chegou atropelando o garoto Miguel. Tem falta para Macaca bater, Pepe. Miguel é um garoto muito inteligente, muito rápido, deu tapa ali entre as pernas do Rodrigo Soares. O camisa número 2 parou o jogador da Macaca com falta lateral. Elvis ajeita a bola com carinho, vem bola perigosa aí na área do goleiro Thiago Rodrigues. É a chance para Macaca, mais uma na bola parada. Ponte perde o jogo por 1-0. Gol da linha do trem. Elvis vem para a cobrança. Quem sabe o Palácios tem quase 2 metros de altura, tá ali na área. Na área também Lucas Cunha, Diego Leão, David da Hora. Tá muito perto da barreira o jogador do time do Goiás, o Jean Carlos. Árbitra chama atenção. Agora vai autorizar a cobrança do Elvis. Autorizada a cobrança, levantamento, Thiago Rodrigues dá um tapa na bola, a bola fica viva, tira, a defesa voltou, Juan tentou, Lucas Lima protege para tirar, na sequência falta para cima dele. Falta para cima do Lucas Lima, o jogo está parado no Majestoso, PP. Agora o ataque da Ponte Preta deu bobeira, porque o Thiago Rodrigues deu um tapinha ali na bola, a bola ficou pipocando viva, ali, né? Ficou viva dentro da área, ninguém da Ponte Preta chegou, e aí no momento em que o Lucas Lima iria sair em contra-ataque, falta cometida pelo Danilo Barcelos. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, segue 1-0 pro Goiás. Como é que tá o jogo na sua visão, Gleger? A Ponte deu uma melhorada, né? Começa a sair um pouco mais pro jogo, se acalmou depois do gol tomado, né? Da falha incrível do goleiro, né? E aparentemente agora ela consegue evoluir algumas jogadas, consegue chegar. O Goiás, ele tá naquela, né? Olha, fizemos 1-0, vamos ficar aqui atrás esperando a Ponte sair para tentar matar o jogo num contra-ataque, né, ou numa bola parada. Esse é o jogo do Goiás. Agora, sem dúvida nenhuma, a Ponte melhora no jogo e está próxima de fazer o gol de empate. Vamos entrar na reta final desse primeiro tempo. Júlio morde, belisca, sobra da bola, fica para Elvis. Tentou 2 lances, ainda ele, pé direito no comando pro David da Hora, saiu na cara do gol. Thiago Rodrigues sai do gol para fazer a defesa. Boa bola enfiada do Elvis agora pro David da Hora. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 37 minutos cravados, primeiro tempo. Série B, 18ª rodada aqui, Majestoso, segue 0, Ponte Preta 1 pro Goiás, Edu Pinheiro. Ontem 5 jogos na Série B, Juventude 2, Cuiabá 0, São Bernardo 1, Avaí também 1, América Mineiro 1, Ceará também 1, Londrina 0, Botafogo e Ribeirão Preto 0 e Fortaleza 1, Novo Horizontino 0. Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes, já Edu Pinheiro comanda um intervalo inteligente aqui na Bandeirantes Campinas.
Olha, vai de KTO, aposte do seu jeito. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA. Olha o Goiás chegando. Bola na entrada da grande área. Pintou mais um. Diego Leão na hora H. Duas vezes para cortar e a bola vai embora em tiro de meta. Safa-se a macaca, Pepe! E foi esperto ali o garoto Diego Leão, porque mesmo caído no chão, conseguiu chutar a bola no jogador do Goiás, fazendo com que ela saísse pela linha de fundo. Tiro de meta para Macaca, 1-0 para o Goiás. 38 minutos do primeiro tempo. Vai de KTO, proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. O Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Miguel evita a saída da bola lá pela canhota, deixou para o David da hora, empurrou pela meia para Juan, que não domina. Tira aqui atrás de qualquer maneira de Djalma, levanta a bola para o campo de ataque, rebate de cabeça Lucas Cunha, sobra espirrada aqui na direita para Sérgio Palácios, levanta a bola para o campo de ataque. Tentou Elvis, tira aqui atrás Ramon Menezes, voltou de graça para o Goiás com o Cadu, tentou no comando, chega bem para fazer o corte o Diego Leão, voltou de novo para Cadu, olhou para a direita, olhou para a esquerda e recuou. Faz um recuo para Felipe Machado coloca a bola no chão, é a vez dos jogadores mais experientes se apresentarem para o jogo. Lucas Cunha é o zagueiro da Macaco, Lucas Lima é o meia do Goiás, deixou para o Felipe Machado, agora para Juninho empurra pela direita para Rodrigo Soares, ele ajeita, domina, troca passes no campo ofensivo, o time do Goiás, de novo Rodrigo Soares pela meia para o Felipe Machado, empurrou, inverteu da direita para a esquerda para Lucas Lima, recolhe, domina a marcação do Juan, fez o passe para o Djalma, de primeira, abriu boa bola, tentativa de devolução, conseguiu devolução, Djalma botou na frente, Palácios chega, segundo a arbitragem, na bola, ou tentando ir para a bola, porque na bola ele não atingiu, levantamento para o campo de ataque, David da hora, lançado, apanha na bola. Ela bateu no joelho, no tornozelo, na canela e saiu. Que cena ridícula, viu, Pepe? E aí é claro que o torcedor da Ponte Preta ali no setor das vitalícias manda aquele carinho nome, ali, né? Para o David da hora, que não conseguiu dominar a bola. Pode ser até David já deu a sua hora, né? Porque isso, hein? David pode ir embora. Para os desafios do biodiesel, escolha a proteção de quem entende do assunto. Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. 40 minutos. Primeiro tempo, 1-0 para o Goiás. É para a cobrança do lateral de Djalma. O que tá rolando aí, professora? Tá Palácios está no chão. Alega que foi atingido ali pelo jogador do time do Goiás, pelo Cadu Souza, o autor do gol. Vai lá em cima da árbitra. É brava, hein? É aquela mulher brava, viu, Pepe? Tem que tomar cuidado, hein? Brava, catarinense braba. Tira aqui atrás Diego Leão, coloca a bola pra fora. Bateu em alguém? Bateu. A indecisão absurda da arbitragem, até que a auxiliar número 1 marcou a saída da bola a favor da Macaca. Juan recolheu, dominou, tentou passe atrás. O Júlio vai para dividir, insiste o lance. Lucas Lima fica com a sobra, tentou levantar a bola. Falta. Agora ela pegou a falta para cima do Lucas Lima, bem à frente do banco de reservas do Goiás. Lucas Lima já ameaçou cobrar rápida a falta, mas na pura malandragem, né? Porque a bola estava rolando. E aí ele ganhou mais alguns segundos preciosos. 41 tem falta o Goiás para bater. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores. Grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Vem para a cobrança na falta aqui na ponta esquerda, o time do Goiás com Lucas Lima. Ramon Menezes e Luiz Felipe vão para a área, além do centroavante, Cadu, cruzamento para Luiz Felipe, subiu a defesa da Macaca para afastar. Vai voltar para Rodrigo Soares lá pela direita, campo ofensivo, empurrou pela meia, deixou curtinho, passe para Jean Carlos, para Juninho. Aí Juninho errou o passe, deu de graça para Danilo Barcelos. A chance para o contra-ataque da Macaca. Elvis fez o lançamento, e agora, para se redimir, devido à hora, recebeu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, girou para o Kevin. Pênalti! É isso que ela marcou, né, Pepe? Pênalti para Macaca, foi derrubado Kevson. O pênalti está marcado a favor da Macaca, Pedro Piscinato. Jogadaça inteligente de todos os jogadores da Ponte Preta. Mais uma vez, o Elvis dá um passe extraordinário para o David da hora em velocidade. Ele acha o Kevson na entrada da área. E aí o Lucas Lima chega atrasado, derrubando o jogador da Macaca. Pênalti para Ponte Preta, pênalti marcado corretamente. Tá vendo? O David da hora ainda não chegou a sua hora de sair. Ele permaneceu, fez uma boa jogada, pênalti para cima do Kevson. É que a árbitra sinalizou, dava até a impressão que ela estava marcando uma outra falta.
Mas aí apontou para a marca do pênalti. A Ponte tem uma grande oportunidade para empatar o jogo. E aí CH, Gleger, CH, houve o pênalti ou não? Lembrando que o lance, claro, está sendo checado. Todo tipo de lance como esse, ele é checado. E aí CH e Gleger? Não foi um pênalti, mas o Lucas Lima vai no peito do da hora, pra mim, pênalti. Eu Pra também você, daria Gleger? o pênalti, sim. Eu também daria o pênalti. Não foi tão escandaloso, mas tem o choque, ele tem o contato. Eu também daria o pênalti. O pênalti foi em cima do David da hora ou do Kevson? Do Kevson. isso. David O da David hora toca ajeitou. pro Kevson, isso. Tá bom. Elvis vem pra cobrança. Lei do ex, hein? Goiás foi o último time do Elvis. Elvis contra Thiago Rodrigues e ela vai pro VAR. E aí não sei não, hein? Vai pro VAR a Charny Deret. Aí em direção ao Mário. O Danilo Barcelos vai correndo atrás dela. O Juan também corre. O Juninho, capitão do Goiás, também vai correndo. Ô Boles, confesso que aqui, bem próximo do lance, eu fiquei com a impressão de pênalti, que o Lucas Lima realmente chega atrasado e acerta o Kevson, né? E você tá a poucos metros do lance, né? 10, 15 metros no máximo. Mas vamos ver que o VAR vai decidir. O VAR é um homem, né? Qual é o nome dele? Vinícius Gomes do Amaral, mineiro de 39 anos, 5 jogos como VAR nesta Série B, o primeiro da Ponte Preta. Foi ele quem recomendou para que a Charny Deret fosse no VAR, rever o lance. Ela no campo, né? Estava bem colocada ali. Ela marcou o pênalti. Todo mundo na expectativa se o pênalti vai ser confirmado ou não. Tá na cabine do VAR a Charny. Reclamação ali. Até o Zanardi. Não, o Zanardi tá aqui, né? É um outro. É o Moza. É um integrante da comissão técnica do Goiás. Tá reclamando, tá um pouquinho mais exaltado. Levou uma bronca da quarta árbitra. A Charny tá revendo ainda o lance. Se o pênalti vai ser mantido ou não. Danilo Barcelos chega até a discutir ali com o Juninho. Lucas Cunha também conversa com o Juninho. Todo mundo na expectativa, o torcedor vai e assim vai. A gente fica na expectativa também. Se ela vai manter a decisão de campo ou após a recomendação do árbitro de vídeo vai tirar o pênalti. Voltou, estava saindo e voltou. Ficou com mais uma pulga atrás da orelha árbitra. Agora sim, atenção, apontou e confirmou. Tá confirmado o pênalti para a Macaca. O Mineiro tentou de todas as formas fazer com que ela tirasse o pênalti, mas ela manteve. Tô dizendo para você, Pepe, é uma mulher brava. Uma mulher brava e convicta, a catarinense Charly Wendy Deret. Então é isso. Mas ela acerta, viu, Bola? É, né? Ela acerta. Foi tocado o Kevson. Não foi que nem disse o CH, não foi, né? Mas e o Kevson estava em velocidade, né? O Lucas Lima de desequilibra o Kevson. Mais 5 minutos no primeiro tempo. Ele pediu o jogador de prosseguir, pênalti. Elvis vem pra cobrança, grande oportunidade para Macaca aos 45 minutos do primeiro tempo. Elvis contra Thiago Rodrigues, gol da linha do trem, a grande oportunidade para Macaca. Neste momento, há um pensamento positivo em sua mente para a realização da ação, então capricha. Capricha que dá Elvis com a 10 da Macaca. Autorizada a cobrança, correu, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Elvis, sempre Elvis, tem a 10 estampado na camisa. Bola de um lado, goleiro pro outro lado, com extremo capricho, como determina, como manda o manual dos grandes cobradores de pênalti. E Elvis estava com este manual embaixo do braço, meteu lá dentro, faz a festa, a galera Ponte Bretana, então pula, sai do chão e vem pra Macacada. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou em si, balançou a rede, é gol da Macaca. Elvis cobrando o pênalti, 46 minutos de bola rolando, primeiro tempo, tá registrado. Elvis, Ponte Preta 1, Goiás também 1, Thiago Rodrigues não chora não, goleirão, essa nem na foto você saiu, a bola dorme no fundo da sua rede, e o detalhe
detalhe do gol de empate da Macaca, Pepe. O detalhe é que mais uma vez o Elvis mostra sua grandeza na Ponte Preta. Às vezes fora de campo, às vezes nas entrevistas, mas também nos momentos de urgência dentro de campo. Com muita qualidade, deslocou o goleiro Thiago Rodrigues, bola no canto, goleiro no outro, e na comemoração o Elvis... Olha o Goiás chegando na cara do gol, mais uma chance, o chute no canto, é gol! Cadu Souza de novo! Gol do Goiás! Eu sou Goiás, eu sou Goiás. Cadu Souza tem a 40, estampado na camisa, bola enfiada entre os zagueiros, ele ganha na velocidade, na entrada da grande área, bote forte, gol pé direito, sem chances para Guilherme Viana. Nem deu tempo no torcedor da Macaca de comemorar o gol de empate, porque o Cadu Souza aos 48 minutos do primeiro tempo recoloca o time esmeraldino na frente, está registrado no futebol Bandeirantes. Goiás 2, Ponte Preta 1, e o detalhe do gol, aliás, os dois detalhes dos dois gols, Pepe. Concluindo o detalhe do gol do Elvis, na comemoração ele saiu apontando para os torcedores, batendo continência, como quem diz, esse gol é para vocês. E agora falando sobre o gol do Goiás, mais uma vez a defesa da Ponte Preta deu espaço, o Cadu Souza, que agora se iguala ao Anselmo Ramon, com 5 gols marcados com a camisa esmeraldina nesta Série B, bateu firme de perna direita no cantinho do Guilherme Viana, que nada pôde fazer. O Goiás novamente está na frente do placar. Vem o Macaca tentando também o gol de empate. Júlio dominou, insistiu, tentou devido à hora. Rasga, afasta a defesa de qualquer maneira. Incrível que 3 zagueiros e a bola foi enfiada no meio dos zagueiros. E o Cadu Souza chegou limpo para marcar o segundo gol dele, o segundo gol do Goiás. E agora vai levar uma bronca da árbitra, o Cadu Souza, que reclamou. Tem falta para fazer a cobrança, Macaca. Qual é o tempo acrescido, Pepe? 5 minutos, vamos até 50. Então talvez esse seja o último lance do primeiro tempo. Vai para a cobrança Elvis, Lucas Cunha, Diego Leão, Danilo Barcelos, todo mundo ali na entrada da grande área. Elvis vem para a cobrança, 2-1 para o Goiás. Jogo quente na reta final. Partiu Elvis, cruzamento para a boca do gol, subindo a defesa para afastar. Ela volta pelo meio para o Júlio. Júlio numa zona perigosa, tentou o passe. Juninho insistiu, brigou para recuperar para o time do Goiás e ainda sofre a falta. Nem ele reclamou, né? Já está parado, a árbitra marcou a falta do Danilo Barcelos para cima do Juninho. Tem falta para bater o time do Goiás. Roça Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Ô Boles, oi. A quarta árbitra levantou a placa de acréscimo novamente, só que eu confesso que daqui tinha jogadores na minha frente, eu não consegui ver quanto tempo adicional ela deu, tá? Não, beleza, porque teve a questão do VAR, né? Teve depois aí o gol do time do Goiás, 6. O gol da Macaca. 6. Então mais um. Então ela vai terminar com 51. Levantamento do campo de ataque, Thiago Rodrigues. Tentou Cadu Souza. Chega a defesa da Macaca. 1, 2 vezes agora para cortar definitivamente com o Lucas Cunha. Balão pro campo de ataque, tentando o David da hora. Rasga, tira aqui atrás Luiz Felipe. Danilo Barcelos fica com a sobra, empurrado pelo Cadu Souza. Falta para cima dele, falta que a Macaca vai bater. O Elvis já sinalizou que vai jogar essa bola lá para a área. Mesmo distante da área. A bola parada aqui um pouquinho depois da risca do meio campo, Elvis. Vem para cobrança, faltou para o time da Macaca. Agora sim deve ser o último lance do primeiro tempo. Será que chega, Elvis? Joga essa bola parada aí para ver o que acontece. Vem para a bola, Elvis. Levantou para a boca do gol, Thiago Rodrigues. Sai do gol para fazer a defesa no momento em que apita. Jardim Derek, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no majestoso. Vitória do Goiás. Goiás 2, Ponte Preta 1, a Macaca empatou, mas vacilou e levou o segundo gol. E o Goiás saiu em vantagem neste primeiro tempo por aqui. A bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Mas a árbitra apita forte, hein, Pedrão? Nossa senhora, hein? É muito convicta nas decisões, os jogadores falam com ela estufa o peito, debate com os atletas. Agora o Juninho tá lá conversando com ela e ela convicta nas decisões de campo, Edu. Olha, contra o Criciúma foi o contrário. O árbitro não deu pênalti. Não, ele marcou contra o Criciúma, perdeu 2-1. Deixa eu ver aqui. O árbitro deu pênalti e o VAR naquela ocasião que chamou. E aí o árbitro voltou atrás e tirou o pênalti. Desmarcou. Hoje foi o contrário. A árbitra deu pênalti, o VAR chamou, tentando convencer, ela confirmou o pênalti, mas não adiantou nada de empatar, já tomou 2-1. Como é que tá jogando a Ponte, Pedrão?
Ponte Preta com Guilherme Viana no gol, Diego Leão, Lucas Cunha e Palácios já amarelado na zaga, Júlio pela direita, Juan, Danilo Barcelos e Alves pelo meio e Kevson pelo lado esquerdo. No ataque, David da Hora e Miguel, Edu. A Ponte tá jogando com 5 da base, né? O goleiro, Guilherme Viana, Diego Leão, Júlio, o Juan e o Miguel. Exatamente, 5 jogadores da base. E o público aí, Pedrão? Público bem tímido, assim como nas outras partidas. Acredito que teremos no máximo aí 2.000 torcedores presentes no Majestoso. Bom intervalo, Pedro. Grande abraço, Edu. Começa com o CH, Glega comentando depois do intervalo. A questão é a seguinte, eu quero saber de você, CH, a volância. O primeiro gol, logo a 6 minutos, sai de um lateral. Começa de um lateral. Aí o Cadu, ele faz 1-2, dribla, entra sozinho, chuta, falha também o goleiro Guilherme Viana. E a Ponte foi tentando, teve uma chance com o Elvis cobrando falta, aliás, há muito tempo, quase um ano que a Ponte marca gol de falta. E aí Kevin, só 41, sofre o pênalti, o Elvis cobra, empata 1-1, pênalti, repito, que a árbitra no ato deu, o VAR chamou e ela confirmou o gol. Mas não deu 1 minuto, 2-1. Eu vi o Danilo Barcelos completamente perdido nessa jogada aqui, nesse segundo gol. E depois o colombiano Palácios tentando tirar, não conseguiu. CH, Ponte 1, Goiás 2. Mas tudo isso cai por terra, Edu, porque a Ponte cometeu 2 erros que ela não pode cometer. Aliás, 4 erros. O primeiro no gol que tomou. O segundo grande erro foi efetivamente o gol que o Júlio perdeu. Depois ele perdeu um outro gol. E no contra-ataque, Lucas Lima estava livre, levantou a cabeça, deu uma cutucada, o Cadu foi lá e fez o segundo gol. Como diria aquele profeta, futebol é um jogo de erros. E a Ponte errou mais. Posse de bola, o Goiás teve 63% no primeiro tempo. Só para ilustrar. A Ponte tentou. O Goiás chegou 3 oportunidades e fez 2 gols. A Ponte chegou 9 vezes e fez 1 de pênalti. Então isso também faz a diferença. E ali na volância tá o Juan e o Danilo Barcelos. E a verdade é que os caras não estão com pegada. O meio campo ali do Goiás está transitando com muita liberdade. E olha que a Ponte está jogando com 3 zagueiros. Mas aí vem o desentrosamento, alguma coisa que você tem que levar em consideração. Esse time está jogando a primeira vez junto, com 3 garotos. 4, né, se contar com o goleiro. Então precisa ter muita calma. Eu acho que depois que tomou o gol, a Ponte reagiu emocionalmente, tentou, dentro da maneira dela, a bola não passa pelo meio campo, é só ligação direta, mas não tem ali quem jogue com o Elvis, né? Se o Elvis baixar aqui para receber a bola do lado do volante, fica muito distante do ataque. E esses 2 que estão no meio, apesar de não estarem mal, né? Mas nesse lance aí, que o Lucas Lima meteu a bola, ali o primeiro volante ou o segundo volante tem que chegar chegando, ele não pode meter essa bola entre os zagueiros. E aí estava o Palácios, né, junto com o Cadu, e aí todo mundo sabe o que acontece. De qualquer maneira, foi movimentado o primeiro tempo. Ainda bem que emocionalmente a Ponte não se abalou. Agora, se não jogar futebol e não parar de errar, a Ponte doou, né? Um gol ela doou, frango do goleiro. E não pode perder os gols que o Júlio perdeu. É garoto, a gente entende, ninguém vai crucificá-lo, mas não tinha goleiro. O goleiro tinha feito a defesa do lado direito, estava se levantando, ela dá um tapa no canto direito do goleiro. Então, foi um primeiro tempo movimentado, eu esperava até menos do time da Ponte, agora o segundo tempo. Vamos ver como é que o time vai voltar organizado, Edu. Olha, é o seguinte, gente, terminando o jogo, nós vamos então para a rede, tá? A Rede Bandeirantes vai transmitir França e Inglaterra, decisão do terceiro lugar, começa às 18 horas. E nós aqui vamos para o nosso apito final lá para o YouTube e também para o aplicativo. Estaremos no YouTube e aplicativo. E, repito, no 85,7 FM, faixa estendida, França e Inglaterra. Lembrando que no aplicativo, eles não permitem, a FIFA não permite a transmissão. Que nem amanhã, por exemplo, a grande final entre Argentina e a grande final da Copa, Argentina e Espanha. Então, só no FM, não tem no aplicativo, tá bom?
Já já o Greg comenta. Ontem Brasileirão, Bahia 2, Chapecoense 0, Fluminense 1, Bragantino 1 e Mirassol 2, Grêmio 1. O Brasileirão volta só na terça-feira. Olha, na Série B, começou na quinta-feira, CRB 2, Náutico 1. Sexta ontem, Juventude 2, Cuiabá 0, São Bernardo 1, Avaí também 1, América Mineiro 1, Ceará 1, Londrina 0, Botafogo de Ribeirão 0 e Fortaleza 1, Novo Horizontino 0. Está no intervalo, Criciúma 1, Vila Nova 0, intervalo na Ilha, Sport 1, Operário 1 e aqui Ponte 1, Goiás 2. Macaca sofreu para empatar, mas antes de empatar, o Júlio perdeu 2 gols incríveis. A Ponte empata, mas também toma 2-1. Que fase, que fase. Eu volto já já com o Gregory Zorzin, 17-1. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem futebol na Bam. Lele, Leandro Bolle. Autorizada a cobrança. Elvis e Danilo Barcelos. Falta frontal para Macaca. Partiu Elvis. Pegou o goleiro na sobra. Júlio. Pegou mal na bola. Incrível e perdeu. Perde uma grande oportunidade o garoto Júlio. A bola se apresentou limpa para ele. Após a finalização, a cobrança de falta do Elvis a meia altura. O goleiro espalmou nos pés do Júlio. Ele pega muito mal, manda para fora, Pepe. Gregory Zorzin, você por dentro do jogo. Esse foi o lance há 20 minutos, a cobrança de falta do Elvis, né? O goleiro rebateu, o menino Júlio perdeu. Bem, aí correu, perdeu mais um gol o Júlio, a Ponte chegou a empatar com o Kepson, sofrendo pênalti. O Elvis cobrou pênalti, empatou 1-1, mas na sequência, Cadu de novo, 2-1 aos 47, 2-1 Goiás em Gleger. Edu, eu falava, né, durante o primeiro tempo, eu dizia que o Goiás fez 1-0
naquele lance onde tem a falha do goleiro Guilherme. E a partir daí ele estava, né, veio para trás, baixou as linhas, esperando o time da Ponte para tentar fazer o contra-ataque e tentar matar o jogo. E aí a Ponte cresceu no jogo, né? Conseguiu esses dois momentos aí com o menino Júlio, teve o pênalti bem batido pelo Elvis, a Ponte empata o jogo, mas aí o que acontece? Tem a desorganização. E o meio de campo da Ponte, ele não tá bem posicionado. Você vê que o Lucas Lima tem ali um bate, a bola sobra para ele consegue uma metida de bola no meio da defesa pontepretana. É time desorganizado, acabou de fazer o gol. É a hora de se reorganizar, esperar acabar o primeiro tempo, né, para ver o que o treinador vai ajustar, para você tentar sair para virar o jogo. Não, a Ponte se manteve desorganizada e aí, né, esse menino é muito rápido, né, esse Cadu. Ele é rápido, inteligente, entrou no meio da zaga ali da defesa, recebeu a bola do Lucas Lima e bateu sem chance pro goleiro Guilherme. Então, Edu, precisa ter um pouco mais de calma, é aquilo que a gente estava falando, calma, concentração. Pô, finalzinho do primeiro tempo, jogo duro, difícil. Você toma um gol como tomou a Ponte, né? Um gol na falha do goleiro. E aí você consegue empatar ainda no primeiro tempo. Pô, é a hora de se reorganizar, é a hora de estar concentrado, é a hora de trazer os blocos mais perto para não dar espaço para o Goiás. Não, a Ponte fez tudo ao contrário do que manda, né, o figurino. Né? Continuou desorganizada ali, não sei o que passou na cabeça, principalmente dos jogadores de meio de campo, é onde dá o combate, não deixa dar espaço, erraram, e a bola do Lucas Lima, sem dúvida nenhuma, deixando o Cadu na cara do gol, também pegando um setor desorganizado que foi a defesa. Ah, mas como que toma um gol desse, jogando com 3 zagueiros? Toma, se desorganizar vai tomar, não tem jeito. E aí quem que deixaram na cobertura? O Palácios, e aí é difícil. Você vê que ele tenta dar o carrinho ali, mas a hora que ele dá o carrinho, a bola já tinha passado, já estava lá dentro do gol. Então, tomara que o Zanardi agora, no segundo tempo, e ele, na hora, tem uma imagem dele aqui, né, que ele, puxa vida, acabamos de empatar, tomamos um gol, que ele tente se reorganizar o time e deixar um time mais organizado dentro do campo para tentar novamente, Edu, empatar o jogo. Estão vendo aqui na TV os 2 gols perdidos aí pelo Júlio, né? No primeiro, quando o Elvis bate a falta, o goleiro rebate, ele pegou mais chão do que a bola, né, Gleger? Ele pega mais chão do que a bola e no segundo o goleiro saiu, né? A maneira como ele matou a bola, na segunda chance, adiantou muito, né? O goleirão saiu, ele chutou praticamente prensando com o goleiro, né? Olha lá, o Elvis cobrando o pênalti. E no primeiro lance, ele pega errado na bola mesmo, né, Edu? Ele precisava ter um pouquinho mais de calma e joga lá do outro lado. Bate cruzado, faz o gol. E na outra, ele domina um pouco, ela dá uma escapada na dominada, né? Aí deu aquela escapada, chegou o goleiro, o zagueiro atropelando. Então, na hora que ele mata, você pode ver de novo, aí a hora que ele vai matar, que ele domina pra ajeitar pro chute, a bola dá uma escapada e dá tempo de todo mundo chegar. Tá voltando aí, Pedrão? A Ponte Preta já voltou ao gramado do estádio Moisés Lucarelli, todo o time da Ponte Preta já está ali no campo de defesa da Ponte Preta nesse segundo tempo. Do Goiás, apenas o goleiro Thiago Rodrigues. Todos os outros jogadores de linha ainda no vestiário. Ponte Preta que vai fazer 2 alterações. O técnico Márcio Zanardi mexe 2 vezes neste intervalo. Primeiro, a saída do atacante David da Hora com a camisa 18 para a entrada de outro atacante, o Brandão, com a camisa 21. E saiu também o garoto Juan com a camisa meia dúzia para a entrada de Daniel Baianinho com a camisa 26. Bom, então são 2 atacantes, né? Isso, 2 atacantes. E aí, CH? Tá não me escuta, CH? Não. Está estando. Tô sim, Edu. Tô aqui, meu amigo. Como é que fica então? O Juan é lateral esquerdo, o Juan? Juan é volante. Não, volante. Juan é volante. E eu não entendi muito bem, eu preciso ver o que ele vai fazer aí. Talvez ele adiante um dos 3 zagueiros para ser primeiro volante, porque o time vai ficar muito exposto com essa... Barcelos, Kevson, Elvis, Miguel, Brandão e Baianinho. Vamos ver o que vai dar isso aí. Eu não faria dessa maneira, Edu. Pois é, a gente comentava a respeito da volância, não só a volância, mas a zaga dá muito espaço, né? Agora tirando o volante e colocando atacante, tudo bem, precisa atacante. Vamos ver que. E no Goiás tem alteração, Pedro?
Não, nenhuma alteração. O técnico Mozart volta com a mesma equipe que iniciou a partida. Tá aí botando o Goiás. É um elenco caro, hein? Elenco caro, tá aí o 40, que é o Cadu, que fez os 2 gols. Bem, gente, vai começar o segundo tempo, hein? Por enquanto, Ponte 1, Goiás 2. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, vem aí o moço de Piracicaba. Leandro Boles. Obrigado, Edu Pinheiro. Vai começar o segundo tempo no Majestoso. Saída com a Macaca, que vai atacar pro gol da linha do trem. Já atacou no primeiro tempo pro gol do portão de entrada. E do outro lado, o time do Goiás. Apita a árbitra Charlie Deret. Bola rolando. Vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria. Olha o Brandão de voleio. Ele bate pra fora. No cruzamento do Júlio. Brandão meteu um voleio dentro da grande área. Fez tudo correto, né? Um movimento, só que não foi a finalização da forma como ele e o torcedor da Macaca queria, mas a Ponte já assustou nesse comecinho do segundo tempo o time do Goiás, Pepe. Brandão entrou ligado e querendo marcar um gol, deu um voleio ali, mas é bem verdade, não pegou em cheio na bola, mandou pela linha de fundo, mas uma boa jogada da Ponte Preta pelo lado direito. Vamos todos juntos pro segundo tempo, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem a trilha no corpo. Bola rolando pro segundo tempo, lembrando que assim que a bola parar de rolar, vamos direto para a transmissão da Rede Bandeirantes. Disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo entre França e Inglaterra. Tem Macaca por campo de ataque, primeira participação de Daniel Baianinho. Ele botou na frente para ninguém. Chega lá atrás Ramon Menezes, passa o pé por sobre a bola, agora pisa na bola. Daniel Baianinho dá uma apertada, a bola desvia no jogador do Macaca e sai. É lateral pro Goiás, pro time esmeraldino bater pela esquerda no campo ofensivo. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Vamos chegar a 2 minutos deste segundo tempo, são 17 horas 12 minutos no horário oficial de Brasília, Campinas, neste sábado 18 de julho. A Ponte tem lateral já cobrado, Felipe Menezes, o jogador Elvis tentou o domínio, Felipe Machado apertou e já recuperou. Aí chutão para o campo de ataque, saiu do gol Guilherme, tira de qualquer maneira, Guilherme Viana devolve a bola para o campo de ataque, Brandão escorou de cabeça, entrou de fato ligado no jogo. A bola sobra para Elvis, lá pela meia direita, Elvis empurrou na ponta, boa bola para Daniel Baianinho, linha de fundo, aí cruzou muito mal. A bola passa de uma extremidade, a outra acaba saindo, é tiro de meta para o Goiás bater, Pepe. O Júlio tentou o cruzamento, dessa vez pegou muito mal, e aí o Elvis agora orienta o garoto. Pede mais calma no momento de realizar o cruzamento, e o garoto ouve a voz da experiência. Boa. Até para os nossos comentaristas analisarem no decorrer desse início de segundo tempo. O Baianinho está aberto lá pela direita, o Kevson aqui pela esquerda, o Miguel um pouco mais centralizado com o Brandão na frente. Bola para Barcelos, ele ajeita, domina, tem a marcação do Juninho, volta a bola para Diego Leão, de primeira para Palácios, recolhe, domina para Macaca no campo defensivo e tome chutão. Levantamento do programa de ataque, saiu do gol, Thiago Rodrigues para fazer a defesa. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. É só o comecinho do segundo tempo, estamos no FM 85,7. Daniel Baianinho ganhou, cruzou na entrada da grande área para Elvis, a bola foi curta, insistiu, brigou, Miguel tira a defesa do Goiás. Quase a Ponte chega. E aqui vem contra-ataque, vem o time esmeraldino, programa de ataque. Lançamento lá na ponta, recebeu, dominou, encarou a marcação. Na área tem Cadu, perdeu a bola. Perde a bola, Jean Carlos. Dá o bote, recupera para Macaca, Júlio sai driblando. Aí falta por trás, pra cima dele, pra cima do garoto que tentava o passe pro Daniel Baianinho. O jogo tá parado, tem falta pra bater. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No YouTube você fica direto, hein? No YouTube não haverá a transmissão da disputa do terceiro lugar da Copa. E vamos ter a transmissão, normalmente, seguir com a transmissão
já com o apito final no YouTube. A transmissão da disputa do terceiro lugar só no Dial. São 17 horas e 15 minutos, horário oficial de Brasília. Aqui com 4 minutos no segundo tempo, 2-1 pro Goiás. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte empatou com o Elvis, cobrando o pênalti a 46, mas aos 48, Cadu Souza, que havia feito o primeiro, marcou o segundo no time do Goiás. Bola pro time do Macaca com Elvis. Elvis deixou curtinho para Danilo Barcelos. Aí o Juninho já aperta na marcação. Consegue o passe pro Diego Leão. Abriu o Lucas Cunha. Pede, recebe. Cunha para, prende. Olha, agora carrega um pouquinho mais a bola. Empurra na ponta para Kepson. Já tem a marcação, pressão para cima dele do Rodrigo Soares, que acabou empurrando o Kepson. A árbitra mandou seguir. Vantagem para Macaca. Deixa para o meio para Danilo Barcelos. Barcelos para Elvis. Elvis tentou no comando para Brandão. Saiu do gol de novo. Thiago Rodrigues para fazer a defesa. Vai de KTO, aposte do seu jeito, baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Cadu para Lucas Lima, vem Goiás, ele cortou, limpou, fintou para Juninho, Juninho ajeitou, finalização pro gol do Jean Carlos, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, foi a primeira pontada do Goiás na etapa final, PP. E de perna esquerda, o atacante da equipe esmeraldina tentou ali a finalização, mas dessa vez pegou muito mal, mandou a bola por cima do gol defendido pelo goleiro Guilherme Viana. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola, testamos, eu confirmo, 18ª rodada do Brasileiro da Série B. Aqui, Moisés Lucarelli, o Majestoso recebe. 2 pro Goiás, 1 pra Macaca, Edu Pinheiro. Ainda a Série B, segundo tempo de Criciúma 1, Vila Nova 0. Na Ilha, é gol do Sport, vira o Sport, hein? Fábio Mateus, segundo tempo, Sport 2, Operário 1. Bandeirantes Campinas, equipe de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Aqui tem lateral para fazer a cobrança do time do Goiás após o Elvis tocar da bola. Na direita, câmbio defensivo, vem para a cobrança Rodrigo Soares. Pega a bola, enxuga a bola e vem para a cobrança do lateral. Encostou o Lucas Lima. Prefere o passe na frente para o Cadu Souza. Conseguiu tocar de cabeça para o Jean Carlos. Foi ao solo, falta. A arbitra pegou a falta do Kepson para cima do Jean Carlos. No campo ofensivo, setor direito, tem falta do Goiás para bater, PP. Falta para a equipe do Goiás pelo lado direito de ataque, bem próximo ali ao banco de reservas da Ponte Preta, onde está o Márcio Zanardi. E é claro, Lucas Lima, camisa número 10, o homem das bolas paradas da equipe goiana. Vem para a cobrança de mais uma falta para o time esmeraldino, que está vencendo o jogo pelo placar de 2-1. Vai chegando a 28 pontos o Goiás, que iniciou o jogo no 9º lugar. Para a bola, Lucas Lima, Rodrigo Soares também perto da bola. Autorizando a cobrança, vem com o pé canhoto, Lucas Lima. Partiu para a bola, levantou para a boca do gol, subiu para afastar Lucas Cunha. Meteu para o meio da área, Cadu Souza tentou uma, 2 vezes, caiu o jogador do Goiás. Chega Brandão para tirar, não tira totalmente, a bola ficou viva. Juninho escorou de cabeça para o alto, insiste, vai para a disputa. E comete a falta para cima do Miguel. O jogo está parado, tem falta para bater o time da Macaca. Gleger Sorsim, você por dentro do jogo e o comecinho do segundo tempo. A Ponte vem alterada, Gleger. Teve uma chance ali com o Baianinho, deu uma esticada ali, né? Mas ainda não conseguiu se encontrar com as substituições. O Goiás é sempre perigoso, tem que estar atento, né? Mas é aquilo mesmo que ela fez, né? Do meio para o final do primeiro tempo, onde ela melhorou, criou algumas oportunidades, porque ela precisa empatar o jogo o mais rápido possível se ela quiser ganhar. Tem lateral time do Goiás para bater lá pela esquerda no campo defensivo, mais perto, né, da linha de fundo. Onde está ali o Thiago Rodrigues, que defende o gol do portão de entrada neste segundo tempo. Vem para a cobrança o Djalma, camisa 54 do Goiás. Já levanta a bola para o gol de ataque. Sobe, escora de cabeça, tira Danilo Barcelos, briga Elvis, a sobra da bola para Miguel. Miguel recolheu, dominou, tentou puxar, foi para o caminho errado, perde a bola. Lucas Lima recupera, com o pé esquerdo faz lançamento para o Jean Carlos na velocidade, na disputa com o Lucas Cunha. Chega o zagueiro da Macaca tocando na bola com o pé esquerdo, colocando para fora. Tem lateral do Goiás para bater. Comprou o Manfilter, cadastre seu cupom fiscal no site da campanha www.peçaporman.com.br e concorra a TVs, camisas da seleção e vales combustível. Lembrando que peça se torna peca na internet e man com 2 N's no final. Participe!
Felipe Machado para Djalma, de novo pelo meio para Felipe Machado, na faixa central do gramado, empurrou para Juninho. Tem a passagem aqui na ponta do Rodrigo Soares, a bola chegou para Lucas Lima, cavou no comando, a bola foi desviada, Guilherme Viana tentou chegar, mas não consegue. A bola vai direto para fora, desviou no Palácios, é escanteio pro Goiás bater, PP. O primeiro deste segundo tempo. Dessa vez o escanteio pelo lado esquerdo e novamente o Lucas Lima é quem vai fazer o erguimento na área da Macaca. Vem para a cobrança Lucas Lima, escanteio para o time do Goiás, que ataca neste segundo tempo. Onde está posicionada a sua torcida? Onde está a sua torcida? Lucas Lima, levantamento para a boca do gol, a bola foi desviada na primeira trave, sobre o rebote para Elvis. Elvis recolhe, domina, tentou a finta, perde. Rodrigo Soares facilmente dá o bote, recupera com o pé direito, levantou para a boca do gol. Palácio subiu para afastar, ficou viva Lucas Lima, furou, voltou, Palácio tira de novo para a Macaca. Furou o Lucas Lima ali na entrada da grande área. Chutando o Miguel para o campo de ataque, tentando o Elvis. Tira a defesa, volta para Danilo Barcelos. Com o pé canhoto, outro passe errado. A bola volta de graça para o time do Goiás. Felipe Machado para Juninho. Juninho recolhe e domina na faixa central do gramado. Já evolui para o campo de ataque, corta a luz do Lucas Lima. A bola chega no Djalma, que empurra de novo para Lucas Lima. Recolhe, domina, prende, carregou a bola. Não houve nada. Árbitro mandou seguir. Palácios fica com a sobra. Tentou para Miguel. A bola quica. Volta para Elvis. Elvis recolheu, dominou, vem a passagem aqui na ponta do Kepson para receber. Kepson domina, tentou levar para o fundo, a marcação dobra para cima dele. Kepson faz boa jogada, soltou para Baianinho, tá na área, dominou, tentou a finta, insistiu no lance, não caiu, ficou com a sobra até perder. Luiz Felipe dá o bote limpo na bola para recuperar para o time do Goiás, que já vai mexer. Mesa 14 está pronto para entrar. Domina Felipe Machado, faz a inversão, encontra 2-3 os jogadores livres do time do Goiás. O primeiro é quem recebe, Cadu Souza. Empurra para Djalma, Djalma carrega, a bola dá uma desacelerada. Parou, prendeu, olho, pensou, chega até a risca no meio campo, empurra também para Felipe Machado. Prende, olha, pensa, observa, segue cadenciando o time do Goiás, nada de pressa. Afinal de contas, o time esmeraldino está vencendo pelo placar de 2-1. Nos últimos 9 pontos em disputa, conseguiu 7 pontos o Goiás. Aí uma falta um pouco mais forte do Baianinho para cima do Lucas Lima. O jogo está parado e o Goiás vai fazer a sua primeira mexida, PP. Vai sair o camisa número 4, Ramon Menezes, amarelado para a entrada do 14. Lucas Ribeiro, a primeira alteração da equipe esmeraldina, que vai batendo a Ponte Preta por 2-1 aqui no Majestoso. E o Zanardi também vai mexer, vai entrar... Quem é que vai entrar? É o... Diego Porfírio. O Porfírio. 13, né? Isso. Diego Porfírio vai mexer, vai entrar, mas não vai ser nessa parada não, porque o jogo já foi reiniciado. Domina para o time do Goiás, Rodrigo Soares, com o pé direito, tentou o lançamento no fundo para Lucas Lima. Quem chega é Diego Leão, de cabeça, metendo a bola para fora. Lateral no campo ofensivo para o time esmeraldino, bateram 11 minutos e meio do segundo tempo. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes, no FM em 85,7, pelos aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Kepson fica com a sobra aí, tentou partir com a bola dominada, perdeu, tocou na bola, o Cadu Souza, a bola saiu. É lateral para o time da Macaca bater e agora sim o Porfírio vai entrar. Será que vai ser o Kepson? O Kepson tá mudando pro campo, é o Miguel. Tirando o atacante, portanto, saindo do campo, Miguel com a camisa 17 para a entrada do 13, Diego Porfírio, a terceira alteração da Macaca. Carlos Henrique, o bate pesado, eu iria acioná-lo para comentar as duas mexidas do intervalo. Eu aproveito para pedir para que você comente também esta entrada aí do Porfírio no lugar do Miguel. E aí, CH? Olha, tentativa é sempre tentativa. O Zanardi não tem jogador disponível o suficiente para poder mudar a história do jogo. Ele tentou fazer de uma maneira, até agora não surtiu efeito. Nós temos aí cerca de 12, 13 minutos desse segundo tempo e até agora, fora aquele lance do Brandão, não aconteceu absolutamente nada em termos ofensivos da Ponte. O que eu estou vendo é que o pouco que estava organizado no primeiro tempo desorganizou com essas mexidas que ele fez. Vamos ver, para empatar o jogo precisa produzir muito mais do que a Ponte está produzindo. 2-1 pro Goiás, 13 minutos de segundo tempo aqui no Majestoso. A Ponte que encerra a sua participação no primeiro turno da Série B na próxima quarta-feira contra o Operário em Ponta Grossa, 7h30 da noite. Tá impedido aqui o Jean Carlos, a árbitra não deu finalização, agora vai dar. Péssima finalização também do Jean Carlos, convenhamos, mas estava impedido o camisa 21 do time esmeraldino. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, nos Amarais e na região do Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste. E na Mega Loja em Sorocaba tem Iga. Quer saber mais? Acesse iga.com.br.
O Samula, Mestre Cuca do almoço de hoje tá ligado. Grande Samula, acompanhando a transmissão do Futebol Bandeirantes. Ao lado do JP Formagem, que tá solteirão na fita hoje. Que beleza. Daniel Baianinho, lançamento para ele. Luiz Felipe escora de cabeça, coloca a bola para fora. É lateral no campo ofensivo. É para Macaca bater. O próprio Daniel Baianinho caindo mais aqui para a esquerda. Deixou para Kevson. Tem na área o Brandão. Tem que cruzar essa bola para ver o que ocorre. Para ver o que acontece. Aí tentou a finta, levou pro fundo. Grande jogada, cruzou para a boca do gol. Olha a chance. Tira de Djalma na segunda trave de qualquer maneira. Bela jogada do Kevson aqui para a esquerda. Tem mais Macaca. Diego Leão empurra de primeira para Porfírio. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, chamou, acionou. Baianinho, clareou, pé direito. Bate no meio do caminho, explode no Luiz Felipe. Baianinho tentou ganhar, Luiz Felipe tira. Aí foi difícil com o Brandão. Toque para trás do Cadu. Tigra de qualquer maneira. Rodrigo Soares levantou a bola para o campo de ataque para Cadu Souza. Escora de cabeça também Diego Leão. Vai sobrar limpa lá na direita para o Palacião. Recebe, domina, Serjão Palácios. Tentou carregar a bola aos trancos e barrancos. Leva melhor na meia direita para o cruzamento, vem por baixo, chega Luiz Felipe para cortar. A briga tá boa ali entre Luiz Felipe e Brandão, não tá não, Pepe? Um duelo de torres gêmeas ali, os dois são bem altos e olha o Goiás. Aí escapou o Cadu Souza lá pela canhota, até aqui o artilheiro do jogo. Recebeu, dominou, carregou a entrada da grande área para Lucas Lima, fiquei na dúvida da posição, cruzamento, Porfírio tirou pro meio, voltou pro Cadu, livre, ajeitou, puxou pro direito, pro esquerdo, aí exagerou, deu uma incrementada, insistiu mesmo caído, recuperou, deixou para Rodrigo Soares, ele prepara o cruzamento para Jean Carlos na área ali de fundo. Não tá valendo nada, é impedimento. Lá no início, né? Aquilo que eu disse. Porque é o seguinte, hein? A bola bateu no braço do zagueiro da Macaca. Seria pênalti pro Goiás. Eu confesso que daqui do outro lado não deu pra ver, mas deu pra ver muita reclamação dos atletas da equipe esmeraldina e o impedimento foi lá do Lucas outro Lima, lado, né? Quando o Cadu Souza toca pro Lucas Lima. Lá no início da jogada, impedimento confirmado. Muito bem. Estamos com quase 16 minutos do segundo tempo. Ora, Uma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Agora ela está checando se de fato houve impedimento, porque aí surge um novo lance e um possível pênalti para o Goiás. Está esperando. Pois não? Houve pênalti. Impedimento. Houve impedimento. O cara que estava chegando ali, não identifiquei quem era. Lucas Lima. Se o Cadu, enfim. Lucas Lima. Então ele estava impedido, sim. Já confirmou pela televisão, tenho certeza que sim. Ela ainda não confirmou, tá com o braço esquerdo levantado. Agora vai apitar ou não? Ainda sendo checado o lance. A bola está posicionada ali onde ocorreu o impedimento. E todo mundo fica na expectativa. Porque aí, primeiro checa-se se há ou não impedimento. A árbitra não precisa ir pro VAR. Se identificou que não houve impedimento, daí ela pode ir pro VAR porque há uma reclamação de um pênalti. O pênalti do CH aqui estava impedido o jogador do time do Goiás. E aí, Charlie Derit, de Santa Catarina. Tá demorando um pouquinho mais, né, para definição. Todo mundo na expectativa. Qual será a decisão final da árbitra? Olha, para os desafios do biodiesel, escolha a proteção de quem entende do assunto. Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. Tudo isso para confirmar. Deu pênalti. Deu pênalti, olha aí. O Boles. Então não teve impedimento e depois a bola bateu no braço do zagueiro da Macaca. Pênalti pro Goiás. Pois não. Eu fiquei com a impressão de que não estava impedido. Tem um lado, outro lado lá que estava impedido, mas quem recebe a bola e faz o cruzamento ali estava em condição de jogo. Então, para mim, ela acerta a arbitragem e marcar o pênalti. Porque depois tem o lance, pega na mão e aí é pênalti, sem dúvida nenhuma. E aí, CH? Não, eu mudo de opinião. Sabe por quê? Porque o jogador que recebe para fazer o cruzamento, que me parece é o Juninho, ele não estava impedido. Quem estava impedido era um cara lá dentro da grande área, mas não participa do jogo. E o Diego Leão coloca a mão direita na bola quando ele dá o carrinho. Pênalti. O braço não estava colado no corpo, né? Ele aumenta a amplitude do corpo. Claramente aqui nem precisaria do replay. A gente viu aqui no campo, a olho nu, que realmente a bola bateu no braço do Diego Leão.
Então tá marcado o pênalti, ela confirmou o pênalti. Normalmente eu até fiquei na expectativa de que ela fosse pra cabine no VAR, né? Mas aí ela vai na decisão do árbitro de vídeo, que informou a árbitra de campo de que houve um toque no braço de forma assintosa e nem haveria necessidade do VAR. Muito bem, Lucas Lima tampando ali, mas vai passar a bola pro Cadu, né? Cadu com a número 18. Tem o Cadu Souza, que é o 40, autor dos 2 gols. E tem o Cadu 18, que ainda não marcou na partida. 19 minutos, tem pênalti o Goiás. Pode ampliar o time esmeraldino, placar aqui no Majestoso. Quem sabe a redenção, né, do Guilherme Viana, que falhou no primeiro gol do time do Goiás. Tá ali no centro do gol, olhando, observando o Cadu, encarando o Cadu. O Júnior Barcelos não sai da área, tem que sair, né, Danilo? Já foi marcado o pênalti, a árbitra não vai revoltar atrás, não vai mudar a decisão, segue reclamando, argumentando. Tentar ouvir? Não, tá um pouquinho distante do nosso microfone ambiente, né? Eles foram lá pro outro lado. Vai lá de novo, tá dizendo pro Cadu novamente ajeitar a bola. Agora sim, pedindo para que todo mundo saia da área, ela vai autorizar a cobrança, agora com 20. Cadu contra Guilherme Viana. É a grande chance pro time do Goiás neste segundo tempo, tá 2-1 pro time esmeraldino. Cadu, 2 passos, 3 passos para trás, autorizando a cobrança pela direita, ele bate para fora! Bate para fora, Cadu! Perde o pênalti, a Ponte segue viva no jogo, mandou longe do gol, PP. Isolou a bola o Cadu, chamou a responsabilidade para a cobrança ali, mas pegou muito mal, não acertou nem o gol defendido pelo Guilherme Viana. Portanto, segue 2-1. Cadu desperdiça a oportunidade de ampliar o placar aqui no Majestoso. Bateu muito mal, hein? Pênalti muito mal batido pelo Cadu. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 21 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo de Valodés do Mancebo, eu confirmo. O brasileiro da Série B, 18ª rodada, Ponte 1, Goiás 2, do Pinheiro. Olha, na Série D de dado, primeiro tempo em Uberlândia, mata-mata, em gol do Uberlândia. 17 de jogo, hein? Uberlândia 1, Portuguesa 0. O jogo da volta é sábado que vem no Canidé. Saindo Lucas Lima, foram 3 alterações no Goiás. Só consegui ver o último aqui. O Rodrigo Soares também saiu, né, Pepe? Saiu o número 2, Rodrigo Soares, para a entrada do Luizão. Olha a Ponte chegando, Baianinho, Porfírio para Baianinho, tentou bater, travado, tira a defesa da Ponte, agora é quem perde o pênalti. Danilo Barcelos tentou, Danilo Barcelos tem horas que parece que tá dormindo, né? Perde de novo, vem para o bloco de ataque o time do Goiás, Cadu tentando se redimir, Palácios estica a perna para recuperar e ainda sofre a falta. Vamos lá, Pepe, as 3 alterações. Confirmando a saída do Rodrigo Soares com a camisa número 2. Para a entrada do Luizão com a 25, saiu também o Djalma com a 54. Para a entrada do Nicolas com a meia dúzia e saiu também o Lucas Lima com a camisa número 10. Para a entrada do Lourenço com a 97. Beleza, tudo anotado aí, Edu? Foram 3 de uma vez só, hein? E lembrando que o Goiás já havia feito a alteração do Lucas Ribeiro, né? Que entrou no lugar do Ramon Menezes. Então mexeu 4 vezes já o técnico Moza. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Tem Macaca, dá uma animada no time da Ponte, o pênalti perdido ali pelo Goiás. Lourenço rouba a bola limpo do Elvis. Recolhe, domina, carrega a bola. Jogador que tá voltando agora ao time esmeraldino. Deixa o curtinho pro Cadu Souza, Cadu pro Nicolas. Nicolas recolhe, domina, volta a bola, recomeça com Lucas Ribeiro. Tem Luiz Felipe, para ver o passe para Luizão. Luizão, esse é o jogador do Novo Horizontino. Luizão consegue passe para Lourenço. Lourenço tentou no comando. Ih, a bola bateu na caixa de câmbio ali no cardan do Diego Porfírio e acabou saindo. Ele só não caiu de vergonha. Segue de pé ali, mas sorrindo ironicamente.
Lateral já cobrado, vem o time do Goiás, Juninho na ponta pro Jean Carlos para Lourenço faz a inversão, encontra livre, leve solto do outro lado, Nicolas, 23, segundo tempo, 2-1 pro time do Goiás. Goiás acabou de perder um pênalti com o Cadu que chega a tocar na bola nesse momento, ele faz o passe atrás, recomeça, roda a bola o time do Goiás, parou, prendeu, olhou, pensou, Lucas Ribeiro para Luiz Felipe na faixa central do gramado, o Brandão dá uma apertada, consegue o passe entre as linhas para Lourenço roda a bola para Nicolas para Lourenço, os dois que entraram, empurra para Felipe Machado para Lucas Ribeiro, que do meio campo recobra o goleiro Thiago Rodrigues, vai ser apertado ali pelo Daniel Baianinho, ele segura a bola, levanta a bola e sai jogando do outro lado para Lucas Ribeiro. Liga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia, ofertas sensacionais todos os dias, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Goiás tem a posse de bola no campo ofensivo, domina Cadu Souza, ele empurra pela meia para Felipe Machado, deixou curtinho para Nicolas de primeira, tentou o passe para Juninho, foi muito forte na proteção da defesa do Palácios, ela vai embora em tiro de meta para Macaca bater. Ô Gleger, esse pênalti perdido por Goiás dá um ânimo, né? E, pelo menos é isso que o torcedor espera no time da Macaca, segue 2-1, Gleger. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Aumenta um pouco mais a autoestima, né? Toma 3-1 aí e acabou, né? Aí fica difícil. Então, dá um ânimo maior, mas eu ainda acho que as substituições não surtiram efeitos no time pontepretano. Sai jogando o Goiás, Nicolas tentou o lançamento do comando, Diego Leão, 2 vezes para tirar. Levantou a bola para o campo de ataque. Balão lá pro Brandão brigar. Brandão tocou na bola, mas pra fora. Jogou de zagueiro o Brandão. A bola foi lá na galera. É só lateral pro Goiás bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 25 minutos, segundo tempo. No futebol da Bandeirantes Campinas, eu confirmo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você ligado no Dial, no YouTube, pelos aplicativos. Ponte 1, Goiás, 2, Edu Pinheiro. Lembrando, Leandro Borges, que terminando a sua transmissão, vai depender se vai fazer gramado ou não, na hora a gente, né, resolve. Mas terminando o jogo aí, vamos pra rede. Aqui o 85,7 vai para a transmissão do jogo terceiro lugar da Copa, França ou Inglaterra. Mas no YouTube e no aplicativo segue o normal, o apito final. É o futebol da Bandeirantes Campinas. O jogo tá parado e um jogador da Ponte que tá sentindo ali, Pepe. Sérgio Palácios. Boa. A Ponte tem mais 2 mexidas, né? E o Goiás uma. Isso, mais 2 mexidas e mais 2 paradas. Boa. Bola para o time do Goiás. Sai jogando o Lucas Ribeiro para Nicolas. Nicolas é apertado, tentou o passe, chegou o Júlio, vai para a dividida, toca na bola, a bola sai. É lateral para o time do Goiás bater ali pela esquerda, um pouco antes da risco no meio campo. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Goiás tem a posse de bola no campo de ataque, bola para Nicolas, recolhe, domina aí, vai ter que voltar, pressionado, mas fez a falta o Daniel Baianinho, chegou um pouco forte, cometeu a falta, uma bronca ali da árbitra, fica no chão Nicolas, jogo parado no Majestoso. Carlos Henrique, o bate pesado, 2-1, Goiás acabou de perder um pênalti, e o jogo, CH. É um presente dos céus aí pra Ponte, que poderia estar perdendo o jogo de 3-1, agora pode até acontecer e eu torço para que isso aconteça. Mas o time não dá mostras de que vai reagir no jogo. Não deu certo o que tentou o Zanardi no segundo tempo, não é? É uma tentativa, talvez uma bola perdida e tomara que dê certo, mas eu acho pouco provável que a Ponte, com essas mexidas que fez, tenha sucesso. Bom, o Zanardi vai mexer, pelo menos mais uma mexida ele fará. Tá conversando ali com o auxiliar do Zanardi, o jogador que vai entrar, não consigo identificar, mas já ele vai virar. A gente vai ter o número do jovem, né? Que vai entrar no time da Macaca. É o garoto Nicolas Araújo, que pode fazer sua estreia na equipe profissional. Juninho, boa, bola empurrada para Nicolas, vem Goiás! Não, né? Absolutamente nada. Ele trombou com o Daniel Baianinho, a árbitra mandou seguir. Sai jogando o Júlio. Qual é o garoto? Nicolas, é isso? Nicolas Araújo, lateral direito. Vem Macaca, Daniel Baianinho consegue o passe para Elvis. Elvis carrega a bola, Brandão foi para a área, vem cruzamento para Brandão, chega a defesa para o meio para tirar, tira Luiz Felipe. Primeiro Luizão, depois Luiz Felipe. Lourenço fica com a sobra.
Lourenço pela meia, fez o passe curtinho ali pro camisa 18, Cadu. Cadu tentou o passe, a bola foi desviada, volta aqui atrás, se tira o time do Goiás, volta para Lourenço, aí chegou atropelando o Danilo Barcelos para cometer a falta, o Júlio tá parado. Deve entrar no lugar do Júlio então, né? Provavelmente. É o 7, né? Agora os dois garotos são os únicos laterais direitos da Ponte Preta no elenco, já que a Ponte Preta teve aí a saída do Lucas Justen e também do Thales, portanto só ficaram o Júlio e o Nicolas Araújo. O garoto Nicolas vai fazer a estreia na equipe profissional com a camisa da Macaca, realmente saindo o Diego Leão com a camisa número 4. É por isso que ele está com a cabeça raspada, né? Isso. É o trote, é o bicho. No futebol é assim que ocorre. Primeira participação dele como profissional da Macaca. Entra, portanto, o Nicolas está entrando ali pelo meio. Domina Lourenço. Lourenço faz espaço para o Luizão. 29 segundo tempo. 2-1 para o Goiás. Danilo Barcelos não acha o Lourenço, que gira para cima. Calibrou. Pé direito. A bomba para fora. Quase a bola encobre o Guilherme Viana. E o bote do Danilo Barcelos, hein? Tentou dar o bote, não achou absolutamente nada. O Lourenço passou liso pra cima dele. Está jogando o Lucas Cunha para o Porfírio. Então a Ponte nesse momento abre mão dos 3 zagueiros. Porfírio está jogando com Danilo Barcelos. Pressionado, ele volta a bola para Lucas Cunha. Vai recomeçar a Macaca com quase 30 minutos da etapa final. De novo Danilo Barcelos, recolhe, domina, recua para o Guilherme Viana. Tentou sair driblando, que zona perigosa, quase perde a bola. Danilo Barcelos conserta. Está jogando para Palácios. Bom, primeiro que o recuo do Danilo Barcelos foi na fogueira por Guilherme Viana. Palácios botou na frente o zagueirão, passadas largas. Ele tentou carregar a bola e por trás o Cadu chega atropelando e cometendo a falta para cima do colombiano. Falta já batida pelo Lucas Cunha, soltou o curtinho aqui na meia praia. Elvis recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou, levantou de 3 dedos, boa bola na ponta para o Kepson. Sai Luizão na marcação, Kepson para, encara, volta pela meia para Elvis. Elvis tem a opção do Porfírio, pede pro Porfírio passar. Porfírio passa, consegue o passe para meio para Danilo Barcelos, vem Macaca no comando. Brandão ajeitou para Baianinho, saiu do gol Thiago Rodrigues. E aí ele acabou se chocando com o goleiro, né? O Daniel Baianinho com o Thiago Rodrigues. Fica no chão o goleiro do Goiás, Pepe. Realmente houve o choque ali entre o Daniel Baianinho e o Thiago Rodrigues. O goleirão do Goiás, malandro, cai no chão, dá aquela enrolada. O Goiás vai vencendo a Ponte Preta por 2-1. 30 minutos do segundo tempo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Vai de KTO, aposte do seu jeito, baixe o app KTO, acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Bom, e aí, Gleger, entrou o Nicolas, né? Sendo apresentado ao torcedor da Macaca, só que o Zanardi tem mais uma alteração. Se fosse você o treinador, o que faria? Qual seria a alteração nesse momento para a Ponte pelo menos buscar o gol de empate? Bolis, você vê as substituições feitas no intervalo não surtiram efeito. Ele vai tentar mexer novamente, né? Para tentar povoar um pouco mais o setor. Não dá para dizer, eu faria isso, eu faria aquilo. Por exemplo, o Rodriguinho está no banco, né? O menino lá, o André, né? O André Lima também, que poderia ser uma opção ali para tentar evoluir a jogada. Quer dizer, ele tem apenas uma substituição, mas para ser bem sincero, não dá para dizer o que eu faria, porque olha para trás, nós vimos o Zanardi lá no banco, perdendo o jogo 2-1, olha para trás as opções do banco, tecnicamente falando. Elas são muito escassas, bola. Não tá fácil a vida da Macaca, não. Vai chegando a 7ª derrota seguida, 12º jogo sem vencer. Tem falta para bater ali com o Elvis. E não vai terminar na lanterna, né? Porque o América não consegue deixar a lanterna. Ontem teve a chance, mas não conseguiu. Mas já encostou, né? O América fez 8 pontos, se iguala aí a pontuação da Macaca. Igualou a pontuação, né? Elvis trabalha a bola no campo ofensivo com Palácios. Tem aberto lá pela direita o Júlio. Ele parou, prendeu, olhou, pensou. Além do Júlio tem o garoto Nicolas Araújo. Volta para Elvis. Elvis levantou, forçou o lance para o Kepson. Chegou 1-2, toca na bola por último Luizão. Ajeitou o Jean Carlos, o Luizão tirou, colocou para fora a lateral que o Porfírio vai cobrar para a Macaca. 33 minutos de segundo tempo.
neste sabadão de futebol para você ligado conosco aqui na Bandeirantes. Kepson dominou, botou na frente, escapou bem na marcação, linha de fundo, prepara o cruzamento, a bola foi desviada, chega para cortar Luiz Felipe, tirando a primeira trave, volta para Lourenço tentou, Porfírio apertou na marcação, insistiu, ainda Lourenço prende aqui na lateral direita do Goiás, tentou tirar uma, duas vezes, a bola bateu, rebateu, escanteio. Valeu a briga da Macaca, bateu por último no Luizão, é escanteio para a Macaca, BP. Diego Porfírio e também o Kevson estavam ali na jogada, brigaram até o último momento e a luta deu resultado. Escanteio para Macaca, Sérgio Palácios e Lucas Cunha na área. É a chance para Macaca na bola parada, tem escanteio para bater aqui na esquerda, vem levantamento para a boca do gol, Chico, defesa para cortar, passa lá do outro lado, Nicolas, chega primeiro, domina, protege, deixa a bola sair, não saiu não, ainda ele, domina, balança, leva para o fundo, prepara o cruzamento, travado pelo seu xará, o Nicolas. Bola volta para o time do Goiás. De novo o Nicolas. Ajeita, domina pela esquerda. Levantou para o campo de ataque para o Jean Carlos. Lucas Cunha quase falhou, mas conseguiu na hora H cortar. Aí Porfírio se enrolou com a bola. Tira mal também o Juninho. Volta para Kepson. Kepson deixou na ponta para o Elvis. Elvis dominou, cortou, limpou e chama a falta. E a falta veio. Falta pra cima dele, do Juninho pra cima do Elvis. Mais uma chance na bola parada pra Macaca, PP. O Elvis tentava ali o corte pra dentro, tentando limpar o Juninho. O Juninho acabou fazendo a carga nas costas do camisa 10 da Macaca. Falta marcada. É a chance da Ponte Preta com a bola parada de empatar a partida aqui no Majestoso. Falta na Esperi do Elvis, né? E o Juninho, que é experiente, caiu na dele. Falta para Macaca bater. Olha, na loja, na oficina, na estrada. Peça por qualidade, peça por Manfilter. Proteção de verdade para quem não pode parar. 34,5 segundo tempo, 2-1 para o Goiás. Na bola parada, Macaca busca, quer, precisa do gol de empate. Elvis e Barcelos na bola parada na meia esquerda. A Macacada na expectativa. A Ponte tem falta para bater. Elvis vai ser autorizado. Meia esquerda, Elvis e Barcelos. Autorizada a cobrança. Vem para a bola, Elvis. Pé direito. 10 letrinhas pro Elvis, é o número do Elvis, né? Lamentável, longe do gol. Tem a saída ali das ambulâncias. Se a porta tivesse aberto o portão, a bola sairia do estádio, PP. Exatamente, você foi preciso, acertou exatamente no portão, atrás da ambulância aqui do gol de entrada do estádio. Moisés Lucarelli pegou muito mal na bola, camisa 10, Elvis. Fica difícil, né, CH? Porque você tem aí zagueiros altos, tem um centroavante que também é alto, daí o Elvis, com toda a sua experiência, ele cavou a falta, foi experiente, mas aí mete uma bala longe do gol, fica difícil, hein, CH? Muito difícil, com tudo aquilo que aconteceu no jogo, né? Pênalti contra, frango do goleiro, gols perdidos inacreditáveis, falhas de marcação, mas a Ponte é um catado dentro de campo, né? É uma grande confusão que tentou fazer o Zanardi aí. Veja só você que agora tá o Barcelos, mas toda hora o Elvis tá descendo aqui no sistema defensivo para poder armar a Ponte, ficando quilômetros de distância dos jogadores de ataque, para fazer ligação direta, cruzamento para o Brandão. Ô Pedro, por favor, me responda, quantos gols o Brandão fez na Ponte? Nenhum, CH. Obrigado. Alteração no Goiás, PP. Saindo o camisa 21, Jean Carlos. A última alteração do técnico Mozart, deixando o campo Jean Carlos com a camisa 21 para a entrada de GG com a camisa número 28. Beleza, última alteração no time do técnico Mozart, que vai conquistando a 8ª vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Cartão pro Lucas Ribeiro, né? Demorou para cobrar a falta, a árbitra foi lá, enérgica, e mostrou cartão amarelo pro zagueirão do time do Goiás. É isso, tá amarelado o Lucas. E ele segue demorando, né? E o Elvis reclama muito. Agora sim, cobrou Lucas Ribeiro. Fez o levantamento pro campo de ataque, buscando o Cadu Souza, vai para a dividida, ganhou. Cadu Souza, invadiu a área, cruzou para a boca do gol, por muito pouco, o Goiás não amplia. Desvio na hora H do Porfírio, colocando para fora, escanteio pro Goiás, PP. E a bola passou na frente do Cadu, o outro Cadu, camisa número 18, que mais uma vez não conseguiu finalizar, e aí escanteio para a equipe esmeraldina e ao GG, camisa 28, primeira ação dele na partida, é ele quem vai fazer o cruzamento na área da Macaca. GG com a perna esquerda, pé esquerdo na bola, vem levantamento para a boca do gol, placar de 2-1 para o Goiás, quer o terceiro gol para ficar bem próximo da vitória. Vamos tentar ouvir? O
jogadores estão se pegando ali, ó. Porfírio, um jogador do Goiás que está encarando, acho que é o Nicolas. A árbitra chama. Daniel Baianinho também está por ali. Atirou do bolo, mas não fez nada. Muito bem, vem GG para a cobrança. Autorizando a cobrança do escanteio. Levantamento, bola curta na primeira trave. Chega Kevson para cortar. Tenta ficar com a bola aqui o Nicolas da Macaca. O caído numa disputa com o GG. Não houve nada. Bola recuperada. Felipe Machado fez o levantamento pro GG. Ele vai tentar chegar, mas não chega. Bola direto para fora. É tiro de meta. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. 38 minutos e meio. Vamos entrar já na reta final do jogo. Na sequência, você acompanha aqui na Bandeirantes a disputa do terceiro lugar da Copa. Duelo entre Inglaterra e França e amanhã a grande decisão. Pois não, Pepe? Público total, 1.933 torcedores. Uma renda de R$44.050. Kevson, linha de fundo. Boa jogada, cruzou pra boca do gol. Escorregou na hora H o Brandão. Não sei se a bola chegaria, mas de qualquer forma ele escorregou. Voltou pro Porfírio. Ajeitou, dominou, olhou pra área, cruzamento pro Brandão, tentou de cabeça, subiu o Luiz Felipe pra afastar, volta pra Elvis, de primeira para ninguém. Felipe Machado fica com a sobra, Felipe Machado pra Cadu, Cadu tentou a finta, chega bem Júlio, trava, bola espirrada, volta aqui atrás em posse da Macaca. Macaca vai tentar nesta reta final pelo menos o empate. Colocar um abafa aí pra cima do Goiás. Bola pra Porfírio. Porfírio meteu na ponta pra Kevson. Tá no mano a mano. Vai encarar a marcação do GG. Levou pro fundo. Prepara o cruzamento. Péssimo cruzamento. Direto pra fora. É tiro de meta, PP. Pegou muito mal agora o Kevson. Porém, foi aplaudido pela torcida Ponte Pretana pela tentativa de cruzamento. Mas é bem verdade. Pegou muito mal. Apenas tiro de meta. A Ponte Preta que vai chegando a 12 jogos sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Chegamos a 40 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo, Série B do Campeonato Brasileiro é a 18ª rodada, majestoso, Ponte 1, Goiás 2, Edu Pinheiro. E sai gol do Criciúma, hein? Finalzinho, Criciúma 2, Vila Nova 0, Criciúma liderando a Série B, sai gol na ilha, empata o Operário, hein? Sport 2, Operário 2 e a Ponte nesse momento penúltima colocada, 8 pontos e vai pegar quarta-feira fechando o turno o Operário em Ponta Grossa. É o futebol da Bandeirantes Campinas informando o PP. Saiu Júlio, camisa número 2, para a entrada de Rodriguinho com a 90. Portanto, deixou o campo Júlio, lateral direito, e entrou o Rodriguinho, 90, a última alteração do técnico. GG limpou, cortou, mas bateu muito mal longe do gol, é só tiro de meta. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Vou aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. Confira em iga.com.br. E aí, Glaguer, esta última alteração em campo, Rodriguinho para fazer companhia ali com o Brandão, com o Baianinho, já o Glaguer, porque a Ponte tenta, fala exatamente com o Rodriguinho, tentou puxar para bater, o gol foi travado e perdeu. E aí, Glaguer? Ele vai pro tudo ou nada, né? Eu tinha falado agora, tem essa opção do Rodriguinho, né? Vai pro tudo ou nada, eu acho que momentos finais aí do jogo, e tomara que dê certo, né? Tomara que a Ponte minimamente consiga empatar, mas é aquilo que a gente teve, conseguiu empatar o jogo inclusive, mas no segundo tempo o Ponte infelizmente não conseguiu jogar. Baianinho tentou na entrada da grande área, o cruzamento subiu para afastar a defesa do Goiás. Era falta no rebote para Elvis, Elvis para Palácios, a Ponte todinha no campo de ataque, se defende o Goiás nesse momento, a manutenção do resultado, lançamento para Rodriguinho, chega a defesa para cortar, volta para Daniel Baianinho, ajeitou, dominou pé direito, cruzou para o Brandão, tentou o domínio, passa por ele, volta para Rodriguinho, ajeitou, deixou atrás para Danilo Barcelos, bloqueado, abre na ponta para Porfírio, Porfírio recolhe, domina, Kevson passou, Porfírio domina, tentou levar a marcação, conseguiu, passe curtinho para Kevson, pé direito cruzou a meia altura, tira Juninho, afasta mais um time do Goiás na sequência, falta do Lucas Cunha para cima do Cadu.
Jogo parado, falta pro time esmeraldino, Pedro Piscinato. E era tudo o que os jogadores do Goiás queriam. O Cadu estava de costa, o Lucas Cunha chegou fazendo a carga ali por trás, falta marcada, jogadores do Goiás não tem pressa, a equipe esmeraldina vai vencendo por 2-1. A Aroma das Ervas é muito mais sabor, suas receitas, especiarias e temperos equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. A árbitra deu uma falta de ataque para cima do Palácios. Falta já cobrada, vem embora Macaca, segunda beira direita com o Nicolas, estreando no time profissional da Macaca, solta o jogo para Baianinho, ele sai da ponta, vem para meia, carregou, boa jogada, escapou, limpou, fintou por baixo, tira a defesa na bola com o Felipe Machado, volta para Cadu, aí deu uma beliscada o Elvis para cima do Cadu ficou caído, a árbitra não deu falta não, na sequência a bola saiu, lateral para o Goiás, são 2 jogadores do Goiás que estão caídos, Pepe. Um deles é o Cadu, que já se levantou, e o outro era o camisa número 40, mas também já está de pé o Cadu Souza, artilheiro, com 2 gols nesta tarde e noite aqui em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, a Ponte vai seguindo no seu calvário, perdendo mais uma na Série B. Será que dá para empatar ainda, CH? Não, é possível empatar, mas não é provável. A Ponte desmontou seu meio-campo, não faz um bom segundo tempo e joga lotericamente a bola para dentro da grande área. Não tem jogada por baixo, não tem uma sequência de 4 passes, de 3 passes corretos para penetrar, para fazer uma jogada de linha de fundo, nada, absolutamente nada. O time está lutando, tentando, mas a Ponte é um verdadeiro catado em campo. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. De cabeça, Brandão perde para Luiz Felipe. Danilo Barcelos acaba recuando, um tapinha na bola aqui atrás. Guilherme Viano, o goleiro saiu do gol, levantou para o campo de ataque. Daniel Baianinho vai brigar, chega Nicolas por trás para fazer o corte. Sobra da bola para Juninho para Felipe Machado. Esse recolhe, domina, coloca no chão, foi seguro e sofreu a falta cometida ali pelo jogador que acabou de entrar, o Rodriguinho. O Rodriguinho acabou cometendo a falta que Luiz Felipe vai cobrar para o time do Goiás. 44, quase 45. 2-1 pro Goiás. Os gols que aconteceram no primeiro tempo. O Goiás abriu o placar, a Ponte empatou. Não deu tempo nem de comemorar. Menos de 2 minutos. O Goiás fez o segundo gol. Mais 7 minutos. Vamos até 52 do Majestoso. Claro que vai atrasar um pouquinho a nossa transmissão, início da transmissão. A gente não vai pegar a transmissão, início da transmissão do jogo que vale o 3º lugar da Copa entre Inglaterra e França. Mas assim que terminar o jogo, a gente veio direto com o Rogério Assis na transmissão desse jogo. E no YouTube, a gente prossegue aqui normalmente com o apito final. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Daniel Baianinho recebe, domina pela direita, chamou, acionou, deixou por dentro para Nicolas. Nicolas parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Elvis na direita. Elvis colocou na entrada da grande área. Kepson dominou, limpou, tentou a finta, a marcação dobra, insistiu no lance, a bola saiu, escanteio. Deu tiro de meta. Foi escanteio, viu, Boles? Mas a bandeirinha vacilou e a árbitra foi na bandeirinha, né? E aí o Elvis fica louco. O Elvis, Daniel Baianinho, eles vão ali perto da assistente número 2, a Fernanda, indignados. Realmente foi escanteio, Boles. Vacilou a arbitragem nessa. A Ponte poderia ter uma nova oportunidade da bola parada. Tiro de meta pro Goiás. Vamos a 52 do Majestoso. 2-1 pro Goiás. Aí o Thiago Rodrigues com o pé direito levanta a bola para o campo de ataque. Sobe aqui atrás, Lucas Cunha, escora de cabeça, Brandão vai brigar, chega tocando a bola primeiro, Felipe Machado. Lourenço contra Kepson leva melhor, carrega a bola para Macaca, tentou a finta, Luizão travou, voltou para Brandão, no bate, rebate, sobra para Danilo Barcelos, soltou para Elvis. Elvis tem Nicolas, aberto pela direita, soltou a bola para Nicolas. Nicolas ajeitou, devolveu no fundo para Danilo Barcelos, vai ter que puxar para o pé direito para cruzar. Aliás, ele cruzou com o pé direito. Eu imaginava que ele ia puxar para canhota. Mesmo assim, cruzou, mas foi bloqueado. Sobra da bola, volta para o time da Macaca com Palácios. Ele ajeita, domina, marcação para cima dele do Cadu. Recua para o goleiro Guilherme. Guilherme Viana de primeira para Lucas Cunha. Cunha para Elvis. Elvis no círculo central. Vem Macaca buscando o gol de empate. Recolheu, dominou Elvis. Elvis levantou, forçou o jogo na ponta para Nicolas. Linha de fundo, insistiu no lance. A bola saiu. Ela acabou saindo, é só tiro de meta para o time do Goiás bater, Pepe. Tiro de meta para o Goiás e é claro que o goleiro Thiago Rodrigues não tem pressa.
Goiás que vai conquistando sua segunda vitória sob o comando do técnico Mozart. Leandro Bolles. Vai de KTO, aposte do seu jeito. Baixe o app KTO, acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Lourenço tem a posse de bola no campo ofensivo. Trabalha com GG para Juninho. Juninho devolveu aqui na ponta para Lourenço. Sai na marcação, Lucas Cunha. Dominou, ajeitou, preparou o cruzamento. Prefere não cruzar, rolou curtinho para GG. GG no fundo para Juninho, linha de fundo. Aí jogou longe do gol. Isolou. Mandou pra fora, é só tiro de meta pra Macaca bater. Vamos chegar a 48 minutos. Tem pouco tempo a Macaca para buscar pelo menos o gol de empate aqui no Majestoso. 2-1 pro Goiás. Sai jogando o Lucas Cunha. Vai chegando a 7ª derrota seguida a Macaca na Série B. Ajeita Porfírio. Porfírio soltou, curtinho aqui na ponta pro Kepson. Kepson sai da ponta, vem pra meia, leva a marcação do Luizão. Soltou pra Rodriguinho, pra Kepson. Boa bola, invadiu a área. Que foi, Juizona? Juizona, claro, né? Juizona, enfim. Ela marcou um toque no braço. É isso, né, Pepe? É isso, e mais uma vez o Elvis reclama muito com a senhora Charlie, catarinense de 39 anos. Marcou o toque no braço ali do Kepson. Foi isso que pegou a árbitra. Para os desafios do biodiesel, escolha a proteção de quem entende do assunto. Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. Oi, Boris. Tem falta para bater o time do Goiás. Pontualmente 18 horas no horário oficial de Brasília. O quinto sinal confirma para você. Aí o Luizão botou a bola longe de onde foi a falta. Foi obrigado a colocar para trás a bola o jogador do time, o atleta do time do Goiás. Boris. E agora o Luiz Felipe quem cobra. Pois não, Edu. Calculando aí, falta o quê? Tá com 50? 49, mais 3 minutos. Mais 3 minutos. Então, por gentileza, encerrando, vamos anunciar a rede então, tá bom? Vamos Beleza, tentar tá colocar o PP no gramado aqui pelo aplicativo. Boa, valeu. Aqui sai jogando o time da Macaca. Nicolas para Sérgio Palacios. Faz inversão para Kepson. Aliás, pro Diego Porfírio. Porfírio botou na frente, adiantou demais. Foi para a dividida. GG tocou na bola. A bola saiu lateral para Macaca bater. Estão reclamando o time do Goiás. Queria lateral pro time Esmeraldino Moza. O Cascunha recebe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, fez o vacilar do outro lado pro Palacios. Palacios tem Daniel Baianinho como opção. Ele parou, prendeu, olhou, pensou para Daniel Baianinho. Pela meia para Danilo Barcelos. Recebeu, dominou. Felipe Machado chega na marcação. Abriu curtinho para Diego Porfírio pela meia esquerda. Porfírio tem o Kepson. Abriu de novo na ponta, agora sim para Kepson. 50 minutos, mais 2 minutos do Majestoso. Rodriguinho para, prende, segura, volta a bola para Porfírio. A ponte fica rodando a entrada da grande área do Goiás, mas não consegue infiltração. Tenta agora de novo pela direita, Palacios. Ajeitou, dominou, parou, prendeu, voltou para Lucas Cunha. Todinho o time na ponte no campo de ataque. Aí o Cunha toca uma bola curta, Lourenço tira, volta para Cunha. Lucas Cunha ajeita, domina. Ainda ele, parou, soltou para Palacios. Os zagueiros do Goiás deixam de ir a ponte livre, né? A partir daí já chega na marcação. Por isso o Elvis buscar. Elvis carrega a bola para Macaca. Abriu a ponta para Porfírio. Porfírio recebeu, dominou, sai da ponta, vem para meia. Boa jogada para Elvis na área. Elvis girou, bateu. Espalma Thiago Rodrigues. A infiltração saiu, a finalização do Elvis. Thiago Rodrigues mandou pra fora, escanteio, PP. Foi inteligente, o Elvis fez a tabela com o Porfírio, bateu de perna direita, ganhou o escanteio. É a chance da Macaca. Levantou pra boca do gol, a bola fica viva, chega a defesa pra cortar. E o Guilherme Viana, que estava indo pra tentar de cabeça, tem que voltar rapidinho pro campo de ataque. Lançamento vem Goiás, aí desistiu Felipe Machado. Quase a ponte empatou o jogo. Bola para Palacios, vai terminar, tem poucos segundos a Macaca para buscar o gol de empate. Elvis recebe um pouco depois da risca no meio campo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, tem que colocar essa bola na área para ver o que ocorre. Os jogadores têm que se apresentarem também, né? Porfírio, volta a bola para Danilo Barcelos. Torcedor pede pressa, pede agilidade. Elvis volta pelo meio para Danilo Barcelos. Pé esquerdo na bola aí, forçou o lançamento pro Baianinho. Opa, vai pra dividida. Reclama que foi atingido. A árbitra mandou seguir. O torcedor pede o pênalti. Fica no chão Daniel Baianinho. A sobra da bola pro time do Goiás. Recolhe, domina no comando. Lançamento não foi pra bola o Cadu, porque estava impedido. Ela sobrou pra GG. Linha lateral da grande área. Setor ganhou do GG. Cruzou pra Cadu. Chega Sérgio Palacios.
chega para cortar pro time da Macaca, ele vai sair jogando 52, Daniel Baianinho segue caído dentro da grande área do Goiás, a árbitra manda seguir, Elvis recolheu, dominou, carrega a bola, parou, prendeu, segurou, empurrou pela meia para Rodriguinho, dominou, limpou, tentou clarear para bater pro gol, ficou difícil, foi travado, ele volta a bola para Nicolas se soltou para Kepson ajeitou, Daniel Baianinho se levantou, Kepson na ponta para Porfírio parou, prendeu, olhou, ameaçou cruzar com o pé direito, tentou o cruzamento, foi bloqueado no momento em que apita a árbitra, mas não para terminar. E ela terminou, confirmou que não houve o pênalti, apita Charlie Deret de Santa Catarina. Não há tempo para mais nada, Macaca perde mais uma. Ponte 1, Goiás 2, e agora vem Rogério Assis com a transmissão da decisão do terceiro lugar entre Inglaterra e França aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 vai. Muito bem, apito final da Bandeirantes. Alô, Pedro Pessinato, Ponte perde 2-1, você me ouve, Pedro? Te ouço, Edu, estou aqui próximo ao vestiário da Macaca. Vamos aguardar se algum jogador vai conversar com a gente aqui hoje na saída do gramado. Alguns passaram por aqui, o David da Hora, por exemplo, não quis parar para dar entrevista. O Elvis conversa ali com o goleiro da equipe do Goiás. Vou tentar aqui, Edu, a palavrinha de algum jogador aqui. O Guilherme Viana passou, não quis parar para dar entrevista. Saindo aqui também o Vinícius, goleiro reserva da Ponte Preta. Vamos ver se algum dos jogadores que participaram da partida, algum dos titulares da Macaca, vão parar aí para falar com a gente aqui na zona mista, próximo ao vestiário da Ponte Preta, Edu. Olha, terminou Criciúma 2, Vila Nova 0. Terminou Sport 2, Operário também 2. O Operário fez 1-0, Sport virou 2-1. Empata no final o Operário. Começa agora Atlético e Atletique 0-0. E disputa o terceiro lugar da Copa do Mundo. Gol da Inglaterra no começo, hein? França 0, Inglaterra 1. A Ponte continua na penúltima colocação com 8 pontos. O América Mineiro empatou ontem, se iguala à Ponte, mas a Ponte tem 2 vitórias contra apenas uma vitória do América. Por isso que a Ponte tem 8 na penúltima, o América último com 8 também. A diferença da Ponte pro primeiro fora da zona, que é o Londrina. Londrina tem 20. Londrina tem 20, Ponte tem 8, uma diferença de 12 pontos, é muita coisa, né? Acima da Ponte está o Avaí com 17. Porfírio. Oi, Pepe, vamos lá? Tentei falar com o Diego Porfírio, não quis parar. Vamos ver o Elvis saindo aqui, muito aplaudido pela torcida. Ele retribui os aplausos aos torcedores ponte-pretanos. Vamos ver se o Elvis vai conversar com a gente após mais uma derrota da Ponte Preta dentro da Série B. Elvis, vai falar? Não vai falar? Brandão, Baianinho? Todos eles passaram, não quiseram falar aqui com a gente. O Elvis disse que hoje preferiu não falar. O Kevson ainda está lá, Edu. O Kevson estava conversando com a emissora que detém os direitos de transmissão. Vamos ver se o Kevson vai parar para conversar com a gente aqui. O Barcelos também caminhando por aqui. São os últimos 2 jogadores da Ponte Preta que vão deixando aqui o gramado do estádio Moisés Lucarelli. Kevson, lateral esquerdo, Danilo Barcelos também, lateral esquerdo, Danilo Barcelos, que tem atuado como capitão da Ponte Preta nestas
últimas partidas, a dupla aí de laterais esquerdos da Macaca. Kevson, dá uma palavrinha pra gente. Que a gente viu que após o apito final, você deitou ali no chão muito cansado. O que vocês acham que mesmo com a entrega, por que a Ponte Preta não tem conseguido os resultados positivos? Não, cara, como eu acabei de falar, todo mundo tem que caminhar junto, né? A gente tá tentando fazer a nossa parte. Como eu acabei de falar na entrevista, a gente tá entregando e fazendo o que é possível. É claro que a gente, pra sair dessa situação, a gente precisa mais, mas a gente tá tentando, cara. E como eu falei, todo mundo tem que andar junto, senão não vai dar certo, não. Palavras curtas, diretas e retas, as palavras do Kevson. O único e o último jogador aí que parou para falar aqui com a gente, próximo ao vestiário da Macaca, do Pinheiro. Ô Pedro, então, com 11 derrotas e um empate. Isso. 11 derrotas e um empate. Há 12 jogos que a Ponte não vence. E desde a chegada do Márcio Zanardi, são 6 jogos, 6 derrotas, 13 gols sofridos e apenas 2 gols marcados, Edu. Olha, um técnico assumir e sofrer 6 derrotas seguidas é um marco, hein? É um marco na história da Ponte. Tá bom, Pedro, então você volta no craque e na coletiva, tá bom? Combinado, Edu. Um abraço, bom trabalho. Grande abraço. Vamos abrir o apito final. Estamos só aqui no aplicativo e no YouTube, porque a rede transmite o jogo França-Inglaterra, por enquanto, comecinho, gol da Inglaterra, vai ficando com o 3º lugar. E amanhã, a grande final, 16 horas, a Argentina, né? A Argentina do Messi pegando aí o time da Espanha. Eu volto já já. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Edu Pinheiro. Público 1933, renda 44 mil, mais uma derrota da Ponte, 1 Ponte, 2 Goiás, logo a 6 minutos de jogo. Goiás atacando para o gol de entrada, gol do Cadu, nasceu numa cobrança de lateral, ele faz 1-2, a tabela entra livre, chuta e o goleiro da Macaca, o Guilherme Viana, falha. Olha, o menino Júlio teve 2 chances de empatar, a 20 e a 29. Aos 41, Kevson sofre pênalti do Lucas Lima, a árbitra no ato dá o pênalti, mas aí o VAR chama. Vamos tirar uma dúvida aqui, fica ou não fica? E ela confirmou o pênalti que o Elvis cobra aos 46, empata 1-1, mas não deu tempo de comemorar. A 47, de novo, o Cadu Souza faz 2-1, falha da volância e também da zaga, completamente livre. Segundo tempo, após ver com as alterações, Brandão tenta de voleio, chutou para fora, a 17 minutos, inicialmente era dar impedimento do ataque do Goiás. Mas aí o VAR chama, não foi pênalti, não estava impedido, se não estava impedido foi pênalti e bateu na mão do Diego Leão. E aí o Cadu, ele cobra, chuta pra fora e a Ponte mesmo assim não consegue a reação. O Elvis tentou de falta a 34, isolou, a 50 minutos o Elvis quase empata, o goleiro defende para escanteio e a 52 o Baianinho reclamou ter sofrido pênalti. Oi, Gleger, vamos lá, Ponte 1, Goiás 2. Mais uma derrota, né? Para a coleção do time Ponte Pretano nessa Série B. Difícil também a situação do Zanardi, né? Que não conseguiu nem minimamente um empate até agora. Não dá para ficar colocando a culpa nele, né? É claro que ele que escala, por exemplo, a escalação de começo, nós concordamos com a escalação. A execução no primeiro tempo, na minha opinião, tirando a desorganização ali no finalzinho, né? A Ponte teve chance, chegou, chutou no gol, finalizou, né? Criou algumas oportunidades, né? O menino Júlio teve chances também ali, 2 chances para tentar fazer o gol também, enfim. Mas no segundo tempo, Edu, aí não dá para entender o que realmente aconteceu, né? Porque a Ponte não jogou. Por exemplo, o Thiago Rodrigues fez uma defesa no segundo tempo, agora no finalzinho ali no chute do Elvis. Foi um mero espectador de todo o segundo tempo, teve as mudanças, o time evoluiu, o time não conseguiu, claro, enfrentou também o Goiás, um time bem organizado, bem estruturado, estava fechadinho ali. O Goiás ele fez o seguinte, no primeiro tempo fez 1-0,
recuou, baixou as linhas, juntou os blocos e ficou esperando a Ponte para tentar contra-atacar, né, para matar o jogo. A Ponte foi lá, empatou, o Goiás rapidamente já conseguiu ali, diante da desorganização do time, da Ponte Pretano, foi lá e já fez 2-1. E volta no segundo tempo, o Bolis falou isso durante toda a transmissão do segundo tempo. O Goiás tá ali, manutenção de resultado, e é exatamente isso, fez a mesma coisa. E todos os times do Mozart, a gente percebe, né, e o Mozart, eu acho que ele subiu com o Mirassol, subiu com o Curitiba, né, e assim, 2 anos seguidos. E tá agora no Goiás tentando buscar o acesso também. Então, um cara acostumado com a divisão, um cara que conhece a divisão. Normalmente ele faz isso, vai lá, dá uma espetada, volta, se protege, né? Dá um vacilo, o time adversário vai lá e faz de novo. Foi isso que fez o Goiás. Tentou, esperou a Ponte errar para matar o jogo, teve um pênalti desperdiçado, num lance que não houve impedimento e houve o toque de mão, bem assinalado o pênalti, como também o pênalti da Ponte foi bem assinalado pela arbitragem. A árbitra passou para mim tranquila, fez um bom jogo, não dá para questionar a arbitragem também. E a Ponte, né, Edu, amargando aí mais uma derrota, jogando em casa, diante do seu torcedor. Mas deu para ver que, assim, a parte técnica hoje pesou bastante. Apesar da física, do emocional, mas a parte técnica também. Porque quando o Goiás volta para o segundo tempo, com uma proposta de se defender, bem fechadinho, bem organizado, a Ponte não conseguiu absolutamente nada. No finalzinho ali que eu estava falando ali com o Elvis, mas muito pouco para um time que jogava em casa e estava atrás. Então, lamentável mais uma derrota, mas eu quero repetir uma coisa que eu tenho repetido durante todos os jogos da Ponte, principalmente nesses últimos jogos aí, nesses 7 jogos onde ela foi derrotada. A Ponte Preta dentro de campo é espelho do que está acontecendo fora de campo. É isso, Edu. Reflete nitidamente, reflete diretamente. Edu, pênalti no lance, hein? Pênalti claro, lá no Banheirinho, né? A torcida e os jogadores estão honrando a instituição Ponte Preta. A diretoria vai rebaixar o time. Abraço do Marcelo Pimentel. Oi, CH, público 1933, 44 mil de renda. Ponte 1, Goiás 2. Resultado absolutamente justo de um time organizado, que tem valores individuais melhores, que tem uma organização financeira administrativa muito diferente da Ponte. É outra realidade. Eu já estou cansado de ficar falando aqui sobre porque o time correu pra caramba, lutou. Isso é obrigação do jogador profissional. E eles estão fazendo isso. Agora, o que eu vi principalmente no segundo tempo e no início do jogo foi uma vergonha, tática e tecnicamente. No segundo tempo eu não entendi o que o Zanardi quis fazer. Não entendi. Ele colocou no jogo alguns jogadores aí que não tem... Mas a culpa não é do Zanardi. É isso que ele tem aí para o momento. Mas o fato é que em nenhum momento a Ponte mereceu, na minha opinião, empatar o jogo. O Goiás, como disse o Gleger, é verdade, o Bolis também, controlou a partida. Acelerou quando tinha que acelerar e deu uma freada, uma descansada quando deu para descansar e quando era possível descansar. Então, como é que a Ponte sobreviveu durante boa parte da partida? Jogando bolas para dentro da área. Meu Deus do céu, todo mundo sabe da condição física do Danilo Barcelos. Ele luta muito, é um cara brioso, adora a Ponte Preta, está passando por sérios problemas, mas ele não dá conta de ser primeiro volante, gente. Ele não tem mais preparo físico para isso e fica jogando no sacrifício. Tá, mas vai colocar quem? Tá bom, tá tudo certo. Eu não estou discutindo escolhas, eu estou dizendo que a Ponte vive do Elvis e do Danilo Barcelos. A zaga é uma peneira, os laterais lutam muito, tem até valor, mas hoje o menino Júlio teve a chance de resolver o problema para a Ponte pelo aspecto emocional, não conseguiu colocar a bola para dentro do gol. E o ataque da Ponte é um ataque de risos. Da hora, Baianinho, Rodriguinho, Brandão, desculpa, gente, para disputar Copa Paulista não serve. Com todo respeito, não fica aqui, a culpa não é deles, é de quem contrata os jogadores. Mas não tem dinheiro. Vou dizer uma coisa, para acreditar em certos jogadores, é melhor não contratar. É melhor não contratar.
Porque, meu Deus do céu, e a Ponte só vai sair, se sair dessa situação, não é? Que ela tá praticamente rebaixada, né? Praticamente rebaixada, mas matematicamente não. Eu digo o seguinte, com toda a frieza do mundo, ou a Ponte contrata um time novo, que eu acho pouco provável que isso aconteça, ou nós vamos passar o segundo turno inteirinho aqui, só lamentando, batendo palmas aqui para os jogadores que correm, e é verdade, né? Mas tecnicamente a Ponte é um time muito sofrível, e pelo futebol até agora apresentado, se não for igual ao do América, é pior do que o América, que é o último colocado. Portanto, merecida a colocação da Ponte e merecida também a vitória do Goiás. É bem lembrado. Aqui quem manda é o comentarista. Eu observei isso, mas eu fiquei quieto. Brilhante palavras de Gleger e o CH. Olha, de tudo que resumiu o CH, a defesa é isso, os laterais são assim, o meio de campo pá e o ataque de riso. Mas o Danilo Barcelos é um atleta comprometido, uma pessoa extraordinária, cara de equipe e tal. É a terceira passagem pela Ponte, mas você vai ver no primeiro e no segundo gol, nos 2 gols do Goiás, a atuação, né, do Danilo Barcelos. O cara é um lateral jogando no meio. Segundo gol da Inglaterra, hein? Quem apostou na França, não sei, hein? 20 minutos, Inglaterra 2, França 0 e Mbappé ficou em deprê, porque tá no terceiro lugar. Ele queria a final, evidente, né? Olha, na Série B, terminado Criciúma 2, Vila Nova 0, terminou Sport 2, Operário 2, 20 do primeiro tempo, Atlético Goianiense 0, Atletique 0. E aqui, Ponte 1, Goiás 2, e o Goiás ainda perdeu um pênalti público 1933. Eu vou fazer o craque só com os comentaristas. Vamos para o craque, 18 e 20. O craque do jogo. É do jogo, não necessariamente da Ponte. Oi, CH, o craque. Cadu, atacante do Goiás. Cadu, atacante do Goiás, é o que Cadu Souza, que fez 2 gols. Pois não, Gleger, o craque. Acompanha o relator, como diria aquele. Cadu, o craque do jogo. Ele fez 2 gols. E foi ele quem sofreu o pênalti. Ah, não, foi o Diego Leão que colocou a mão, né? O Cadu, portanto, o craque do jogo. Agora eu vou fazer a ficha técnica. A Ponte teve 6 jogadores da base que foram utilizados. Eu venho já. Mandou? Pedrão mandou? Ô, Pedrão, pois não. Pedro Piscinato, o craque. Oi, Edu, de volta aqui no apito final. Agora, para eleger o craque da partida, para mim, o Cadu Souza. Camisa número 40 da equipe do Goiás, autor dos 2 gols da equipe esmeraldina, Cadu Souza, o craque da partida, Edu. É por isso que o Boris se ausentou. Não, vocês resolvem, mesmo que ele vote contra, já deu Cadu Souza, o craque do jogo desse Ponte 1, Goiás 2. Vamos para a ficha técnica. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, Moisés Lucarelli, a Ponte entrou com Guilherme Viana no gol, 3 zagueiros, Diego Leão, Lucas Cunha e Palácios. Júlio foi o ala direita, menino de 19 anos. Depois, meio de campo, Juan, Danilo Barcelos e Elvis. E o lateral esquerdo, ala esquerda, o Kevinson. Depois, ataque, David da Hora e o Miguel. Muito bem, vamos para as alterações. No intervalo saiu Juan, volante. Entrou Daniel Baianinho, atacante. Saiu David da Hora e entrou Brandão, atacante por atacante. Depois, a 11 do segundo tempo, saiu Miguel, atacante. Entrou Diego Porfírio, que é lateral esquerdo. Depois tivemos a 29, segundo tempo, saiu Diego Leão. Entrou Nicolas Araújo, ele fez a sua estreia. É menino da base, né? Tem 19 anos. O carequinha, Nicolas Araújo. E depois, a 40 minutos, saiu Júlio e entrou o Rodriguinho, tá? Vamos aqui a equipe do Goiás, do técnico Mozart. O Goiás com o Thiago Rodrigues, Rodrigo Soares, depois Luizão, Luiz Felipe, Ramon Menezes, depois Lucas Ribeiro e Djalma, depois Nicolas, Felipe Machado, Juninho Esponte e Lucas Lima, ex-Santos, ex-Palmeiras, depois o Lourenço, Cadu Souza e Jean Carlos, depois GG e mais o Cadu. Técnico Mozart repetindo, quem apitou, aliás, foi o trio feminino, árbitra Charlie Wendy Straub Derit, de Santa Catarina. Bandeira 1 foi a Anne Gomes de Sá.
E a bandeira 2 foi a Fernanda Gomes Antunes, de Minas Gerais. Interessante que a árbitra é de Santa Catarina, a bandeira 1 é do Amazonas, a Anne, e a bandeira 2 é de Minas Gerais. Olha que lambança aqui. Cada um de um estado. Pô, mas normalmente vem do mesmo estado, né? Para facilitar e tal. Cartão amarelo para Ponte Palácios, logo a 22 minutos de jogo. E Ramon Menezes e Lucas Ribeiro para o Goiás. Os gols às 6 do primeiro tempo. Cadu Souza, 1-0 Goiás. Depois a Ponte empata com Elvis de pênalti aos 46. Mas ainda no primeiro tempo, aos 47, Cadu Souza de novo, 2-1 Goiás. Lembrando que perdeu o pênalti o Cadu, né? A 20, só que é outro Cadu. O Goiás tem o Cadu Souza, que é o número 40, marcou os 2 gols, e tem o Cadu, que é atacante, número 18, foi ele que perdeu o pênalti, esse Cadu aqui. Na Ponte, atuaram 6 jogadores da base. Guilherme Viana, goleiro, Diego Leão, que é zagueiro, Júlio, que é lateral, Juan, que é volante, e o atacante Miguel, que já é conhecido, Miguel, que fez o gol do acesso contra o Náutico ano passado na Série C. E o Nicolas Araújo, que fez a sua estreia entrando a 29 do segundo tempo no lugar do Diego Leão. Ficha técnica de Ponte 1, Goiás 2. Público, 1.933 e a renda, 44.050. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos para a defesa do jogo aqui. Vamos lá, tudo rapidinho agora. Deixa eu ver aqui, primeira defesa. O Elvis vai cobrar uma falta, 20 minutos. E o goleiro defende, dá rebote e o Júlio perdeu. Mas aqui tá a análise, a defesa do goleiro do Goiás, que é o Thiago Rodrigues. Vamos lá, Bolis. Elvis cobrando falta. Me parece melhor preparada para o jogo de hoje, mesmo trocando jogadores como fez a França, a Inglaterra. Opa, atenção, linha cruzada no vale. Vamos lá. Vamos colocar aí o lance. Já está 1-0 para o Goiás. 20 do primeiro tempo, o Elvis vai cobrar uma falta, a defesa analisando, o Júlio no rebote perde, vai lá, Bolis. Elvis e Danilo Barcelos, falta frontal para Macaca, partiu Elvis, pegou o goleiro na sobra, Júlio, pegou mal na bola, incrível e perdeu. Perde uma grande oportunidade o garoto Júlio, a bola se apresentou limpa para ele, após a finalização, a cobrança de falta do Elvis. Olha, a Ponte não marca um gol de falta desde 2 de agosto de 2024, nossa, faz tempo, hein? Ponte 1, Guarani também 1, não, foi 25, perdão, aqui 2025, que o Elvis cobrou uma falta, o goleiro era o Andrei, naquele derby, né? 2 de agosto de 2025, quase um ano que a Ponte marca gol de falta. Vamos lá, 29, de novo o Júlio, hein? É um cruzamento do Kevson, ele inverte. Da esquerda, lançou lá pra direita, entrava no segundo pau. O menino Júlio, ele adiantou, matou errado e o goleiro prensou com ele. Vai, Bolis! Kevson recolhe, domina pela esquerda, prepara o cruzamento, bom cruzamento pra boca do gol. Sobrou pra Júlio e agora vai marcar pra fora de novo, Júlio. Mas a bola foi desviada, hein? Então é escanteio, Pepe. O goleirão com o zagueirão, pá, se joga no Júlio, né? Deixa eu ver qual que é a próxima aqui. Agora é segundo tempo, né? É segundo tempo, deixa eu ver qual é a defesa. Ó, o lance 6, vamos lembrar como é que foi o pênalti. 20 segundo tempo, inicialmente tem um impedimento, depois o VAR chama, ela vê e dá pênalti para o Goiás. Vamos lá, cometido por Diego Leão, bateu na mão dele, Cadu na bola, Bolis. Agora com 20, Cadu contra Guilherme Viana. É a grande chance pro time do Goiás nesse segundo tempo, tá 2-1 pro time esmeraldino. Cadu, 2 passos, 3 passos pra trás, autorizando a cobrança pé direito, ele bate pra fora! Bate pra fora, Cadu! Perde o pênalti, a Ponte segue viva no jogo. Mas a Macaca não se animou muito não, e a 50 minutos no gol de entrada, o Elvis dentro da área bate firme, 50 minutos, poderia ter sido o gol de empate da Ponte, hein, Bolis? Elvis carrega a bola para Macaca, abriu a ponta para Porfírio, Porfírio recebeu, dominou, sai da ponta, vem para meia, boa jogada para Elvis na área, Elvis girou, bateu, espalma, Thiago Rodrigues! A infiltração saiu, a finalização do Elvis, Thiago Rodrigues mandou pra fora, escanteio, Pepe. Vamos lá, Greger, a defesa do jogo. Edu, com certeza essa última agora na finalização do Elvis.
goleirão lá, o Thiago Rodrigues, salvou o Goiás de tomar o gol de empate. Muito bem para você, CH. Acompanhe o relator. Vamos lá, 50 do segundo tempo. Elvis carrega a bola para Macaca, abriu na ponta para Porfírio. Porfírio recebeu, dominou, sai da ponta, vem para meia, boa jogada para Elvis na área. Elvis girou, bateu, espalma Thiago Rodrigues. A infiltração saiu, a finalização do Elvis. Thiago Rodrigues mandou para fora, escanteio. Vamos para o nosso gabarito. Gabarito do jogo. Ponte 1, Goiás 2, hein, Gleger? A nota do jogo. 4,5, Edu. Para você, CH? Nota 4 pro jogo. Guilherme Viana, logo a 6 minutos não foi feliz, não conseguiu segurar. Defesa, teve sorte, né? Chutou o pênalti por cima aí. E a nota hoje do menino da base, Guilherme Viana, goleiro, hein, Gleger? Falhou no gol, né, Edu? Aí não tem jeito. Ele é bom goleiro, é um menino ainda. Vai falhar muitas vezes na profissão, mas hoje realmente houve uma falha no primeiro gol do Goiás. A nota dele é 4. Diego Leão, vamos para os zagueiros, hein? Lucas Cunha e Palácios. Diego Leão, Lucas Cunha e Palácios. O Palácios foi amarelado logo a 22 do primeiro tempo. O Diego Leão, infelizmente, ele coloca a mão, bate na mão dele, né? No pênalti, que o Cadu perdeu. Deixa eu ver o que mais. E o Lucas Cunha, vocês analisam também como é que foi o primeiro gol, culpa do goleiro, se a defesa tinha que entrar, a volância, a gente vai chegar lá. Vamos lá, CH, Diego Leão, Lucas Cunha e Palácios. Sendo que eu anotei aqui, o Diego Leão fez um importantíssimo corte a 37 do primeiro tempo, hein? Agora foram 2 cortes. Lembra? Goiás atacando pro gol de entrada, ele se joga no primeiro, se joga no segundo, prensou e conseguiu ainda um tiro de meta salvando aí. Vamos lá, CH, o trio de zagueiros. Eu também acho que o Diego Leão foi um pouquinho melhor que os outros dois. Agora o Palácios é um desastre, né? É uma bomba relógio dentro do campo. Então eu vou dar 4 efetivamente pro Diego Leão e 3 para os outros dois. A zaga da Ponte não foi bem, Edu. Definitivamente não foi bem. Oi, Gleger, Diego Leão, Lucas Cunha e Palácios. 3 pro Palácios e 4 pros outros dois. Olha, vamos para ala direita, lateral direito, como queira. O Júlio, número 2, tem 19 anos. O Júlio perdeu 2 gols, que nós ouvimos aí. Deixa eu ver o que mais que eu tenho anotado aqui do Júlio. Parece um pouco mais espertinho no segundo tempo. A nota do Júlio, CH. Pois tem que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, porque ele é bom jogador, viu, Edu? Mas hoje, por algum motivo, sei lá qual for, mas ele emocionalmente sentiu as 2 oportunidades. Ele tinha que ter feito o gol. Foi por causa do Júlio que a Ponte perdeu? Não. Mas se você consegue um gol naquele momento, muda a história do jogo. Muda a história do jogo. Você joga uma responsabilidade gigante nas costas do Goiás. Vou dar 4, mas eu tenho certeza que ele pode jogar mais. Para você, Gregor, Júlio? Bom jogador, mas hoje é 4. Tá, eu sigo com você, Gregor. Juan, menino da base, 20 anos, joga de volante. Saiu no primeiro tempo, né? Depois entrou Daniel Baianinho. Então você vai analisar os dois aqui. Quando sair no intervalo, analisa os dois. Juan, volante. E o Daniel Baianinho reclamou de um pênalti aos 52 minutos do segundo tempo, hein, Gleger? Que pra mim não houve absolutamente nada, né? E a arbitragem tava bem em cima de todos os lances, inclusive no lance do pênalti da Ponte, convertida pelo Elvis, o VAR chamou ela e falou, tô achando que não foi, hein? Dá uma olhadinha aqui. Não, ela foi lá, olhou e falou, não, foi sim, é pênalti. Então pra mim, e eu fiquei com a impressão aqui, eu vi algumas vezes o lance, pra mim não foi pênalti no Baianinho. Baianinho 3, e qual que é o outro, Edu? É o menino Juan, né? Isso. Menino Juan 4. CH, Juan e Daniel Baianinho, que entrou pro segundo tempo no lugar do Juan. Agora tem um detalhe, antes, o Daniel Baianinho deu uma peitada na área de defesa, foi tentar ajudar a defesa, ele deu uma peitada lá, não sei não, hein? Daniel Baianinho, CH, os dois aí. Ao mesmo nível do Palácios, né? É um jogador desembestado, né, dentro de campo. Não tem nenhum controle. Ele deu uma chegada no goleiro também. Eu não gosto.
Eu não gosto, mas é o que a Ponte tem. O Juan nota 4 e o Baianinho sem conceito, Edu. Você, CH, Danilo Barcelos, bem definido por você no seu comentário final. Edu, eu tenho o maior respeito por ele. Sei que ele veio de uma contusão gravíssima, que ele tá ao lado do Elvis segurando aí a onda, mas eu não posso falar que tecnicamente ele tá acrescentando. Ele não dá conta técnica e fisicamente. Tá fazendo o que ele pode. Vou repetir. Tenho o maior respeito por ele. Mas a bola ele não tá jogando. 4. Danilo Barcelos, ô Gleger. Hoje também não acrescentou absolutamente nada. 4. Elvis, ele fez o gol de pênalti, bateu bem, e teve uma chance no final dos acréscimos, o goleiro defendeu. E aplaudido pela torcida por aquilo que falou aí no jogo anterior. Elvis, CH. É ele mais 10, né? Se não é o Elvis, a situação seria muito pior, com toda a certeza do mundo. Pelo gol, nota 5. Olha, o Elvis já falou do Elvis, Greg? Já? Não. Não? Vai falar? Não, do Elvis não, nota 5,5. Tá, agora eu sigo com você, CH. Esse menino Kevson, lateral esquerdo ou ala esquerda. Veja bem, é ele que sofreu a falta 18 do primeiro tempo, Ponte atacando por gol da Fepasa, que o Elvis cobrou, que o goleiro deu rebote e o Júlio perdeu. Falta sofrida por Kevson. Esse Kevson, ele sofre pênalti aos 41 de Lucas Lima, que a árbitra deu, o VAR chamou. Não, confirmo, foi pênalti. O Elvis cobrou e empatou, mas o pênalti sofrido por Kevson. Esse menino Kevson, a 14 do segundo tempo, ele vai na linha de fundo, ele passa por 2 e cruza, mas não tinha ninguém. No segundo pau, cortou a zaga. Outro lance do Kevson, a 39 segundo tempo. Outra jogada, ele sai de 2, vai na linha de fundo e cruza, mas não tinha ninguém para empurrar. Essas e outras, CH. Kevson. Ele é uma reserva técnica, se é que dá para chamar desta maneira, que eu tenho que, não que elogiar, mas dizer que é positiva. Ele está no mesmo nível hoje, tecnicamente falando, não estou falando de liderança, do que o Elvis. Hoje, para mim, nota 5. Olha, continua Inglaterra 2, França 0, estamos com 36 do primeiro tempo. E o Kevson, Gregor? Nota 5,5 também, viu, Edu? Eu, assim, ao lado do Elvis, os jogadores mais lúcidos em campo. Bom, aqui vou fazer um pacote, CH. David da hora, que saiu no intervalo, entrou Brandão. E o Miguel saiu a 11 do segundo tempo, entrou o Diego Porfírio, que era lateral esquerdo, né? Vamos fazer aqui, deixa o Porfírio para depois. Então, analisando, David da hora no primeiro tempo, Brandão no segundo tempo. Brandão que tentou uma de voleio, logo de cara. Menos de 1 minuto. E o Miguel? David da hora, Brandão e Miguel, CH. Bom, da hora, nota 3. Foi um desastre. Brandão, que entrou no lugar dele, não acrescenta absolutamente nada nunca. Não é nesse jogo. Né? O cara tá aí um tempão na Ponte e não fez nenhum gol. Mas ficou no departamento médico do que qualquer coisa. E informando, a Inglaterra faz o terceiro gol a 36 minutos do primeiro tempo. Inglaterra 3, França 0. Essa França tá numa má vontade, Edu. Não diga. O Olise bateu um escanteio agora, curto, deu no pé do jogador da Inglaterra, veio o contra-ataque e saiu o gol. Era melhor entregar o terceiro lugar para a Inglaterra. Uma vergonha o que a França tá fazendo em campo. Uma vergonha. Vergonha. Eu não tô tirando o mérito da Inglaterra. Mas voltando ao nosso assunto aqui, você perguntou do da hora, eu já respondi, e do Brandão também, certo, Edu? Feito isso. Os dois foram muito mal na partida, vou dar nota 3. E o Miguel, pela vontade, vou dar nota 4, mas tecnicamente também não jogou bem não, Edu. Miguelzinho tem vontade mesmo, o inimigo da base, mas ele tem que ainda dosar, né? Às vezes quer dar canchar na individual, né? Vamos, Greg, vamos fazer o seguinte, você vai fazer o treineiro, o Márcio Zanardi, dados que entraram os demais, tem o Rodriguinho, tem o Nicolas Araújo, mas entrou a 29 do segundo tempo, fez a estreia, carequinha da base, lateral direito, por carinho, a gente, menino da base, a gente tem muita coisa que não leva em consideração, mas me pareceu espertinho. Vamos fazer o seguinte, o Greg, o Márcio Zanardi. Vamos.
que entrou com 3 zagueiros, enfim, entrou com aquilo que tinha, tentou entrar com o da hora, Miguel, enxertou o meio de campo, mas as mexidas dele, eu não sei se quando ele colocou aqui o Brandão, o Diego Porfírio, ele tirou o Miguel, atacante, e entrou Porfírio. Porfírio lateral esquerdo. Eu acho que o Porfírio foi fazer lateral esquerdo e o menino, o Kevson foi pro meio. Será que ele tentou fazer, né? Vamos lá, o Márcio Zanardi. É exatamente isso que você estava dizendo, Edu. Ele tentou várias situações, né? Tentou mexer, tentou organizar, reorganizar, né? Mas tá difícil, né? Eu falei na transmissão, no segundo tempo, o Bolis me acionou, Gleg, o que você faria, tal, né? De substituição, mas, cara, você olha pro banco, é difícil, é duro, é bem complicado. Então, assim, não dá pra botar... Claro que ele tem toda a responsabilidade, né? São 7 jogos do Zanardi, eu acho que é a 7ª derrota dele, seguida. Desde que ele chegou, ele nem empatou, né? Só perdeu. Então, assim, mas não dá pra botar na conta do cara, né? Porque parte técnica a gente sabe que é muito abaixo. Problemas extracampo são gigantescos, né? Cada dia uma novidade negativa. Então, assim, não dá pra analisar, Edu. Eu acho que, diante daquilo tudo, eu só espero que o Zanardi, se ele continuar como treinador da Ponte, que ele consiga, por exemplo, a Ponte ela toma o gol, né? Ela tem ali um momento de desequilíbrio e tal, daqui a pouco ela se ajusta e consegue melhorar no jogo. Nós falávamos, CH, olha, a Ponte melhorou, ó, a Ponte tá chegando, ó, tá criando oportunidade, aí tem o pênalti, né? Então, assim, é aquele momento que a gente espera que o Zanardi consiga fazer com que a Ponte jogue assim o jogo todo, porque só lampejos é duro, é difícil, né? Não tem condição, não tem jeito. Você vê, por exemplo, o Goiás vem com uma postura no segundo tempo de quê? Defensiva. Se defendendo apenas e a Ponte não consegue. Tem a bola, mas não consegue chegar, não consegue. Aí tem a substituição, ao invés de subir o nível, abaixa e as coisas pioram. Então, a nota dele hoje, claro, pelo resultado é 4, mas pra mim ele não é o único culpado, Edu. Boa semana, Gleger. Um abraço pra você, pro CH, pra todos que estiveram na transmissão. Um beijo grande a toda a torcida Ponte Pretana e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Edu. Valeu, grande Gleger. CH, pra encerrar então contigo, Márcio Zanardi, 6 jogos, 6 derrotas. É o teu negócio, né, CH? Fica difícil, olha pro banco. Nossa senhora. Faz o que pode, problemas internos terríveis. Márcio Zanardi, CH. Ele tá tentando fazer alguma coisa, né? Mudar o curso das coisas com as opções que tem. Não tem muito o que fazer, Edu. O Gleger foi muito feliz no que ele colocou. Você olha para trás, não tem o que fazer, Edu. É só invenção. É invenção do time que coloca em campo até as alternativas, porque você não tem jogador. Então, o treinador, eu não consegui avaliar até agora o trabalho do Zanardi. Porque eu não posso avaliar o trabalho dele com esse elenco de profissionais que a Ponte tem. Desculpa, com todo respeito a todos. São bons profissionais, boas pessoas, estão lutando, mas tecnicamente deixam muito a desejar. Muito. Esse elenco foi montado, ele realmente está no lugar que ele deveria estar, né? Na penúltima ou última colocação do Campeonato Brasileiro. Eu lamento muito falar isso, mas é o que eu enxergo, aquilo que eu assisto. Então eu vou dar uma nota 4, porque ele tentou alguma coisa, mas tudo que ele tentou, Edu, não deu certo. Boa semana, CH! Aliás, a árbitra, né, você não me perguntou, mas eu queria registrar. Não, boa, por gentileza. A senhora, como é que é o nome dela? É Charlie Wendy Straub Deretti. Fez um trabalho que muito marmanjo não consegue fazer. Para mim, ela foi a melhor do jogo. Porque ela teve 2 lances capitais, teve hombridade não, ela teve personalidade e foi lá e marcou o que tinha que marcar. Nota 6,5 para ela, Edu. Grande, senhora Charlie. Agora sim, um grande abraço e boa semana, viu, CH? Grande abraço, boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, a Ponte perdeu em Ponte 1, Goiás 2. Vamos aqui ouvir um pouco a coletiva do Márcio Zanardi. Vamos lá. Vamos ouvir. Fala, Ponte, você aguenta essa situação por muito mais tempo? Boa noite. Bom, a gente já sabe dessa situação. Eu aceitei esse desafio sabendo que não ia ser um mar de flores, ia ser difícil. Então a gente está trabalhando, a gente está vendo evolução, mas os detalhes estão fazendo a diferença no jogo e a gente tem que continuar trabalhando.
Boa noite, Zanardi, Pedro Piscinato, Rádio e TV Bandeirantes. Na sua chegada lá no CT do Jardim Olina, você disse que o principal ponto nesse primeiro momento era o time parar de tomar gols. Desde a sua chegada à Ponte Preta são 6 derrotas, uma média de 2 gols por jogo, e no total a Ponte tem a pior defesa do campeonato, 35 gols sofridos em 18 jogos. Mesmo no esquema com 3 zagueiros, a Ponte Preta não tem conseguido parar de tomar gols. O que você acha que tem que melhorar? Quais pontos a Ponte precisa melhorar para realmente parar de tomar gols e ficar mais próximo das vitórias? O cenário está o mesmo de quando a gente chegou. A gente está conseguindo fazer a evolução. Independe de jogar com 3 ou com 2 zagueiros. A gente precisa entender as peças que nós temos e os adversários que a gente vai jogar. Então, quando a gente entende isso daí, a gente tem que trabalhar. A gente tem que parar de errar. A gente tem que ser resiliente o tempo todo. Entendeu? Então, mais uma vez, sair atrás, a gente fica com a parte mental bem debilitada. E quando você consegue empatar o jogo, aí você logo em sequência. Então, assim, são coisas que a gente tem que trabalhar, mostrar os erros. São jogadores jovens. Hoje, eu sei que é difícil, mas a gente colocou vários jogadores da base. A gente está mudando essa situação e tem que continuar trabalhando. É o que a gente acredita. Boa noite, Márcio. Thiago, da Rádio Resenha de Campinas, tudo bem? Márcio, uma coisa que vem acontecendo desde das outras comissões técnicas anteriores, a Ponte Preta sempre perde rendimento no segundo tempo. Hoje, por exemplo, teve ali o começo do Goiás forte, fez o gol, a Ponte Preta conseguiu equilibrar e conseguiu se impor no primeiro tempo. No segundo tempo, deu uma queda assim, muito significativa, né, com relação ao primeiro tempo. E aí, nos últimos minutos, ali, não sei, talvez no desespero, a Ponte Preta tentou ir para cima, tentou buscar o gol ali nos últimos minutos. O que fazer para melhorar, e talvez seja esse o problema da Ponte Preta, essa queda de rendimento que teoricamente e estatisticamente vem acontecendo? Cara, depende, né? A gente não começou bem no jogo, né? Os 10 primeiros minutos foram ruins nossos, e a gente consegue, quando a gente consegue equilibrar o jogo, acho que o primeiro tempo a gente equilibrou, fizemos o gol, e aí vem a ducha de água fria, você tomar o segundo gol de novo. Então, a parte física, ela tem muito a ver com a parte mental. Então, ela reflete muito dentro dessa situação. Então, a gente teve um banco com menos atletas também, então assim, a gente está com o número restrito. O Nicolas, que estreou hoje, ele veio por empréstimo e já veio para o jogo. Então, assim, a gente está potencializando o que a gente tem. O Júlio estava sem jogar. Então, assim, são garotos novos e que estão pegando experiência com toda essa dificuldade. Então, tem que trabalhar, a gente tem que mostrar os erros e corrigir. Não tem outra forma. Então, assim, a gente já tem reapresentação, a gente tem que já pensar no operário. A situação não é fácil, mas a gente tem que levantar a cabeça e enxergar coisas boas, porque, por exemplo, o Goiás já está com um time montado desde do estadual, então a gente está aqui montando peça, quebrando a cabeça para poder performar. Zanardi, boa noite. Meio Coral para a Jovem Pan. O próximo jogo é fora de casa e, segundo alguns sites que estava olhando aqui, especializados em estatística, a Ponte tem hoje 95% de chance de rebaixamento para a Série C. Voltando no aspecto mental, como é que você busca trabalhar a cabeça dos jogadores também, em meio a tudo isso, para o próximo jogo? Porque, além de ter 95% de chance de queda, a Ponte tem a pior campanha como visitante. Apenas 3 pontos, o próximo jogo é fora. Enfim, como é que é trabalhar o mental, ou tentar, pelo menos, para o próximo jogo, que é em menos de uma semana? Não é tentar, é trabalhar. Eu respeito as estatísticas, mas eu não posso pensar em rebaixamento. Eu tenho que pensar em vencer um jogo. É o meu primeiro objetivo. Então, não adianta ficar pensando lá na frente. Então, o cenário já estava aí, já está aí. A gente tem que já pensar num trabalho importante. Chegaram jogadores, quem sabe agora é pago o transferban, é pago os salários dos jogadores que estavam aqui, para a gente poder ter uma energia nova também. Isso é uma parte importante para todos nós. Tá aí o Márcio Zanardi, técnico da Ponte. Infelizmente, mais uma derrota, Ponte 1, Goiás 2. Estamos encerrando o nosso apito final. Hoje, Bolis narrou, CH e Gleger comentário, reportagens do Pedro Piscinato, nossa equipe técnica, Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa no YouTube, valeu Luquinha, muito obrigado, Elton Grimaldi, abraço Elton, muito agradecido, e Edson Freitas conosco também, muito obrigado, e a técnica externa do Gilberto Sufi. Meus amigos, a gente convida vocês para migrar aí para o FM 85,7, estamos transmitindo aí
França e Inglaterra, quarto gol da Inglaterra, hein? Primeiro tempo, Inglaterra 4. Acabou de fazer agora, França 0. E no YouTube vocês podem acompanhar na rádio.